sábado 14 de junho de 2025. Manifestantes foram às ruas em cidades americanas durante protestos contra o governo de Donald Trump. O movimento chamado de No King's Day, ou Dia Sem Reis, coincide com o aniversário de 79 anos do presidente americano e também com uma parada militar organizada por ele em Washington, capital do país. Segundo a entidade organizadora dos protestos, todos os 50 estados terão atos contra Trump nesse sábado. Os atos acontecem em meio a uma onda de confrontos entre a polícia e manifestantes contrários à política de imigração do governo Trump. A Mega Sena sorteia hoje um prêmio de R$100 milhões para quem acertar as 6 dezenas. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, no horário de Brasília, nas casas lotéricas ou pela internet. Palpite simples custa R$5. E a Copa do Mundo de Clubes começa hoje às 9 horas da noite com o jogo entre Al Ahly do Egito e a Inter Miami. Serão 32 times de 20 países. O Brasil é o país com o maior número de representantes e vai atuar com os últimos campeões da Libertadores: Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. A equipe paulista estreia no domingo às 7 horas da noite contra o Porto de Portugal. Também no domingo às 11 horas da noite, o Botafogo enfrenta o Seattle Sounders. O Flamengo estreia na segunda às 10 da noite contra o Esperance da Tunísia. O Fluminense faz o primeiro jogo na terça-feira à 1 da tarde contra o Borussia Dortmund da Alemanha. E 3 jogos movimentam hoje a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB enfrenta o Goiás, o Atlético Paranaense joga contra o Remo e o Atlético recebe o Operário do Paraná. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Ponte Preta, ABC. Ponte Preta, ABC. Apresentação: Antônio Lupi. Olá, boa tarde, 4h34. Começando a partir de agora, mais uma edição do Futebol Globo CBN. Série C do Campeonato Brasileiro, estádio Moisés Lucarelli. Às 5 da tarde, a bola rola para o duelo de alvinegros. Ponte De um lado, a Macaca Ponte Preta, do outro, o ABC de Natal, o Elefante, que estão em momentos diferentes dentro da competição. A Ponte lidera a classificação, enquanto o ABC ainda patina e busca chegar ao G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Esse é o jogo, essa é a partida que você acompanha a partir de agora, através dos 99,1 FM da CBN Campinas e também através das nossas plataformas digitais, principalmente no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar o Futebol Globo CBN. Ponte Preta, ABC. Vem aí mais um grande jogo
Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta, ABC. 4h35 e enquanto a bola não rola, você fica por dentro das principais informações de Ponte Preta e ABC e também tudo o que acontece na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ao gramado do Majestoso com as primeiras informações da macaca da Ponte Preta. Quem traz todos os detalhes é a repórter Adriana Almeida. Tudo bem, Dri? Boa tarde, um ótimo trabalho. Oi, Lupe, forte abraço para você e também para os ouvintes da CBN. Começa a cair o sol aqui no Majestoso, friozinho chegando. Jogadores da Ponte Preta em processo de aquecimento nesse momento. Esse elenco pontepretano que vem de derrota. Na última rodada, aqui mesmo no Majestoso, perdeu para o time do Ipiranga. Mesmo assim, a Ponte é líder absoluta da Série C há 4 rodadas. Mas, por outro lado, ponto de atenção: 2 jogos consecutivos em casa que o time não soma pontos, 2 derrotas seguidas. E o pior, apenas 6 dos 16 pontos conquistados pela Ponte foram sob seus domínios. O técnico Alberto Valentim fala, sim, de retomar o caminho das vitórias, principalmente em casa, e mostrar a força desse time diante do seu torcedor. Hoje a Macaca tem muitas novidades. Wanderson, Arthur e Dudu estão suspensos. Além disso, o Danilo Barcelos está fora da temporada com uma lesão no joelho direito, não joga mais. Com isso, o técnico Alberto Valentim aposta hoje nas novidades. O zagueiro Simon, a estreia do lateral esquerdo Lelkovic para suprir essa ausência de Danilo Barcelos, meio-campo com Emerson Santos e Lucas Cândido entre as novidades. E mais à frente, por opção técnica, sai o Serginho e entra o Everton Brito, Lupi. Uma Ponte Preta cheia de mudanças. As informações de Adriana Almeida: a Ponte lidera a Série C do Brasileirão com 16 pontos, tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 9 gols, sofreu 7, um saldo positivo de 2 gols. É a campanha da Ponte Preta até agora na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos pro outro lado, pro adversário, o ABC de Natal, o elefante da frasqueira. Como é que vem o time potiguar para encarar a Macaca, Dri? Já, Adriana Almeida volta. Oi, Lupe. Oi, Dri, vamos lá com o ABC de Natal. ABC comandado por Evaristo Pisa, campineiro com muita identificação com o Guarani, clube rival da Ponte, e não vem bem no Campeonato Brasileiro da Série C. Você bem disse na abertura, times que vivem momentos opostos. O ABC é só o 15º colocado, tá a 2 pontos da zona de rebaixamento, então vem para Campinas muito pressionado, ainda mais porque também na última rodada não conseguiu vencer. Empate em 0-0 com o Náutico, e o ABC é o time que mais empatou. A gente sempre fala isso quando fala em matemática. Time que empata muito é pior do que perder e ganhar. Foi o que aconteceu com o ABC, 6 empates até agora, mas o time de Natal aproveitou essa janela para contratou 2 atacantes. O Ítalo, que veio do Remo, e o Gênison, que estava no Novo Horizontino. O Gênison fica como opção no banco de reservas. O Ítalo já vai para o jogo hoje. Quem retorna também ao time é o volante Wellington Reis, o lateral esquerdo Lucas Sampaio e o meia Carlos Eduardo. 4 as novidades do time do ABC, Lupi. É o Ítalo confirmado no time titular, aquele mesmo, veio do Remo, passou pelo São Paulo, também passou pelo Red Bull Bragantino, uma das caras novas do ABC, como disse a Adriana Almeida, time que empata muito, são 6 empates no total, tem 9 pontos até agora, em 8 jogos, 1 vitória, 6 empates e 1 derrota, marcou 9 gols, sofreu 9 gols também, é a campanha do elefante lá da frasqueira a Natal. Que saudade de você. Deixa quieto. 4h39, vamos subir para a cabine da CBN Campinas, porque ele já está lá bem alimentado. O caderninho hoje eu tenho as dúvidas como estará, porque os dois são alvinegros. Ele coloca a Ponte sempre de caneta preta e o adversário com a cor do adversário. Será que ele tem uma caneta branca, por exemplo? Eu acho que não. Carlão de Freitas, boa tarde pra você, meu amigo, e esse duelo de alvinegros
com campanhas diferentes até agora na Série C. Ótimo trabalho, uma boa tarde, hein, Carlos? Opa, Antônio Lupe, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN, em especial torcedor da Ponte Preta. Eu tenho que falar com a dona Onça pra ver se ela não cria uma caneta branca. Ainda não criou, né? Mas está em estudo, meu caro Antônio Lupe. Então hoje a caneta preta vai funcionar para macaca e também para o elefante da frasqueira. Gostei como você chamou o ABC. Lupe, brincadeiras à parte, cara, é um dos jogos mais desafiadores para a Ponte nesta temporada. A Ponte tem enfrentado dificuldades no estádio Moisés Lucarelli, enfrenta uma equipe que tem empatado muito, porém com 9 pontos dentro da competição. Boa parte desta pontuação foi conquistada fora de casa. O técnico Evaristo Pisa costuma montar um ferrolho interessante quando joga longe de Natal. E a Ponte vai ter que ter a criatividade, vai ter que ter a resiliência para tentar furar este bloqueio defensivo do ABC. Apesar de tudo isso, a Ponte é a favorita, a Ponte é a primeira colocada e tem que assumir esta responsabilidade para, quem sabe, conquistar a vitória e ter uma tranquilidade aí nestes dias sem Campeonato Brasileiro de Série C, Lupe. Esse é Carlão de Freitas, para quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, tá vendo que ele deu um belo trato na telha, foi no barbeiro, aquele corte degradê, estiloso. Carlão de Freitas, que vai analisar tudo o que acontece dentro do campo para a Ponte Preta e ABC. E ao lado do Carlão tá o rei do Ziriguidum, prontinho para narrar todas as emoções do jogo. E olha, Cabela, não tem outro resultado para macaca a não ser a vitória hoje à tarde, hein? Boa tarde, um excelente trabalho. Boa tarde para você, Lupe, a todos que estão nos acompanhando pela CBN, também pelo YouTube, na FM também no YouTube. Um grande abraço a todos vocês. É verdade, porque outro resultado hoje vai deixar o torcedor muito frustrado aqui no Moisés Lucarelli e também aqueles que nos acompanham através dos 99,1. Por quê? Porque os últimos 2 jogos aqui em Campinas, a Ponte perdeu os 2. Foi goleado pelo Brusque e perdeu para a equipe do Ipiranga. Hoje tem que ser vitória, não tem outro resultado que o torcedor da Ponte queira nessa tarde e noite aqui no Moisés Lucarelli, até mesmo porque depois mais 15 dias para entrar em campo novamente a equipe da Macaca. E essa nova parada, tivemos uma, agora tem mais uma parada. Essa parada, a Ponte Preta tem que ficar pelo menos com a liderança desta Série C do Campeonato Brasileiro. Uma tarde que por enquanto está agradável, né? O sol já se pôs, como a Adriana relatou, 20 graus neste momento aqui, e a tendência é que cai a temperatura, meu caro Antônio Lupe. Friozinho já chegando no estádio Moisés Lucarelli, 4h43. Na central técnica externa está Naldo Araújo, e aqui nos estúdios da CBN Campinas, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. A gente faz uma pausa, daqui a pouco eu tenho vários assuntos para comentar com Carlos Eduardo de Freitas, e a Adriana também chega com mais informações de Ponte Preta e ABC. E a partir das 5 horas, Carlos Cabela assume e traz todas as emoções desse jogaço de futebol pela 3ª divisão do futebol brasileiro. E é o seguinte, você, ouvinte da CBN, também faz parte da nossa jornada esportiva. Mande a sua mensagem pro 19 99186 9070. 19 é o código de área, 99186 9070. Quer arriscar o palpite? Quer mandar um abraço? Tá no estádio? Tá indo pro Majestoso? Manda sua mensagem, sua participação, o nome da galera toda, que daqui a pouco as participações vão pro ar. Para você que tá no YouTube, pode participar através do chat. 4h44. Futebol Globo CBN, pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém.
Alô, estudante! Tá na hora de arrumar as malas. Estão abertas as inscrições do Virando Bicho 2025. E neste ano você concorre a um intercâmbio na América Latina. Inscreva-se grátis em virandobicho.com.br. Tá na hora de viajar. Tá na hora de virar bicho. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, ABC. Apresentação: Antônio Lupi. 4h47. Enquanto a bola não rola, você fica por dentro das principais informações. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera. Ao final do telefone 9844, Luiz. Já vi a foto aqui, hein, Luiz? Por isso, ele disse que ABC foram as primeiras letras que aprendeu, então ele vai torcer pros caras. Aí eu vi a foto aqui, ó, tá com a camisa do rival da Ponte, do Guarani, por isso, mas grande abraço pra você, obrigado pela mensagem. O Sidney tá falando que hoje a Ponte vence 3-0, ó, tá animado o Sidney, hein? Obrigado pela mensagem. O Álvaro tá indo pro Moisés Lucarelli, tá com a rapaziada, a Amanda, e eu não entendi esse nome, acho que é Alissa, ou dito errado, não tem problema. Grande abraço pra vocês que estão indo pro estádio Moisés Lucarelli. Além de Ponte Preta e ABC, outros jogos movimentam a Série C do Campeonato Brasileiro. No mesmo horário, às 5 da tarde, tem Ituano e São Bernardo, duelo paulista pela Série C do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, às 7h30, tem Anápolis e Retrô, e também o duelo entre Botafogo da Paraíba e também o Caxias. Carlão de Freitas, antes da escalação com a Adriana Almeida, eu tava dando uma olhadinha aqui na campanha da Ponte Preta em casa durante todo o ano. A Ponte, ela tem mais derrotas do que vitórias jogando como mandante na temporada 2025, ó. São 10 jogos entre Campeonato Paulista e Série C, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Carlão de Freitas, o que acontece com a Macaca em 2025 que não está se dando bem jogando em casa? Olha, ô Lupe, primeiro a dificuldade ofensiva, né? A Ponte, desde o Campeonato Paulista, até pelo método adotado pelo técnico Alberto Valentim, atuando com 3 zagueiros, sem tantos jogadores do 1 contra 1, né? Aqueles jogadores especialistas no drible, os jogadores de beirada, que costumam furar os bloqueios defensivos. A Ponte não tem esse jogador. Se olharmos este elenco, apenas o Vitor Andrade, que já saiu. Porém, o Vitor Andrade, nos tempos de Moisés Lucarelli, também jogou muito pouco, né? Talvez o único jogo que ele tenha feito com qualidade realmente foi contra o Corinthians. Fora isso, ele não apresentou um bom futebol, né? E as equipes que vêm aqui, vêm para jogar atrás da linha da bola, e a Ponte enfrenta dificuldades em virtude disso. Não tem um jogador deste naipe. Ofensivamente é um time também que tem algumas limitações, então por isso esse retrospecto terrível, eu acho, dentro do Moisés Lucarelli, né? E é algo que, se a Ponte não corrigir, né, principalmente o técnico Alberto Valentim, ela vai sofrer muito nesta Série C, porque não é todo dia que você vai nos aflitos e vai ganhar do Náutico, você vai no Rei Pelé e ganhar do CSA,
De repente vai no ABC e enfrenta o São Bernardo, vai lá em Natal enfrentar o ABC. Isso eu estou falando não só em primeira fase, mas de repente num possível confronto na fase final do Campeonato Brasileiro. Então ela precisa corrigir, a começar por hoje, né? Pela escalação, eu creio que o Alberto não vai montar esse esquema com 3 zagueiros. Ele coloca o Everton Brito até por isso, por ser um jogador com uma característica do 1 contra 1, acho que o único, aliás, nesse time da Ponte. Então ela tem enfrentado dificuldades e nesta temporada, você falou das vitórias, no Paulista foi só contra o Guarani do jeito que foi. Na Série C ela teve problemas, mesmo nos jogos que ela venceu. Então quem sabe a partir de hoje ela consiga reverter este retrospecto, vencer e convencer. Mas do outro lado tem o ABC, que é uma equipe forte, é uma equipe que tem construído a sua campanha, mesmo instável, mas fora de casa tem conseguido os pontos. E esse é o grande desafio hoje, furar esse bloqueio defensivo do ABC, conquistar a vitória e pegar aí, né, um momento de vitórias dentro de casa, aprender a jogar no Moisés Lucarelli, porque num futuro próximo, na Série C, fora de casa vai ser muito complicado. Então ela precisa corrigir sim essa dificuldade que ela tem de jogar em Campinas diante do seu torcedor. Manda um abraço aqui pro Robson Vitoriano, boa transmissão, tá lá em Leme, São Paulo, ouvindo a CBN através do YouTube. E o João Silva também tá conosco, ligado aqui no nosso canal, através do youtube.com/CBN Campinas. Boa tarde, Lupe, aqui é o João Silva de Hortolândia, sempre ligado na CBN Campinas. Boa transmissão pra vocês e que transmita uma vitória da Nega Véia. Abraço a todos, obrigado ao João Silva. Se você tá aqui no YouTube, pode mandar mensagem através do chat, que as mensagens vão pro ar. E é o seguinte, hoje começa a Copa do Mundo de Clubes. É isso mesmo, a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, e a CBN é a emissora oficial do torneio e vai transmitir vários jogos, inclusive o jogo de abertura que acontece hoje entre Al Ahly e Inter Miami, o time do Messi, e são equipes que estão no grupo do Palmeiras. E a transmissão ela vai direto. Nós vamos encerrar às 8 horas com o pós-jogo de Ponte Preta e ABC, e na sequência tem a abertura do Futebol Globo CBN, abertura também da Copa do Mundo de Clubes, com toda a equipe, narração de Rodrigo Bittar, Gabriel Dudziak e o Rafael Prats acompanhando esse primeiro jogo. Os brasileiros? Pois não, o Palmeiras entra em campo amanhã contra o Porto às 7h. Esse jogo você também acompanha aqui na CBN Campinas. E às 11h também amanhã, o Botafogo enfrenta o Seattle Sounders. Olha que beleza, hein? E na segunda-feira, às 10h, é o Flamengo que enfrenta o Esperance. E um detalhe, hein? Tem um outro jogaço aqui, amanhã às 4h, PSG e Atlético de Madrid. Jogo também com transmissão aqui do Futebol Globo CBN. 4h53. Os times já estão definidos, escalados. E a Adriana Almeida chega com a ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN. É a Ponte Preta do técnico Alberto Valentim em campo com 12, Diogo Silva, 2, Maguinho, 4, Simon, meia dúzia, Sérgio Rafael e 36, Lelkovic. 18, Emerson Santos, 25, Lucas Cândido, 10, Elvis, 29, Everton Brito, 7, Jean Dias e 9, Gé, repeteco alvinegro, 12, Diogo, 2, Maguinho, 4, Simon, meia dúzia, Sérgio, 36, Lelkovic, 18, Emerson Santos, 25, Lucas Cândido, 10, Elvis, 29, Everton Brito, 7, Jean Dias e 9, Gé. No banco, 1, Pedro Rocha, 5, Rodrigo Souza, 17, Toró, 20, João Gabriel, 26, Vicente Concha, 27, Luiz Felipe, 28, Pacheco, 33, Danley Santos, 35, Diego Tavares, 37, Serginho, 55, Léo Oliveira e 99, Gustavo 25. ABC Clube do Povo, campeão das multidões. É o ABC de Natal, comandado por Evaristo Pisa, que manda campo. 1, Felipe Garcia. 2, Lucas Mota. 13, Otávio. 4, Bruno Bispo e meia dúzia, Lucas Sampaio. 14, Wellington Reis.
8, Carlos Eduardo. 17, Bruno Leite. 20, Jonathan Carlos. 19, Ítalo. E 7, Matheus Martins. Repeteco do ABC, 1, Felipe. 2, Lucas. 13, Otávio. 4, Bispo. Meia dúzia, Sampaio. 14, Wellington Reis. 8, Carlos Eduardo. 17, Bruno Leite. 20, Jonathan Carlos. 19, Ítalo. E 7, Matheus Martins. No banco, 12, Pedro Paulo. 3, Renato Vice. 15, Windson. 21, Ian Carlo. 16, Ezequiel. 26, Matheus Rocha. 25, Juninho. 11, Walisson. 18, Orlando Júnior. 23, Joãozinho. E 9, Genison. A arbitragem do jogo. Vem lá da Bahia, o dono do apito é Emerson Souza Silva. Seus assistentes, Edevan de Oliveira Pereira e Marcos Vinícius Ferreira de Souza. O quarto árbitro é de São Paulo, Fagson Júnior dos Santos Silva. Futebol do CBN. 4h56. Carlão de Freitas, a Ponte com mudanças. O que esperar, principalmente da entrada de Simon Leokovic, Lucas Cândido e Everton Brito? Olha, Lupe, primeiro o entrosamento, né? Porque mais da metade da equipe, ou a metade da equipe, foi modificada em relação ao último jogo. Aliás, um jogo que deixou uma péssima impressão no torcedor, no estádio Moisés Lucarelli, a derrota para o Ipiranga. E hoje, uma nova dinâmica, um adversário que também vem para jogar em Campinas, atrás da linha da bola. Evaristo Pisa costuma montar defesas imponentes, defesas consistentes, e tem sido assim nesta Série C, apesar do ABC estar na parte de baixo da tabela. A maioria dos pontos ele conquistou longe lá da frasqueira, e hoje vem para jogar no erro da Ponte, e a Ponte vai ter que se expor. Ela precisa do resultado, eu disse até no pré-jogo, um dos jogos mais desafiadores da Macaca aqui em Campinas, porque ela precisa ir para este ato do campeonato na liderança, convencendo, algo que não aconteceu principalmente nas últimas partidas, né? E em casa. Derrotas para o Brusque, derrotas, né, para Brusque e Ipiranga. E hoje ela tem por obrigação conquistar o resultado, vem com uma formação diferente e até taticamente também, né, com apenas 2 zagueiros. É claro que o Emerson Santos no meio-campo, de repente, numa necessidade, ele pode voltar para fazer o terceiro zagueiro, ou fazer aquela famosa saída de 3. O Emerson tem qualidade nisso, mas é um jogo em que a Ponte vai precisar se impor, vai ter que ter muita paciência. É aquilo que a gente tem falado e não tem acontecido, né? Cabeça no lugar, né? Como diz Abel Ferreira, que está lá nos Estados Unidos, cabeça fria, coração quente. A Ponte não tem conseguido terminar os jogos com 11 jogadores, e isso é importante. Isso define jogo, como definiu no jogo contra o Ipiranga, em que a Ponte perdeu. Então, primeira coisa, essa cabeça fria, colocar a qualidade aí dentro de campo para tentar vencer o ABC. Tem mais time, porém, cabeça no lugar, tentar colocar essa bola aí no chão, né? Acho que alguns jogadores escalados hoje serão importantes, casos aí do Everton Brito, o próprio Leokovic, que estreia, um jogador rápido ali, pode dar uma outra dinâmica pelo lado esquerdo, mas a Ponte tem que ter muita cabeça no lugar, muito mental, para tentar terminar com 11 e, claro, vencer este jogo diante da forte equipe lá do Rio Grande do Norte, meu caro Antônio Lupe. 4h58. Antes de passar em definitivo para Carlos Cabela, direto da cabine da CBN, que vai narrar todas as emoções de Ponte Preta e também ABC, só dá mais aqui alguns giros. Copa Paulista, hein? Começou hoje, na verdade começou ontem. O Araçatuba venceu o Linense por 2-1. E agora à tarde tivemos 3 jogos. O Rio Brancão, olha lá, Cabela, 0-0 com o Primavera, hein? Empatou em casa. O Comercial, não é possível, ganhou, meu Deus, Comercial 1, Francana 0, e o empate entre Santo André e Portuguesa Santista 0-0, a Copa Paulista pegando fogo, hein? Que beleza. E agora, uma nota de luto, né, para o ex-presidente da Ponte Preta, Dr. Lauro de Moraes Filho, que faleceu neste sábado de causas naturais. Ele que, segundo a nota que foi divulgada pela Ponte Preta, o maior presidente da história do clube. Nascido em Campinas no dia 18 de dezembro de 1935,
Lauro Moraes Filho esteve à frente do clube durante 3 períodos, entre 76 e 79, 82 e 1983 e de 88 até 91, com algumas conquistas importantes, 2 vices campeonatos paulista de 77 e 79 e um acesso no Paulistão de 89. Fica aqui os nossos sentimentos à família do jogador. Pois não, Dri? Inclusive, todos os jogadores da Ponte Preta hoje com uma faixa preta no braço esquerdo em sinal de luto pelo falecimento do Lauro de Moraes. Teremos daqui a poucos instantes, aqui antes do apito inicial, 1 minuto de silêncio. E eu coloco aí nesses feitos do Lauro de Moraes algo extracampo que foi na gestão dele a compra do CT do Jardim Eulina, que até hoje é utilizado para centro de treinamento do clube e até recebeu a seleção portuguesa na Copa de 14. Por isso conhecido aí como um grande presidente da Associação Atlética Ponte Preta, Lauro de Moraes. Bem lembrado, nossos sentimentos à família, a toda a nação ponte pretana. Em definitivo, Carlos Cabela chega para trazer todas as emoções de Ponte Preta e ABC, direto do Moisés Lucarelli. É com você, Cabela! Legal, Lupe, bola já tá no centro do gramado, sai de bola com a equipe da Macaca, que defende o gol da entrada principal aqui do Moisés Lucarelli neste primeiro tempo. Consequentemente, todo de preto a equipe do ABC vai defender o gol de fundo, gol da linha do trem aqui do Moisés Lucarelli. Tá tudo pronto, bola no centro do gramado por conta do senhor Emerson Souza Silva, o baiano. Apita o árbitro. Bola tá rolando do futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, ABC. Opa! Deixa comigo, a bola tá rolando, você tá acompanhando no somzão da CBN Campinas. Vem Macaca, na primeira chegada no campo de ataque, faz o lançamento aqui pela direita, sobe de cabeça o Lucas Sampaio. Faz o corte, joga a bola para fora, arremesso manual para a equipe da Macaca, tem pressa. Já faz a cobrança Simon, recebe, domina, coloca no gramado, encontra o Lucas Cândido ali pelo círculo central do gramado. Ao lado dele tem o Sérgio Rafael, o zagueiro, tá ali com ela, domina, bota na frente, lançamento pro Maguinho, não consegue o domínio, Lucas Sampaio. Chega na bola, joga a bola em cima do Maguinho, ela vai para fora, só tiro de meta para a equipe do ABC nesse comecinho de jogo aqui no Majestoso. Torcedor que ainda vai chegando, olhando daqui de cima. A Adriana tá do outro lado, né, Adri? Mas olhando daqui de cima, aparentemente tem uma movimentação bastante grande ainda no portão, né, Adri? Sim, bastante gente ainda para entrar. A gente sabe que tem uma bebidinha lá fora que não pode ser vendida aqui dentro, né? Então tem muita gente que deixa para entrar em cima da hora. Aproveita um pouco esse aperitivo. Que beleza! Mas eu acredito sim, na geral aí com pelo menos 80% de lotação. Toca a bola a equipe do ABC mais uma vez ali pelo círculo central do gramado, vem rolando a bola pela primeira vez no campo de ataque, vai trabalhando a chegada com Bruno Bispo, perna canhota, faz o lançamento lá pela ponta direita, Jonathan Carlos, ele chega lá na lateral do campo, mas não chega para pegar a bola, ela correu muito, foi para fora, só arremesso manual para a equipe da Macaca. 1,5 de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo, comecinho de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli, hein? É jogo válido pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Arremesso manual cobrado, a bola vem pelo meio, chega ali o Elvis, toca com o Lucas Cândido, já faz a abertura, boa abertura pela direita com o Maguinho, ele faz o domínio, carrega a bola no campo de ataque, deixa curtinho ali, Jandia se apresenta, domina, marcação encosta para cima dele, bota para dançar, Maguinho recebe novamente, a bola volta um pouquinho mais atrás com Emerson Santos, que recua lá no círculo central do gramado com o Sérgio Rafael, faz a abertura lá pelo lado esquerdo com o Leokovic, ele dá um tapa na bola, volta a bola aqui pela intermediária, fica com ela o Simon, já despacha lá pro campo da Otávio, buscava o Everton Brito, muito forte o lançamento, fica lá com o Felipe Garcia, o goleiro do ABC. Torcedor, mas eu tô olhando daqui da arquibancada, a Adriana falou que tá legal, mas eu tô achando bem abaixo do último jogo da Macaca aqui, né, Carlão? O torcedor, pelo menos nesse momento. É, bem abaixo, o torcedor ficou um pouco desanimado com o que aconteceu na última partida contra o Ipiranga. Acho que o próprio friozinho também espanta. E um horário legal, né? Às 5 da tarde, num sábado, né? Um horário agradável aí, bom para acompanhar o futebol, mas acho que o torcedor da Ponte tá meio chateado. É, tivemos mais de 4 mil pagantes naquela oportunidade. Verdade, o Japa aqui já falou aqui, tem muita festa junina nas escolas, né? Ah, é? É, muitas. Pode devia ter feito uma festa junina aqui, quem sabe melhorar. Quem né? sabe, tá em tempo ainda, né? Olha a cobra aí! Foi a ABC batida, fez desvio, a bola foi pra fora. Só escanteio lá para a equipe do ABC pelo lado esquerdo, Adriana Almeida. O Simon esticou a perna ali para interceptar o chute. Deu certo, mas ela saiu em escanteio. Escanteio é o primeiro do jogo pelo lado esquerdo pro ABC. Já pensou uma festa junina com quentão na entrada ali dos portões principais? Eu vou falar pra você, ia lotar, hein?
Não ia caber todo mundo aqui dentro, hein? Escanteio pro ABC, vem bola pra grande área lá pela esquerda, o levantamento vem pra dentro da grande área, tá todo mundo lá, tá preocupado, Diogo Silva, o goleirão da Macaca, autoriza o árbitro, levantamento fechado, de cabeça, o desvio pra fora, subiu de cabeça ali pelo meio, de longe aqui, parece que foi o Wellington Reis que deu uma testada na bola, foi pra fora, Adriana. O Otávio também estava nessa bola. Subiu mais do que a defesa pontepretana. Ponto de atenção aí para os donos da casa. Para sorte, a bola saiu e tiro de meta já foi cobrado. Cobrado, sai errado. A Ponte Preta já perde a bola mais uma vez. Vem pro campo de ataque. ABC trabalhando pelo lado esquerdo. Sentava ali a finta. O Lucas Sampaio sai com bola e tudo. A bola vai para fora. Arremesso manual que favorece a equipe da Ponte. Quem subiu de cabeça sozinho, Carlão, no meio de todo mundo ali, foi o Ítalo. Que é o jogador mais perigoso, né? Apesar de estreante, o Ítalo tem um faro de gol, um cara experiente, talhado para uma competição como a Série C, e não pode dar esse mole, né, Cabela? Não. O Ítalo não perde mais uma assim, não. Toca a bola, a equipe da Macaca vem pro campo de ataque, Lucas Sampaio, ele corta, bota na frente e sobe a bandeira. Impedimento marcado no ataque do ABC, posse de bola para a equipe da Macaca, 4:30 deste primeiro tempo. O árbitro já chama a atenção ali do jogador da equipe do ABC aqui pelo lado esquerdo, tá por ali, é o Matheus Martins, que ele segurou a bola, jogou lá pro árbitro, o árbitro chamou a atenção dele, é falta já cobrada, ó o Elvis já bravo com o Maguinho ali, toca a bola no campo de ataque, vem o Jean Dias, domina, gira por baixo, o Lucas Sampaio faz o corte e joga a bola pra fora, é outro manual que favorece a equipe da Macaca, mais uma vez aqui pela direita o Maguinho tá se posicionando ali pra fazer o arremesso manual, toma a distância, faz o break, busca alguém, toca ali pelo meio, vem o Emerson Santos, rola a bola com o Simon, recua lá com o Diogo Silva pra começar de novo a equipe da Ponte, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Você ouviu o toque, já passamos de 5, em 5 minutos de bola rolando deste primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. O placar tá assim, ó. Ponte Preta 0. ABC também 0. Central da bola. E hoje começa a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Às 9 da noite, o Al Ahly enfrenta o Inter Miami, jogo com transmissão da CBN Campinas. Sai jogando mais uma vez a equipe da Macaca, vem pelo ciclo central da gramada com o Lucas Cândido, ele gira o corpo, bota na frente, o lançamento era pro Everton Brito, sai o goleiro, Felipe Garcia faz a defesa e bota a ordem na casa do ABC, viu, Adriana? O Everton Brito tentou entrar no facão, né? O Lucas Cândido colocou no ponto futuro para ele tentou usar a velocidade, mas a bola foi muito longa, ficou melhor para o goleiro. Marcação do ABC tá adiantada, Carlão, bem adiantada. Não vai dar moleza, não. Vai tentar adiantar a marcação, dificultar a saída de bola da Ponte. A gente percebe aqui o Matheus Martins, que é o 7 pelo lado esquerdo, marcando praticamente homem a homem aqui as descidas do Maguinho, a Ponte encontrando dificuldades. Vem ABC, cruzamento na grande área, passa por todo mundo, vai sobrando aqui pela direita com o Jean Dias. Tem a marcação em cima dele, deu um tapa na bola, era pro Emerson. Chega antes dele para fazer o corte ali do meio campo, Carlos Eduardo, chegou rasgando, bota a bola para fora, arremesso manual para a equipe da Macaca. 0-0 o placar do jogo, 6:30, primeiro tempo. Ponte Preta com dificuldade de sair do campo defensivo nesse comecinho de jogo. Vai se ajeitando ali o Emerson Santos. Dá um tapa na bola pela frente da grande área com o Sérgio Rafael. Já encontrou lá o Leukovic. Leukovic toca na bola, vem o Everton Brito, domina, mas com falta, recebe a falta. O Everton Brito é falta para a equipe da Macaca. 0-0. 0-0, vai tocando a bola a equipe da Macaca. Tem torcedor do ABC aqui no Moisés Lucarelli, hein? Daqui dá pra ver alguns torcedores ali do ABC para acompanhar a equipe aqui aqui em Campinas. Que coisa. É pessoal que mora por aqui, né? Porque é longe pra caramba, né, Dri? Deve ser isso, né? Cabela, eu contaria aí pelo menos uns 30, 40 torcedores do ABC, mas como não vieram com batuques e cantarolando, eu acredito que não são de organizadas, devem ter se organizado para sair aqui da região mesmo para vir para o Majestoso. Trabalha o ABC no campo de ataque, tentava a finta ali pelo meio, Jonathan Carlos. O Jonathan, olha errada a bola, sai jogando, recupera o ABC, a batida de fora da área, para fora do gol, Bruno Leite. Na frente da grande área, encheu o pé na cara da bola, mas ela subiu demais, foi para fora na saída errada da Macaca, Adri. Com muita dificuldade nessa saída de bola, né? E o ABC vai aproveitando. É a segunda tentativa de chute. Agora, dessa vez, o Bruno Leite. Pra sorte da Ponte de novo. Essa bola foi sem direção. É só tiro de meta e aquela saidinha que preocupa.
Se preocupa ainda, viu? Se preocupa ainda. Tenta sair jogando a equipe da Macaco, o lançamento vem ali pelo meio. Everton Brito não consegue o domínio, perde a bola. Já recupera a equipe do ABC, lá pela direita com o Lucas Mota. Ele bota no campo de ataque, faz o lançamento por ali. Vem trabalhando o Jonathan Carlos, bota na linha de fundo. Cruzamento rasteiro pro meio da área, sobra de bola, batida cruzada pra fora do gol. Teve desvio no meio do caminho, a bola vai pra fora e escanteio, Adriana. O chute foi do Jonathan Carlos, cruzado. Pra sorte, essa bola desviou no meio do caminho. O gol do ABC tá muito maduro. Tá vindo pra cima, com tudo. Daqui a pouquinho o Carlão vai falar, porque tem um escanteio ali pra equipe do ABC, 8 minutos e 40. Vai se ajeitando lá pra fazer a cobrança. A equipe do ABC, todo mundo no meio da área ali, os jogadores da Ponte Preta se ajustando na marcação dentro da grande área e fora dela também, porque tem 3 jogadores aqui perto da lateral, aqui numa possível jogada ensaiada. Um deles ali é o Jonathan Carlos, que tá por ali. Vem a escanteio para a equipe do ABC, vai todo mundo lá pro meio da grande área. Escanteio anterior, subiu o Ítalo sozinho. Pintou cruzamento na grande área, o Ítalo de novo para fora do gol. De novo. O Ítalo tava totalmente livre, ele escolheu o canto e jogou pra fora, Adriana! Foi o lance capital para as primeiras vaias começarem aqui no Majestoso. O torcedor já vai ficando preocupado. Essa bola, esse escanteio foi muito bem cobrado, fechadinho. Por muito pouco estreante, o Ítalo não vai às redes. A Ponte muito lenta e com muitas dificuldades para começar esse jogo. Ô Carlão, eu até ia perguntar para você, mas agora o Emerson voltou lá no meio da área lá. A Ponte Preta, nos jogos anteriores, sempre jogava com o Emerson ali como líbero, ou então como um terceiro zagueiro ali, entre os zagueiros da Ponte. E não começou desse jeito, agora que ele voltou lá para ajudar ali no meio, olha lá. Se fosse permitido a pedida de tempo, como é no basquete, como é no vôlei, o Alberto já teria que ter pedido. Porque a falha de muitas falhas, aliás, falha de marcação na bola aérea, o Ítalo teve 2 oportunidades, um jogador como ele não costuma desperdiçar, as chances foram claras de gol, ele não conseguiu colocar para dentro. A transição muito lenta, até agora a Ponte não ofereceu qualquer dificuldade à defesa do ABC. Elvis muito bem marcado também, e essa saída de bola. O Emerson não conseguiu se entender com os zagueiros na saída de 3, fez ali, entregou no pé do jogador do ABC. Então, se pudesse pedir um tempo, já pediria, mas não pode. Então o Alberto tem que tentar aí corrigir estas falhas, porque até agora só deu ABC. ABC tentava jogada ali à frente da grande área e ficou sentido Jean Dias. Trabalha, sai de bola a equipe da Macaca, Maguinho cai no gramado, pé de falta, o árbitro da vantagem, Gé, recebe aqui pela direita, encarou a marcação, puxou pela meia, encontrou o Elvis de primeira, passou pro Everton Brito lá pela esquerda, tem marcação pra cima dele do Otávio, Everton Brito protege, gira o corpo, levanta a cabeça, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, em cima dele tem o Carlos Eduardo, faz a pressão ali pra cima, devolve a bola no Elvis pela meia esquerda, que tenta o recuo, foi feito o corte ali antecipado, Simon chega, recua lá para começar de novo com o Diogo Silva. Torcedor não gosta nem um pouquinho de como a Ponte está se apresentando aqui no Moisés Lucarelli. Vamos girar mais uma vez tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e 20 de bola rolando, primeiro tempo de jogo. É a 9ª rodada da Série C do Brasileirão, metade, hein? Metade do campeonato da fase de classificação da Série C. E o placar está assim, ó. Ponte Preta 0. ABC também 0, viu, Lupe? Central da Bola. No outro jogo da rodada, o Ituano vai empatando com o São Bernardo em 0-0. Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB vai vencendo o Goiás por 1-0. Futebol Globo CBN. Carlão, você falou antes de começar o jogo que o grande problema da Ponte poderia ser o entrosamento com várias mudanças para esse jogo, mas teve 15 dias para trabalhar. Mas não tá legal, não. Não tá legal, mas o jogo pode ser completamente diferente do treinamento, né? Então a Ponte sofre não só com o entrosamento, mas sofre com o forte poder de marcação do ABC. Os principais jogadores da Ponte não estão conseguindo jogar. E outra, nervosismo. Maguinho e Gé já discutiram. Matheus Martins vem com a bola, abriu com o Lucas aqui pelo lado direito, desvio da grande área, bola pra fora. Escanteio, é pro ABC lá pela direita, dessa vez chegando a equipe de Natal, Adriana. E era de novo o Ítalo fechando por ali, ele começou a jogada ajudando a construção perto do meio-campo, correu pra grande área, um pouco depois da marca do pênalti, quase conseguiu desviar, jogador ponte pretano desviou antes,
Agora tá um debate. O Bandeira me parece que primeiramente assinalou escanteio, agora ele corrigiu. Impedimento. Vai marcar tiro de meta. Ou impedimento, entendeu? Ou tiro de meta ou impedimento dado ali na descida da equipe do ABC, mas já cobrado pela Ponte. Vem pro campo de ataque, a bola tocada, Jean Dias. Recebeu, dominou, abriu pela direita, o Elvis está por aqui, rente a lateral do campo, encarou a marcação, brecou, penteou a bola, toca mais atrás, trabalha com o Maguinho, fez o passe com o Emerson Santos, que recua. Com o Simon, para começar tudo de novo, a equipe da Macaca no sistema defensivo. Lucas Cândido, lado esquerdo, recebe, toca na frente pro Zé, não consegue o domínio, o árbitro pega uma falta em cima do Zé. Falta do Otávio em cima do Zé, falta que favorece a equipe da Macaca, Adriana. O Zé tomou uma pancada agora, tornozelo esquerdo, sente um pouco, mas já vai se levantando sem problemas. O Elvis, imagina quem vai levantar essa bola para a área, jogadores, principalmente aqueles com estatura privilegiada, já vão caindo aqui para a grande área do ABC. Olha lá o Elvis, faz opa! Ligar o sol. Quando liga o refletor aqui, parece que liga o sol. O que é isso? Eu vi que tava alguma coisa estranha, tava escuro, Carlão. Nossa, deu até uma aliviada aqui no visor, rapaz. Rapaz do céu, o que é isso? Falei, nossa, troquei o óculos de repente? Não, acender a luz. Que beleza! 14 minutos de bola rolando desse primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, tem falta pra Macaca ali pela intermediária, tem o Elvis por ali e também o Leokovic. Os dois estão ali na cobrança da falta, é falta pra Macaca, o Elvis tá lá, vai pra cobrança a equipe da Ponte, correu o Elvis, faz o levantamento, vem bola pra área, sobe a zaga do ABC pra fazer o corte e já sai jogando em velocidade o Elvis para a jogada, o árbitro falou que não foi nada não, falou que foi no ombro. Falou que não foi nada, segue o jogo, Jean Dias com ela, domina, puxa pela meia, trabalha, rola a bola, Emerson Santos, devolve, lado direito, Elvis, livre de marcação, pintou cruzamento, bola na área, teve desvio, pega o goleiro. Felipe Garcia faz a defesa depois da chegada da Ponte, que não foi assim tão perigosa, Adriana Almeida. Mas pelo menos já se organizou de uma maneira diferente, né? Eu ainda tô em dúvida se não foi falta mesmo ali o encontrão do Elvis, mas uma roubada de bola interessante que pegou a defesa do ABC um pouco mais desprevenida. Olha a Macaca. Tem Macaca, lançamento é lá pro Zé, lá pela esquerda ele dominou, já jogando a bola pra área, faz o break à frente do Otávio, procurou alguém, buscou, carregou, gingou pra lá, pra cá, foi na linha de fundo, bateu cruzado, espalma o goleiro, sobra de bola com Wellington Reis, sai jogando lá pela direita com Jonathan Carlos, faz a finta, escapa da marcação do Lucas Cândido que vem fazendo falta. Para o jogo, comete falta, o jogo tá parado e o técnico Alberto Valentim não gostou nem um pouquinho dessa falta do Lucas Cândido, viu, Adriana? Não gostou, mas quem gostou do chute do Gé foi o Elvis. O Gé praticamente resolveu sozinho, perto da linha de fundo pelo lado esquerdo, chutou, obrigando a primeira defesa do Felipe Garcia no jogo, e o Elvis aplaudiu, como quem diz, tem que chutar pro gol. Tá certo, tem que chutar, tem que experimentar. Não tinha E outro, tá todo mundo marcado no meio da área também, né, Carlos? Foi o melhor momento da Ponte, né? Na jogada que começa pelo lado direito, o Everton Brito finalizou ali, depois no lance seguinte já teve essa jogada do Gé, né? E o Elvis encontrou uma brecha, né? O Gé ali do lado esquerdo e o Gé finalizou a jogada, isso que é importante. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 16 minutos passados de bola rolando. É o primeiro tempo do jogo aqui no Majestoso. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. ABC. Que vem pra cima, o ABC aqui pelo lado esquerdo, carregou a bola, preparou a batida, explodiu no Simon. Ela sobra com o Jean Dias, já toca na bola pro Everton Brito, carrega, trabalha com Gé, chegou no campo de ataque pela direita, marcação encostada pra cima do Gé, ele chamou pra dançar, gingou pra lá, pra cá, carregou, buscou pela meia, toca mais atrás pra começar de novo com o Maguinho. 0 pra Macaca, 0 também pro ABC, viu, senhor Antônio? Central da bola. Opa, senhor Carlos, vamos então acompanhar o que está acontecendo nesse mundão do futebol. Ituano 0, São Bernardo 0, Série C do Campeonato Brasileiro, e tem um jogo em andamento pela Copa Paulista. O Grêmio Prudente vai vencendo o Monte Azul por 1-0. Monte Azul, hein, do pai do menino Ney. Futebol Globo CBN. Passamos de 17 minutos, tem uma falta pro ABC ali pela intermediária, pode levar um certo perigo lá pro Diogo Silva, viu, Adriana? É o Jonathan Carlos quem sofreu essa falta, mas é o Carlos Eduardo quem tá ali com a bola, perto da bola, uma falta frontal, longa distância, mas o Diogo Silva pede a armação da barreira por ali. Tá longe, tá mais pro círculo central do gramado do que pra meia-lua da grande área. Quem se ajeita ali é o Carlos Eduardo, toma a distância, mais atrás tem o Wellington Reis, por ali também, mas ó, o Carlos Eduardo ficou pra cobrança da falta, bateu direto pro gol, foi pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe da Macaca com 17:40, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo.
Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Ponte Preta faz lançamento, vem bola pro campo de ataque, o Gé só resvala de cabeça. Bateu ali no cucuruco do Gé, sobra lá com o Felipe Garcia que está jogando rapidamente com Otávio. Já dá um tapa na bola pro Lucas Mota lá pela direita, faz de domínio, marcação do Everton Brito, encosta para cima dele, devolve no Otávio. No campo defensivo trabalha a equipe do ABC, tocando a bola de um lado e de outro, buscando espaço por ali, quem chega é o Wellington Reis. Recebe, domina, o Elvis aperta, ele toca a bola com o Bruno Bispo. Escapa da marcação do Gé, vem carregando na perna canhota, ele joga no campo de ataque, lançamento lá na frente, era pro Ítalo, o Simon chega primeiro, devolve lá com o Diogo Silva, sai trabalhando o goleiro da Macaca, ajeita na perna canhota, que despacha pro campo de ataque, muito forte pra ninguém, foi mais pra você aí, Adriana Almeida, do que pra qualquer outro jogador da Ponte, viu? Mas o Felipe Garcia estava bem atento aqui, já correu para evitar que a bola saísse. O ABC quer jogo, Cabela. E eu justamente ia perguntar isso pro Carlão. O ABC, vou pegar a frase da Adriana, quer jogo. E a Ponte, Carlão? A Ponte também quer jogo, só que ela encontra mais dificuldades, né? O ABC, ele tem um conforto de jogar fora de casa, então ele pode jogar um pouquinho retraído e quando sai com muita força. E a Ponte, ela tem que criar. E é a principal dificuldade dela. Essa bola não passa pelo meio campo, o Elvis não consegue participar como tem participado nas últimas partidas. O Gé, que é um cara importante, é um protagonista, não consegue pegar essa bola boa para finalizar, a não ser naquele lance do lado esquerdo. Então é uma Ponte que está sendo envolvida pelo sistema de marcação do ABC. As extremas também não estão participando. Jean Dias, o Maguinho não consegue fazer ultrapassagem. O menino Léo Kovic ainda muito tímido. Então a Ponte encontrando muitas dificuldades para furar esse bloqueio do ABC. E o ABC até aqui confortável no jogo. Trabalha a Macaca na saída lá pela esquerda com o Sérgio Rafael. Sérgio tá ali, devolve com o Emerson Santos. Faz o domínio ali como terceiro zagueiro pela frente do círculo central do gramado. Já toca no ataque. Fez o lançamento. Se estica. Lucas Sampaio para fazer o corte. Chega do outro lado tem o Lucas também. Só que o Lucas Cândido não consegue o domínio. Ítalo joga a bola no campo de ataque. Vem Sérgio Rafael por baixo. Corta da primeira. Tenta a bola dividida na segunda. Ela sobra com o Carlos Eduardo. Mantém no campo de ataque o ABC lá pela direita com o Lucas Mota. Ele vem carregando lá pela ponta direita. Preparou o cruzamento na área. Desvio. Olha o Ítalo de cabeça. A bola bateu no Maguinho. Quase que pega o goleiro do contrapé, o Diogo Silva, viu, Adriana? Se o Ítalo fosse uns 10 centímetros mais alto, ele conseguiria ter cabeceado essa bola. Aí depois ela chegou de surpresa ali no Maguinho. Ainda bem que ela bateu fraquinho e voltou pro goleiro da Ponte. Mas o ABC vem de novo. Já vem o ABC de novo, aqui pelo lado esquerdo, trabalhando o Matheus Martins, como ela invadiu a área. Chega por baixo o Emerson. Faz o desvio, joga a bola para fora, outro escanteio que favorece a equipe do ABC. É o quarto escanteio no jogo, o quarto para a equipe de Natal, viu, Adriana? O quarto, e o time do ABC, ele quer jogo, mas também não tem tanta pressa, né? Agora o Jonathan Carlos caminha ali para a cobrança do escanteio. O curioso é que todos os escanteios são pelo lado esquerdo do ataque do ABC, agora mais um deles. Carlos Eduardo também se aproxima por ali, sempre dois do ABC ali para a cobrança do esquinado. Tá lá o Carlos, estão lá, né? O Carlos Eduardo e o Jonathan Carlos, mais aberto o Matheus Martins. O restante tá tudo lá na área, todo mundo lá na área. Cuidado com o Ítalo aí, viu, galera? Escanteio para a equipe do ABC, lado esquerdo. Passamos de 21 minutos deste primeiro tempo, autorizada a cobrança. No meio do caminho bateu no rosto ali, que é o Maguinho que tá ali. É o Maguinho, foi a nocaute, hein, Adriana? Vai precisar ser verificada ali a situação do Maguinho, o árbitro já tá vendo e o pessoal do staff Ponte Pretano já correndo por ali para atendê-lo. Caramba, mas foi no rosto dele, isso daí dói uma barbaridade. Já levantou o Maguinho, parece que tá tudo bem com ele ali. Vai jogar só uma água no rosto ali, aquela famosa água benta, né? Pra dar uma aliviada na bolada que ele tomou no meio do rosto ali. 21 minutos e 50, 0-0. Tem arremesso manual no campo de ataque para a equipe. E o Maguinho tentando passar a água no rosto ali dentro do campo. O árbitro mandou ele sair, saiu. A Ponte fica momentaneamente com um a menos, hein? Momentaneamente com um a menos. Tem arremesso manual aqui pela esquerda, Lucas Sampaio. Na cobrança com as mãos, joga lá no bico da pequena área. Teve desvio de cabeça lá pro meio. Não tem ninguém no ABC. Só o Léo Kovic que tá por ali. Faz o domínio, marcação do Jonathan para cima dele, recua com o Sérgio Rafael, que despacha para o campo de ataque, faz o lançamento. Otávio responde para o ABC.
Bola sobra lá pela esquerda, vai trabalhando o Everton Brito, escapa da marcação de 2 jogadores, passa pelo terceiro e gira o corpo, já busca o campo de ataque, vem com o Emerson Santos, não tapa na bola pela direita, por ali quem chega para fazer o domínio é o Jean. O Jean Dias chega, domina, volta mais uma vez com o Saib, tá lento, não tem a transição ali no meio, Carlão. E muita ligação direta também, né? Aí fica fácil pro sistema defensivo, a transição lenta, os volantes não conseguem articular com rapidez, essa bola não passa pelo Elvis também, por isso a Ponte vai encontrando muitas dificuldades na criação. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 22:50, primeiro tempo de jogo, 9ª rodada, Série C, Brasileirão 2025, placar CBN tá assim, ó. A Macaca vem no ataque com o Baguinho pela direita, cruzamento muito forte. Cruzamento muito forte, a bola vai do outro lado, vai pra fora, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do ABC, Adriana. O Jé fechava por ali, mas o Maguinho colocou a bola mais à frente do que a linha de alcance do atacante ponte pretano. Só tiro de meta. Conferindo, placar do jogo. Ponte Preta. 0 pra Macaca. ABC. 0 pro ABC também, Lupe. Central da Bola. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, hoje às 9 da noite tem a abertura oficial do torneio. O Al-Ahly encara o Inter Miami, o time do Messi. O Palmeiras entra em campo amanhã, 7 da noite, para enfrentar o Porto. Futebol do CBN. Vem Ponte pro campo de ataque, desvia o Gé, sai correndo atrás da bola, o Otávio faz a marcação, o goleiro sai da área, dá um bico na bola, o Felipe Garcia bota pra fora do campo, arremesso é manual pra Ponte. Lá pelo lado esquerdo já vai se ajeitando o próprio Everton Brito, fez a cobrança pro Gé, fez a finta, escapou da marcação, chegou na área, foi na dividida, bola prensada, a bola sobra com o goleiro. Faz a defesa e bota a ordem na casa do ABC. O Felipe Garcia, Adriana. Tá indo na base da raça, da coragem, tentando resolver tudo de uma vez sozinho, o Gé. Agora ele adiantou, tava muito bem marcado e o ABC já repôs a bola. O Gé é outro Gé, né, Carlos? Que nós vimos ano passado, né? Sim, tecnicamente evoluiu bastante, né? Nesta Série C é um fator de desequilíbrio favorável à Ponte. E por falar em jogadas ofensivas, a primeira que deu certo aqui, né? Numa dobra entre o Maguinho e o Jean Dias, é assim que tem que ser, a ultrapassagem dos laterais. Agora, o cruzamento tem que ser um cruzamento perfeito, claro, para o Gé finalizar. Olha, Jean Dias recebe na direita, encara a marcação do Lucas Sampaio. Prepara o cruzamento, teve desvio, bola para fora, escanteio. Quinto no jogo, primeiro para a equipe da Macaca, Adri. Quando o Jean Dias ia cruzar, o Lucas Sampaio fechou a porta. Bola até bateu no rosto do lateral do ABC. Escanteio para Ponte Preta pelo lado direito do ataque. É o primeiro por ali, Cabela. Todo mundo lá não é o Elvis que veio na cobrança. Foi Jean Dias na bola. O Everton Brito ali do lado. Mais atrás o Elvis. Restante na área. Todo mundo por ali. Vem cobrança para a grande área. Favorecendo a equipe da Macaca. Lado direito, 25. Toque CBN marcou 25. Escanteio para Ponte. Jean Dias na bola. Tá autorizado. Correu para a bola. Preparou. Levantamento. Primeiro pau. Teve desvio. Bola atravessa todo o campo, lá do outro lado vai sobrando. O Elvis saiu aqui da lateral para pegar a bola no escanteio. 3 dedos na bola, cruzamento, desvio, bola para fora. Outro escanteio para Macaca, dessa vez é lá pela esquerda, Adriana. É incrível como a bola procura o Elvis. Ele saiu pro outro lado, oposto do escanteio. Mas aí depois que o Emerson Santos resbalou nessa bola, ela veio de novo pro Elvis. Cruzamento bonito que ele fez, foi interceptado. Agora é o 10 que vai cobrar o escanteio, Cabela. É lá pela esquerda, vai o camisa 10 da Macaca, de perto da direita pro levantamento, vem no primeiro pau, sobe Otávio. De cabeça para fazer o corte, ele tira da grande área, joga para fora, arremesso é manual para a equipe da Ponte, que parece, Carlão, parece que tá abrindo o olho pro jogo. Já tá encontrando alguns espaços aqui, principalmente pelo lado direito, que é o principal lado da Ponte, né? É uma jogada importante que ela tem, essa dobra do Jean com o Maguinho. O Léo Kovic ainda tá tímido ali por aquele setor, mas jogando pelos lados já consegue encontrar brechas. Maguinho domina, recua, Simon fica com ela lá para começar de novo. Passamos de 26, então vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 26,5, primeiro tempo, Série C, Brasileirão, placar CBN, tá assim, ó. Ponte Preta. A Macaca tem 0. ABC. O ABC também tem 0, viu, Antônio Lupe? Central da Bola. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, 0-0 também para Ituano e São Bernardo. Liga das Nações de Vôlei, o Brasil venceu a Ucrânia num jogaço, 3-2. E na Liga da Bielorrússia, o Neman bateu o bate por 5-1 fora de casa. Olha, a ABC chegou na grande área, lá pela direita, Lucas Mota pintou cruzamento na grande área, Simon cortou na primeira, ela sobra lá com o goleiro Diogo Silva.
Chegada perigosa do ABC lá pela direita, Adriana Almeida. Perigosa e rápida, né? A caída aqui pelo lado direito. E aí os jogadores pontepretanos conseguiram recompor esse setor defensivo com rapidez. Destaque para o Simon, que desviou. E aí o Diogo Silva colocou. Agora ele tá marcando o quê ali, Cabela? Os 8 segundos? Não, ali é o escanteio, né? A bola chegou saindo lá na bola ou foi os 8 segundos do goleiro? Eu não vi qual foi. Ali eu acho que o árbitro está interpretando que a bola saiu. Que a bola saiu naquela jogada. Na jogada anterior ali, que a bola teria saído. Muito bem. Agora vacilo, né? Cabelar. Estourão, então, né? Cabelar. Estourão. Oi. 8 segundos na mão do goleiro. 8 segundos. 8 segundos? 8 então. segundos. 8 segundos da Cara, bola. 8 segundos. Pois é, 8 segundos é só em Fez e Peão que tem não, tem também no futebol. Trabalha mais uma vez a cobrança do escanteio, a equipe do ABC, vem bola pra grande área, sobe o Emerson. Nossa senhora! Segura! Que coisa de louco, hein? Cara, juro, 8 segundos a Ponte necessitando do resultado. É só com a macaca, não tem jeito, essa foi incrível. Que beleza, hein? Vem mais uma vez o ABC no campo de ataque, o lançamento é lá pela ponta canhota, sobe por ali. O Bruno Leite, tem também o Maguinho tocou na bola, correu, evitou a saída. Lucas Cândido. Era ele ali, era. O Lucas Cândido, ó, foram 3 lances que eu vi do Lucas Cândido terríveis hoje. Tá mal o Lucas Cândido ali no meio campo da Ponte. O Carlão fala daqui a pouquinho. O Ítalo toca na bola, rolou. Carlos Eduardo de frente pro gol, bateu. Espalma Diogo Silva. A bola veio queimando ali pelo meio, ele botou para escanteio, Adriana. Veio queimando porque fez uma curva incrível, Cabela. Eu acho que, na verdade, na trajetória, ela mudou de lado 2 vezes. Até por isso, o Diogo Silva realmente tinha que espalmar para escanteio. Tentar pegar essa bola seria um perigo. É mais um escanteio para o ABC. É lá pelo lado direito, vem cruzamento, teve desvio no primeiro pau, ela sombra aqui do outro lado, por ali, quem chega na bola para fazer a batida, Matheus Martins. Ele joga a bola nas mãos do goleiro Diogo Silva. Torcedor continua impaciente aqui no Moisés Lucarelli, também não é para menos. O Diogo Silva bota a bola no campo da quem sabe agora não. Já rapidamente joga a bola para o campo de ataque, lançamento é pro Everton Brito lá pela esquerda. Chega Carlos Eduardo brigando com ele levanta, fica com a bola dominada. Vem carregando, passa por um, toca do lado, Gé ali pela frente da grande área. Preparou a batida, fintou, preparou, bateu rasteiro na trave! Chega Jean Dias, na dividida, bota pra fora e que jogadaça do Gé! Jogadaça do Gé, Adriano Almeida! Ele foi cortando pra dentro, beirando a grande área, até conseguiu o espaço ideal pro chute. Chutou, aquele chute que bate no morrinho artilheiro. O Felipe Garcia já tinha passado dessa bola. Que caprichosa beijou a trave. O goleiro do ABC depois vibrou muito, como até se tivesse sido um gol. Porque ele viu melhor chance da Ponte no jogo até agora. Carlão de Freitas, que jogada bonita do Gé, de novo ele, né? E o Gé lutando com as próprias forças, né? Brigando sozinho ali com o sistema defensivo do ABC, fazendo jogada individual, que não era muito a dele, ele demonstra estar em dia, né, tecnicamente, e criou uma chance incrível pra Ponte. Ponte Preta toca a bola, campo defensivo, Diogo Silva faz o lançamento no meio do caminho, quem sobe de cabeça, Bruno Bispo, devolve, o Ítalo recebe, lá na área livre de marcação, girou, bateu o rasteiro pra fora do gol! Todo mundo reclama e o auxiliar mostrou alguém que estava dando posição ali no meio da grande área, viu, Adriano Almeida? Alguém que dava posição e o restante todo reclamando de impedimento. A defesa pontepretana parou, achando que o Bandeira ia subir o instrumento e não. Tinha algum jogador dando condição e por isso a jogada foi concluída para sorte da Ponte sem o gol do ABC, tiro de meta. Era o Ítalo de novo, é o Ítalo de um lado e o Gé do outro. Toca a bola, a equipe da Macaco, o Gé tenta fazer o domínio, briga pela bola, faz a proteção, vem com ela, protege, foi puxado pela camisa, levou vantagem, carregou, aqui encarou a marcação, chegou pra cima dele, veio por baixo, mais uma vez para fazer o corte ali pelo meio, a equipe do ABC, sai jogando ali no sistema defensivo com o Wellington Reis, vai trabalhando e o Gé vai brigando, vai trombando com todo mundo e eu vou girando. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 31 minutos deste primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. O placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. ABC. 0 para o ABC que vem para cima lá pela direita com o Lucas Mota. Pintou cruzamento na grande área, desvio de cabeça, passa por todo mundo, vai para fora. Aqui 0-0, Lupe. Central da bola. Início da Copa Paulista, hoje à tarde o Primavera ficou no empate com o Rio Branco em Americana 0-0.
Em andamento, o Grêmio Prudente vai vencendo o Monte Azul por 1-0. Em andamento também pela Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB vai vencendo o Goiás por 1-0. Futebol do CBN. 32 minutos e 20, sai jogando a macaca o Simon, ligação pro campo de ataque no meio do caminho, quem sobe de cabeça para fazer o corte foi o Lucas Sampaio, bota a bola para fora, arremesso manual para macaca, campo defensivo. Tá 0-0, 32 minutos e meio. E o torcedor sente esse momento ruim da Ponte, não é só no jogo, é nos últimos jogos aqui, e fica em silêncio, né, Carlão? Vai dando sinais de cansaço dentro da competição, né? Não, tá se sustentando na primeira colocação, mas só Deus sabe como, né? Porque a Ponte não tem correspondido nas últimas partidas e hoje também, jogando muito mal. O ABC, Cabelo, apesar dos escanteios terem sido todos aqui praticamente do lado esquerdo, mas vai se aproveitando muito ali, né? No lado direito de ataque do time potiguar, o lado esquerdo de defesa da Ponte. O menino Léo ainda não conseguiu se encontrar, o Everton Brito precisa recompor nessa marcação, mas até aqui o ABC vai encontrando muita facilidade ali pelo lado esquerdo de defesa da Ponte. 33, Ponte toca a bola, recebe ali pelo círculo central do gramado do Lucas Cândido. Sérgio Rafael lá pela esquerda, zagueiro para zagueiro de novo. Simon, torcedor não gosta desse toquinho de bola aí do campo defensivo. Maguinho com ela, fez o passe ali pelo meio com o Emerson Santos, encosta a marcação para cima dele do Bruno Leite. Bola recuada, torcedor chia. Chega lá o Simon para ficar com ela, busca alguém, ninguém se apresenta. Sérgio Rafael de novo, fez o passe lá pela esquerda com o Lucas Cândido. Tem aberto lá pela esquerda o Leukovic, ele prefere o toque no meio, passou errado de novo. Errou de novo Lucas Cândido. Vem ABC pro campo de ataque. O Ítalo toca na frente e faz o lançamento. Muito forte. Fica lá com o Diogo Silva, está jogando, pois não. O Elvis não está encontrando espaço para jogar. O que tem acontecido? Ele tá caindo aqui pelos lados agora, ó, lado direito para tentar ajudar na saída de bola. Então, sem o Elvis, o que faz? O ABC deixa essa bola para sair com o Lucas Cândido, com o Emerson, com o Sérgio Rafael, que logicamente não são jogadores bem dotados tecnicamente. E aí o ABC recompõe, marca o camisa 10, que é o principal jogador, é o principal articulador, e como a Ponte não tem qualidade para sair sem o Elvis, a bola sobra lá. O que aconteceu agora? A bola saiu com o Leukovic, já está com o ABC de novo. Mais um erro do Lucas Cândido. Mais um erro do Lucas Cândido e mais um erro na saída de bola da Ponte. Então o Alberto vai ter que procurar alguma situação nessa saída de bola, fazer com que essa bola passe pelo Elvis para a Ponte se encontrar no jogo, porque agora estamos com 34 minutos, uma bola na trave da Ponte, muito mais em virtude da qualidade do Gé do que propriamente uma jogada bem organizada, bem feita pelo ataque pontepretano. 34 minutos e 40, sai jogando o Emerson Santos, escapa da marcação do Ítalo, dá um tapa na bola, faz a abertura pela direita com o Maguinho, vem Ponte pro campo de ataque, é pela direita, marcação do Matheus Martins pra cima dele, recua com o Simon, faz o domínio, o Simon ali livre, todo mundo marcado, ninguém consegue sair de uma marcação ali da equipe do ABC, a Ponte vai tocando a bola, de um lado do outro, Leukovic faz o domínio, puxa ali pela intermediária, devolve, lá atrás de novo com o Lucas Cândido, 35, Adriano Almeida, banco de reservas da equipe da Macaca, conta pra gente quem tá ali ao lado do Alberto Valentim. Pois não, Cabela, além do goleiro Pedro Rocha, o Rodrigo Souza, o Toró, olha a Ponte. Tem Ponte, lançamento feito lá pela esquerda, pode, vai lá, Adri, vai lá que a bola foi fora. Vamos lá, então, Toró, João Gabriel, Vicente Concha, Luiz Felipe, Pacheco, Danley Santos, Diego Tavares, Serginho, Léo Oliveira e Gustavo 25. Serginho e Léo Oliveira, seriam opções para esse meio campo para tentar dar uma agilidade? Ou o próprio Diego Tavares, mas eu acho que o Serginho seria sim uma opção, né? De repente até no lugar de um dos volantes, a Ponte ela vai ter que se expor, não tem jeito, esse empate não resolve a vida da Ponte, corre risco até de perder a primeira colocação. Então acho que com o Serginho trabalhando com o Elvis no lugar de um dos volantes, poderia... O Lucas Cândido não acertou nada. Poderia surgir alguma coisa, porque o Serginho, apesar dos 33, 34 anos, ele tem força para recompor. Então ele poderia fazer essa função de um segundo volante, é um cara de criação, um cara leve que poderia dobrar com o Elvis no setor de armação. 36 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 placar do jogo, trabalha a equipe da Macaca ali pelo círculo central do gramado com o Sérgio Rafael, devolve no Simon, encosta a marcação do Matheus Martins, ele bota no campo de ataque ali pela meia com o Maguinho, abre com o Jean Dias, lado direito, devolve pela meia, Emerson Santos bota na frente, lançamento, forte demais. Bola pra fora, só tiro de meta mais uma vez para a equipe do ABC. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 36 minutos e 40 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, nona rodada do Brasileirão da Série C. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Tem 0 a Macaca. ABC. Também tem 0 o ABC, viu, Lupe? Central da Bola. 0-0 também é o placar de Ituano e São Bernardo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço pro Damião Potência, que tá conosco aqui no
no YouTube. O Aruan Marques também mandou mensagem. Meu Deus, que jogo horrível da Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Olha a Macaca no campo de ataque com Jean Dias pela direita, levantou a cabeça, buscou alguém pro passe, encontrou o Elvis ali na entrada da área, escapa da marcação, protege, gira de um lado, carrega de outro, sobrou com o Everton Brito, foi programado, pé de falta, o árbitro que não foi nada, o Elvis vai na dividida, bola espirrada, sobra com Lucas Sampaio, Lucas Cândido tava longe ali, foi o Lucas Sampaio, faz o corte, ela volta lá pela esquerda, mais uma vez vem a Macaca, ali com o Leukovic, toca a bola com o Everton Brito, tenta a finta, perde a bola, o Ítalo recebe, livre de marcação, bota mais atrás, faz a tabelinha, vem pelo meio, Bruno Leite, carrega pro campo de ataque, dá um tapa aqui pro Matheus Martins, carrega a bola pro meio, faz a finta, escapa da marcação do Maguinha, a bola esticou demais o Simon, fez o corte, agradeceu, fica com ela, já volta com o Everton Brito, opa! Deram uma sapatada ali no Everton Brito, o tal do Matheus Martins ali soltou o sapato em cima do 29 da Macaca, Adriana. E tomou cartão amarelo, Matheus Martins, o primeiro amarelo do jogo. Amarelinho ali pro camisa 7 da equipe do ABC Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Tava não. Pra mim não tava não. Né? O bandeira ali, o senhor Edevan de Oliveira levantou a bandeira, eu achei que não estava. E o Gé reclama uma barbaridade ali, viu, o Adriana? Eu também tive essa impressão que o zagueiro do ABC dava condição pro Gé. Mas reclamou, né? Vamos ver. Acontece que o nosso amigo Edevan de Oliveira estava mal posicionado. Ele estava pelo menos uns 3 metros atrás da linha da bola, viu? Da linha defensiva ali, viu? Que ele viu o lançamento. Já saiu sozinho aqui, levanta o trem aí. Vamos parar aí. Que é isso? 39 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, trabalha mais uma vez o Otávio na saída de bola errada, sobrou com o Everton Brito, rouba a bola, vem com ela, faz a finta, bota no ataque, encontrou o Gé, entrou na área pela direita, a bola escapuliu um pouquinho, mas atrás ele toca com o Jean Dias, prepara o cruzamento, bola na segunda trave, foi lá o goleiro, deu um soco na bola, tira o perigo, desmaiou lá o goleiro, o jogador da Ponte, hein? Não, tá tudo bem com ele, o jeito que ele caiu, Adriana, é Everton Brito, né? O Everton Brito. Agora ele caiu de novo. Eu não vi um choque tão forte, mas ele acabou sim se tocando com o Felipe Garcia. Por isso agora o massagista da Ponte, o Rogério, já chega por aqui pro atendimento. Vamos ver se vai precisar do atendimento dentro do campo, o Everton Brito. Do jeito que ele caiu, Carlão, olhando aqui de cima, achei que já tinha caído sem os sentidos ali. Ele já esparramou no gramado ainda ali. Bem que logo na sequência ele conseguiu mexer a perna ali, tá voltando, não precisou nem do atendimento. Acho que foi mais o susto mesmo. E a gente vê cada choque no futebol hoje em dia, Todo jogo, né? Todo jogo tem, né? Logo o futebol vai ter que ter igual o futebol americano lá, vai ter que ser igual a NFL. Vai jogar com ombreira, com capacete. Ficou muito físico, né, Cabelo? Acho que de uns tempos pra cá, muito físico. Então, por isso, essas jogadas, infelizmente, são constantes. Toca a bola, a equipe do ABC vem no ataque. Matheus Martins ali pela esquerda, tenta a bola enfiada. Teve desvio pra fora, escanteio. Mais um. 7º escanteio nesse primeiro tempo pra equipe do ABC, viu, Adriana? Mais uma vez pelo lado esquerdo do ataque, o Carlos Eduardo é quem tá por ali, é o que vai fazer a cobrança, mas normalmente o ABC coloca 2 jogadores sempre para decidir na hora quem é que vai cobrar o escanteio. Um deles é o Carlos Eduardo, tá lá com a bola, e o outro que está por lá também é o Jonathan Carlos, sempre ele, mais atrás o Matheus Martins. Ficam os 3 por ali para cobrança do escanteio que favorece o ABC. Passamos de 40, o toque CBN marcou, vem bola para grande área, autoriza o árbitro, levantamento ali pelo meio, sobe a zaga da Ponte. E a zaga da Ponte, você faz assim uma parêntese e coloca o nome do Bessim, Gé. Foi ele que subiu ali no primeiro pau para fazer o desvio, mas o ABC se mantém no campo de ataque lá com o Wellington Reis, toca na bola com o Ítalo lá na lateral do campo, ele recua para começar de novo com o Lucas Sampaio, que recua com o Felipe Garcia. Vamos girando o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 41 minutos, primeiro tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0, ABC também 0, Lupe. Central da Bola. O CRB marcou o segundo gol para cima do Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro. CRB 2, Goiás 0 e pela Série C, empate em 0-0 por enquanto. Primeiro tempo de jogo, Ituano 0, São Bernardo também 0. Ponte vem saindo com a bola dominada ali pelo meio, Everton Brito cai no gramado, pé de falta, o árbitro estava pertinho do lance, disse que não foi nada, segue o jogo, sombra de bola, batida.
pelo Jonathan Carlos, de fora da área, foi lá nas mãos do Diogo Silva e o torcedor começa a ficar meio que pé da vida nesse finalzinho do primeiro tempo, viu, Adriana? É, porque o ABC é mais enfático, né? Agora o Everton Brito também não vi falta. Dobrou os joelhos, caiu, ao invés de tentar avançar na jogada, mas desce a ponte. Descia. Ali pelo meio, a bola esticada, o Lucas Cândido não consegue domínio, ela sobra com o Wellington Reis. Faz a abertura lado esquerdo com o Sampaio. Tá por ali o Lucas Sampaio. Deixa do lado curtinho com o Matheus Martins. Ajeita na perna direita, devolve com o Wellington Reis ali pertinho do círculo central do gramado. Dentro do círculo central do gramado, o Jonathan Carlos recua para começar de novo. Vai tocando a bola a equipe do ABC. 0-0, reta final de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Alberto Valentim anda de um lado pro outro ali no banco de reserva, já tá pensando o que tem que fazer, né? Tá ali. Tá, como... Ih, rapaz, escorregou ali o Simon, o Sampaio foi pra cima, caíram os dois agora, a bola sobrou pela meia, toca a bola o Ítalo, voltou ali pela meia, Bruno Leite preparou a batida de fora da área, carregou mais um pouquinho, preparou o toque lá pela direita, lá do outro lado com o Lucas Mota, ele faz de domínio, foi pra tabela, recebe de volta, lá na linha de fundo, chegou lá na frente, preparou o cruzamento, desvio, bola pra fora. 8º escanteio do jogo, 8º para a equipe, aliás, o 10º escanteio do jogo, o 8º para a equipe do ABC, Adriana. E agora inverte o lado direito, escanteio originado da tabelinha entre Lucas Mota e Matheus Martins. A ponte vai tentando se achar na marcação ali para evitar o gol do ABC. 43 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 escanteio. É para o ABC, é lá pelo lado direito, vai se ajeitando lá para fazer a cobrança de perna canhota. Toma a distância lá o Jonathan Carlos. Vem bola para a grande área, tomou distância, perna canhota, levantamento feito, sobe a zaga, faz o quarto, ela sobra com o Carlos Eduardo. Devolve com o Jonathan, aberto, sobe a bandeira. Sobe a bandeira. Olha que essa foi infantil demais esse toque. O cara voltava lá da linha de fundo, tinha ninguém no meio da área. Bom pra Ponte Preta, viu, Adriano Almeida? Melhor assim, nesse último minuto regulamentar. Vou aguardando aqui para ver quanto teremos de acréscimos nesse primeiro tempo. Carlão, o jogador é profissional, poxa vida, né? Esse tipo de escanteio é infantil, né? Ou infantil, esse impedimento, né? Esse impedimento é muito infantil, né? Aí, até no dente de leite, o professor já explica. Ô, Cabelão, uma alternativa também, você estava pensando aqui, né? Olhando o Alberto Valentim pensar e eu tentando dar uma de Alberto Valentim, tá certo que eu não tenho a beleza dele, muito menos a conta bancária, mas, não sei, de repente abrir mão até de um atacante e colocar um cara ali junto com o Elvis, né? O Serginho, porque o Serginho ele tem esse faro de atacante também. Foi uma reversão aí, é isso, o Adriano Almeida? É, reversão Errou do estreante lateral. Leokovic Errou agora. lateral, Carlão. Nem do dente de leite Se o tem reversão, impedimento foi infantil, o arremesso errado, mais ainda, né? Mostra o nervosismo da Ponte, né? Porque tem a posse de bola, tem o lateral e perde o lateral por reversão. Aliás, hoje, reversão pra Ponte 8 segundos, né? Contra a Ponte. Que beleza, hein? Que coisa. Mais 2. E o Alberto Valentim vai à loucura aqui na lateral do campo, né? Porque lá, reversão de lateral é pra acabar, né? Tá louco. Então ele pode fazer assim, de repente tirar um atacante e colocar o Serginho junto com o Elvis na criação, né? E porque o Serginho também ele tem força para fazer esse terceiro atacante, né? E deixar o Elvis mais ali no meio como um organizador, porque a Ponte, todas as bolas, tudo ligação direta, ela não teve uma jogada de uma transição bem feita, a não ser aquela em 2 lances, né? Uma dobra aqui do Maguinho com o Jean Dias. Fora isso, ela não teve nada e o Gé brigando como um louco, não só no ataque como na defesa. O melhor da Ponte no primeiro tempo é o camisa 9, o Gé. Passamos de 45, vamos a 47 nesse primeiro tempo. Tem arremesso Maguinho aqui pela direita. Vai dar outra reversão. O Maguinho, cuidado, Maguinho. Presta atenção aí. Vai pro arremesso manual, a equipe da Macaca, lançamento foi feito. Gé, tenta o domínio, devolveu a bola bonito, passa ali pro Elvis, tentou toquinho ali pelo meio. Ele buscava a penetração ali pelo meio da área do Everton Brito. Leokovic de cabeça, faz o desvio, vem Lucas Cândido, toca nela, vem pro campo de ataque, briga pela bola a equipe da Macaca, chega o Elvis, de primeira, fez o toque aqui pela direita, chega Gé, brigando pela bola e cometendo falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do ABC. Já estamos no último giro do cronômetro. Falta para o ABC do sistema defensivo, vai terminar o primeiro tempo aqui, 0-0, torcedor tá bravo com o time da Ponte, não é pra menos. Ponte não criou nada, o Gé criou uma ou talvez 2, se a gente contar aquela bola na linha de fundo lá, 2 oportunidades para a equipe da Macaca e só, mas nada além disso, como disse o Carlão, não tem criação nenhuma. Ponte não consegue chegar criando, chega no individualismo, principalmente do Gé. Falta cobrada a bola no ataque, Simon de cabeça, desvia a bola, bota pra fora do campo, é manual pra equipe do ABC. O ABC tem o remesso manual, lado esquerdo, vai terminar o primeiro tempo, hein? Vamos chegando a 47.
Vamos chegando a 47 e o Lucas Sampaio olhou pro árbitro, ele foi lá quase que caminhando para fazer o arremesso manual. Chega lá para fazer o arremesso, o árbitro olha para ele, arremessa, joga lá na linha de fundo. Lá na frente tem o Matheus Martins, domina, coloca no gramado, cai, bota a mão na bola para fora, arremesso é manual, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0. ABC 0. Central da Bola. Apresentação: Antônio Lupi. 5h49, ponto final no primeiro tempo, o estádio Moisés Lucarelli, ainda bem, né? Ponte Preta 0, ABC também 0. Eu vou pro gramado do Majestoso para sentir o clima, como a torcida reagiu ao fim do primeiro tempo, hein, Dri? Olha, Lupe, eu diria que majoritariamente em silêncio, né? A organizada continua ali com seus cantos, seu batuque, nada muito alto. Não ouvi vaias, algo que chamasse atenção pelo lado negativo, mas também não teve o lado positivo de aplausos e apoio. Então, é um reflexo aí de que, pra mim, né, parece um Majestoso muito preocupado nesse início de noite de sábado. Aqui no nosso WhatsApp, a participação dos torcedores da Ponte que não gostaram nada desse primeiro tempo da Macaca contra o ABC, por enquanto 0-0. Ó o Paulo Kikuchi, tá aí pertinho da cabine, mas sempre participa conosco. Vamos à mensagem do japonês. Boa tarde, amigos da CBN. Sempre torcemos para a Ponte Preta, mas acho que o Valentim veio com a escalação errada. Emerson tem que jogar como zagueiro. Então a zaga seria Emerson e Sérgio Rafael ou Simon. Meio campo, Lucas Cândido ou Léo Oliveira, Serginho e Elvis. Gé, Brito e Jean Dias. Estamos sofrendo pressão do ABC. Tenha dó! Paulo Kikuchi, o nosso amigo japonês. Ó, boa tarde, amigo Lupe, é o Batata de Rio Preto. Ele tá de plantão, mas está acompanhando o Futebol Globo CBN. Um abraço pro Batata lá em Rio Preto e pro filho dele, o Batatinha, o meu xará, o Antônio. Ó o Antônio Wilson aqui, ó. Carlão, cadê o Toró? Ele tá com frio? É a mensagem do Antônio Wilson. Ó o Gramari, tá aqui com a gente também. Lupe, boa tarde. O Everton Brito tem síndrome de Fedato, jogador de segundo tempo. Carlão é velho e vai concordar comigo. Concorda com o Gramário, Carlão? Lembra do Fedato? Eu não lembro, mas ouvi muito sobre ele, né? E a Ponte e o Everton Brito realmente, quando entra jogando, não consegue desempenhar o mesmo papel quando entra no decorrer das partidas aí. É um candidato até a sair, de repente, se o Alberto Valentim pensar em trocar o esquema, o Everton não foi tão bem nessa primeira etapa. Concordo com o Gramário. A Rose mandou mensagem pra gente. Lupe, o Valentim precisa arrumar uma maneira de jogar em casa, senão não sobe. Olha, Rose, eu concordo com você, tá? Final do telefone 6937, porque time que não ganha em casa, como é que vai subir, ô Bolacha? Não sobe. Primeiro tempo, sei não, hein? Daqui a pouco o Carlão vai falar sobre o desempenho da Macaca. A última mensagem, boa tarde a todos, é o David de Jandira. O jogo vai começar às 18 horas, como sempre. Parece que a Ponte só acorda pro segundo tempo. Carlão de Freitas, o pessoal não gostou nada aqui nas nossas redes sociais desse primeiro tempo da Ponte Preta. Você concorda com o japonês? A escalação utilizada pelo Valentim, ela foi errada e por isso o desempenho não agradou? Olha, o Emerson no sistema defensivo, ele dá uma qualidade, né? Eu conversava até com o Cabelo aqui fora do ar, a defesa da Ponte, ela não passa segurança. Tanto é que o Ítalo cabeceou 3 vezes e o Ítalo é artilheiro. Ele não costuma perder os gols que perdeu, principalmente pelo alto, e vacilos da defesa da Ponte. Tem a ver sim, talvez o Emerson no sistema defensivo daria qualidade na saída de bola e também, né, ajeitaria ou ajustaria esta marcação. A Ponte não foi bem, se tivesse que ter um vencedor nesta primeira etapa, seria o ABC. 5h52, daqui a pouco o Carlão de Freitas volta para analisar tudo o que aconteceu nesse primeiro tempo e trazer uma solução pro Alberto Valentim. Essa será a função de Carlos Eduardo de Freitas. Ele não é bonito como Valentim e não tem a conta bancária dele, mas conhece de futebol muito bem e por isso pode dar uma luz ao treinador da Macaca. A Série C, por enquanto, o Bolacha, sem gols, viu? 0-0 Ponte ABC, 0-0 também Ituano e São Bernardo. Ainda hoje, 2 jogos. Botafogo e Caxias às 7h30 e Anápolis e Retrô também às 7h30 da noite. Amanhã tem o complemento da rodada com Londrina e Figueirense, Brusque e Tombense. Imagina o frio lá em Brusque, pelo amor de Deus.
Nossa, imagina lá em Erechim, onde o Ipiranga joga com Confiança, tem o Guarani contra o Itabaiana. E na segunda-feira, 2 jogos, o CSA contra o Floresta, o Náutico contra o Maringá. O intervalo, a gente já volta aqui no intervalo de jogo de, por enquanto, Ponte Preta 0, ABC também 0, Futebol Globo CBN. Pode ligar, porque aqui tem jogo. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Ponte Preta, ABC. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Já pega o seu chapéu que a Rota do Arraiá chegou. Você sabe onde tá rolando a festa mais próxima de você? Acesse o rotadoarraiá.com.br e fique por dentro de tudo que vai rolar no maior circuito junino do interior de São Paulo e sul de Minas. Aqui na Rota, o seu Arraiá tá garantido. Oferecimento Savenhago, juntos para te encantar. A loja perfeita é o nosso compromisso. Conselho de Classe. Toda semana, um debate sobre os rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Aos domingos pela manhã, Guilherme Muniz recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Central da Bola. Ponte Preta, ABC. Apresentação: Antônio Lupi. 5h56, intervalo de jogo, Ponte Preta 0, ABC também 0. Ó, o pau tá pegando fogo lá na divisão principal da Bolívia, hein, Carlão de Freitas? O Santo Antônio Bulo tá empatando em 1-1 com o Guabirá. E lá no Equador não para, hein? O Independiente Del Valle 1-1 também com o Libertad. O bicho tá pegando, hein? Lá saiu o gol. Mas aí no Majestoso, não. Ah, tem mais uma mensagem aqui, Carlão, antes de você comentar sobre esse primeiro tempo. O Antônio do Jardim Boa Esperança. Horrível. Time lento. Sem criatividade nem ofensividade. ABC, 10 finalizações. Ponte 2. No final, nosso técnico medroso vai dizer que o jogo foi equilibrado. O Antônio do Jardim Esperança está muito bravo com a Ponte Preta. Ó, o japonês aqui mandou mais uma mensagem: meio campo que não marca ninguém, mesmo assim a defesa não comprometeu, só ficou sobrecarregada.
Assim mesmo, acho que o Emerson daria melhor marcação na defesa. Penso que Léo Oliveira, Serginho ao lado do Elvis, o meio-campo sem o Lucas Cândido, pois ele não marca, só toca pro lado e pra trás. O japonês está muito bravo. Ô Carlão de Freitas, se você fosse Alberto Valentim, o que você faria na escalação da Ponte pro segundo tempo pra Macaca sair do jogo contra o time potiguar com os 3 pontos, com a vitória e permanecer na liderança da Série C, Carlos? Olha, Lupe, realmente eu acho que tudo que os torcedores, né, o que os torcedores escreveram aí, eu concordo na maioria dos casos, né? A Ponte sofreu muito na parte de criação. O Elvis entregue ao sistema de marcação do ABC e a Ponte ficou praticamente sem nenhum toque de criatividade nesse setor. E outra, né, a jogada pelos lados, nenhuma jogada saiu, a não ser uma, né, aquela que eu chamava atenção, numa dobra do Jean Dias com o Maguinho e o Gé brigando ali. E olha que ele criou, hein? Finalizou 3 vezes, uma na trave, jogadas individuais, ajudando na defesa também. Ele foi o principal jogador da Ponte e olha que a Ponte ofensivamente quase que inexistiu. E ele falou em várias finalizações aí, o torcedor, chances reais de gol, eu contei aqui nas minhas anotações, preto e branco, aliás. ABC 5 finalizações assim, com possibilidades do ABC marcar o gol. Então isso é muito grave, né? A Ponte jogando em casa, tendo a responsabilidade da partida, sem vencer na última vez que atuou no Moisés Lucarelli, e ainda sofre uma pressão do ABC. E outra, não criou uma chance praticamente, a não ser o Gé na jogada individual. Então isso é muito grave. Olha, Lupe, se eu fosse o Alberto, eu acho, o futebol se ganha no meio campo. Não adianta você colocar 5, 6 atacantes se não tiver um meio campo eficiente na parte de criação. Eu voltaria com o Serginho, abriria a mão de um atacante, né? Eu viria com o Serginho, ou então tirar um volante e colocar o Serginho também. É claro que aí a Ponte ficaria vulnerável, né? Já tomou um sufoco do ABC e correria alguns riscos. Mas eu tiraria um atacante e colocaria o Serginho, porque o Serginho ele tem força para fazer esse terceiro atacante e também ajudaria ali o Elvis no setor de criação. Pode ser uma alternativa. Ou de repente abrir mão do Lucas Cândido, colocar o Léo Oliveira e mais um atacante, né, para ter ali um volante, mais um volante que sai. O Dudu tá fazendo falta, viu? O Dudu e o Arthur. Porque o Arthur é um cara que cria uma alternativa ali pelo setor esquerdo. O Léo Kovic apenas se defendeu ali, né? Não foi um jogador importante, pouco apareceu, um mero coadjuvante dentro do jogo. O Arthur faz falta e o Dudu faz falta também, porque ele é esse volante que sai pro jogo. Né, o Dudu tem qualidade, consegue trabalhar com o Elvis, consegue fazer uma inversão, então está fazendo muita falta assim. Se eu fosse o Alberto, eu voltaria com o Serginho, ou na vaga de um atacante, para o Serginho fazer essa dobra com o Elvis e ter força para chegar sendo um terceiro atacante, ou então no lugar do Lucas Cândido, né, abriria a mão de um volante, mas teria ali um jogador de criação, e o Serginho também tem a força, apesar dos 33, 34 anos, ele tem a força para fazer a recomposição. Mas alguma coisa ele vai ter que fazer, porque a Ponte não ofereceu perigo à meta do Felipe Garcia, a não ser aquela jogada do Gé, né? Porque o Gé é um brigador, o Gé é um gladiador, não só na frente, mas no setor defensivo também ajudou, tanto é que ele deu um carrinho até perigoso ali no lado esquerdo de defesa da Ponte, né? Mas que ele salvou um cruzamento, poderia ser uma jogada do ABC ali que resultaria em gol. Mas eu voltaria com uma alteração para mexer nesse meio campo, para tentar ali um jogador para dialogar com o Elvis, né? Para fazer a famosa jogada de associação, para oferecer jogadas claras para os atacantes, né? Fortalecer as laterais também pelo lado direito, fazer essa inversão, confundir a defesa do ABC, porque a Ponte ela foi facilmente marcada, né? Não criou uma chance, defensivamente cometeu erros, né? O Ítalo cabeceou teve 3 oportunidades ali dentro da pequena área. Então os erros que a Ponte cometeu foram erros graves, em que poderia até resultar num resultado negativo nesse intervalo. O resultado negativo já tem de 0-0, mas poderia ir para o intervalo perdendo. Então ainda está em tempo do Alberto corrigir, de tentar melhorar esse setor de organização para que a Ponte possa dominar a partida, fazer com que o torcedor se envolva no jogo, porque o torcedor ficou muito preocupado, tanto é que o silêncio predominou nesse primeiro tempo. Então, tudo isso em virtude deste jogo complicado que a Ponte fez e um jogo em que o ABC foi merecedor até do resultado melhor. Então, a gente espera que o Alberto tenha corrigido essa situação, observado, né, principalmente no setor de criação, para que a Ponte possa voltar melhor para a segunda etapa.
Esse é Carlão de Freitas, analisando esse primeiro tempo e projetando o que faria se fosse o treinador. A Ponte Preta pro segundo tempo, Wagner de Hortolândia tá aqui, a sorte que o Ítalo tava de lua quando perdeu aquele gol. Não dá, a Ponte Preta tem que jogar, misericórdia. Tem uma aqui também, ó. Rio Branco de Americana e Primavera, podemos dizer que é o duelo dos cabelos? O Cabela do Rio Branco e o Cabela do Primavera. 0-0 foi esse jogo hoje pela Copa Paulista. A Ponte tem que entrar no 220. É o Emerson que mandou mensagem aqui pra gente no YouTube. A Manu, ela mandou assim: ô Dri, você tá na escuta? Sim. A Manu aqui no nosso chat do YouTube falou assim: vamos observar pra que lado vai passar o trem. A Adriana entende quando o trem passa. O trem passou aí ou não, Dri? Ainda não, Lupe. Né? Tô esperando. Vamos ver se nesses próximos 45 minutos ele passa. Lembrando que quando ele passa sentido capital, a Ponte perde. Ixi. Quando ele passa sentido centro de Campinas, é vitória da Macaca. Assim que ele passar apitando, eu aviso. Ah lá, a Manu tinha razão. A Adriana entende. A Adriana sabe a ordem. Outro dia, Idri, virou uma discussão danada, o Carlão não sabia, o Cabela também jogou pro Carlão, virou uma confusão só essa questão do trem. Oi. Não vou falar do trem, mas o comentário do Carlão me deixou uma preocupação muito grande. Qual? Ele disse que o Dudu faz falta. Sabe qual é a preocupação? Que quando ele faz falta, ele é expulso. Ai, Cabela, no Ziriguidum, hein? Ei, Cabelinha, você tá numa fase iluminada. É o seguinte, não teve um momento da transmissão que a rapaziada falou de festa junina? Deixa eu mandar um abraço pro Elias, grande Elias Aredes, tá acompanhando a nossa transmissão, mandou mensagem. O rapaz do campo aqui que eu achei que fosse o Elias Aredes. Não, ali, rapaz. Ele tá a trabalho, tá ouvindo a programação da CBN, ele pôs um mute na TV e tá ouvindo a CBN, elogiou muito também a Dri, viu, Dri? Elias Aredes, ô cabeção. E pessoal que tá nas festas juninas aí preparando, manda pra gente aqui pra saber, porque eu preciso sair daqui e pegar pelo menos um cachorro quente, pegar um lanche de pernil, alguma coisa de alimento pra levar pra minha esposa, que tadinha tá doentinha, tá bom? Então manda pra gente se você tá numa quermesse, numa festa junina, porque o segundo tempo vai começar, os times em campo, e eu jogo pra você, Carlos Cabela. Legal, Lupe, bola já tá no centro do gramado, a Ponte mexeu 2 vezes, daqui a pouquinho a Adriana Almeida vai confirmar pra nós quem entrou e quem saiu na equipe da Macaca. Tá tudo pronto por conta do árbitro da partida, apita o árbitro. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo aqui do Moisés Lucarelli. Ponte Preta, ABC. Opa, deixa comigo, já vem o ABC pro campo de ataque, Simon de cabeça, escora, tira o perigo, ela sobra lá pelo lado esquerdo com o Lucas Sampaio, já vem pela intermediária, trabalhando, Carlos Eduardo faz lançamento, no meio do caminho, o Leukovic faz a roubada de bola, carrega a ponte pro campo de ataque, deixou curtinho com Gé, curtinho demais, a zaga faz o corte, Adriana Almeida, 2 entradas na Ponte, 2 saídas, claro, sim, né? Saíram 2 volantes do time, o camisa 18, o Emerson Santos, e também o 25, Lucas Cândido. Os 2 estão fora. Para as entradas do 27, Luiz Felipe, e também do 55, Léo Oliveira. Muito bem, Luiz Felipe e Léo Oliveira. Eu vou até perguntar pro Carlão, porque de todas as opções que você deu, Carlão, o Roberto Valentim não falou nenhuma dessas. Taticamente ele não mudou muita coisa, ele trocou as peças, né? O Lucas Cândido não foi tão bem, o Emerson também, mas eu optaria por uma outra situação, eu colocaria o jogador mais ofensivo. Ele opta pelo Léo Oliveira, um jogador consistente até no meio, tem até uma chegada melhor que o Lucas Cândido, que o Emerson, e o Luiz Felipe uma força, né? Pelo menos lá em Recife o Luiz Felipe foi bem, mas eu não faria essas alterações, eu faria alterações mais ousadas. Vem Ponte Preta, Luiz Felipe lançou lá pela direita, Maguinho faz o cruzamento da grande área, sobrou com o Leukovic, vai bola pra área, sobe a zaga pra fazer o corte, na hora H, tirou ali o doce da boca da criança, Adriana Almeida. Já deu certo a entrada do Luiz Felipe aqui pela direita para dialogar com o Maguinho, cruzamento, olha a Ponte. Vem Luiz Felipe na roubada de bola, já pega a bola, toca do lado, devolve, recebe de novo, Jean Dias, lá na direita, faz o domínio, marcação encosta, tentou o passe, chega por baixo a zaga, faz o quarto, joga pra fora, completa a Idri.
E aí, depois do cruzamento do Maguinho, o Lelkovic escorou de primeira. Quase o Everton Brito conseguiu fechar e fazer o gol. A Ponte mais agressiva nesse começo de segundo tempo. Veio pra cima no primeiro minuto. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca lá pela direita com o Simon. Já fez a bola rolada. Lá na direita se apresentou por ali. O Jean Dias bateu direto pro gol. Bateu pro gol, porque não foi cruzamento, né, Adriana? Ele até pediu desculpas agora. Ele estava longe, muito sem ângulo. A melhor opção era tentar cruzar para o Everton Brito, que não é tão alto, mas fechava por ali. Apenas tiro de meta para o goleirão Felipe Garcia. Olha, Carlão, a chegada da Ponte Preta com perigo. Aliás, foi o melhor lance da Ponte em todo o jogo. A Ponte, ele fortalece, né, ali o setor direito. O Luiz Felipe é um cara que tem muita força por ali, né, para tentar trabalhar com o Jean Dias, fazer com que o Maguinho também venha mais pro jogo, né? É um cara importante. Pode ser uma arma da Ponte. Lelkovic também já teve uma boa participação. Se tivesse chegado com um pouco mais de coragem, né, acreditado mais na finalização, poderia ter marcado o primeiro gol da Ponte. Eu acho um barato, gente. O Zé estava em posição irregular, subiu, ficou parado, ele olhou pro bandeira, abriu o braço. E aí? Não, que é isso? Ele dá trabalho, não? Nossa. É bom jogador. O Zé evoluiu demais, né? Em relação àquele Gé de 2023, sim, evoluiu demais. Não é outro jogador. É outro jogador. De cabeça e tecnicamente. 3 passados deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Bola pra fora, arremesso Emanuel pro ABC. É lá pela esquerda quem chega pro ali, Lucas Sampaio pra fazer a cobrança. Ele busca alguém pro passe, ninguém se apresenta ali próximo a ele. Ele caminha com a bola, fez o arremesso. O Ítalo vai lá buscar a bola. Toca mais atrás com o Carlos Eduardo, que recolhe mais um pouquinho com o Bruno Bispo. Domina lá o Bispo, devolve ele com o Carlos Eduardo. Tentou o toque de primeira, Macaca rouba a bola. O Elvis com elas, a bota lá na ponta direita pro Maguinho. Chega antes dele pra fazer o corte. O Bruno Bispo bota pra fora, arremesso Emanuel. A bola aqui foi pra fora, mas lá tem bola pra dentro aí. É isso, Lupe? Tem sim, Cabela. Série C do Campeonato Brasileiro. São Bernardo abre o placar contra o Ituano em Itu. Rodolfo foi pra rede. São Bernardo 1, Ituano 0. A Macaca vem pro ataque. Sérgio Rafael fez a finta, abriu lá pela direita. Mais uma vez por ali com o Maguinho. Fez a tabela com o Jean Dias. Recua. Mais um pouquinho atrás com o Simon, mas ainda no campo de ataque. Breca, olha, busca alguém, toca na bola. Jean Dias devolve no Simon. Tem marcação próxima a ele. O lançamento é lá na ponta direita. Se estica todo pra fazer o corte o Sampaio. Ela sobra com o Maguinho. Luiz Felipe chega de calcanhar, devolve no Maguinho. Pintou cruzamento, vem bola pra área. De cabeça, Lucas Mota. Tira o perigo da área, sobra com o Jean Dias, tenta o toque na bola. A zaga faz o corte. A bola vem pelo círculo central do gramado. Léo Oliveira recebe, domina a bola na perna direita, encosta a marcação do Ítalo pra cima dele. Deixa do lado curtinho com o Simon. O Simon vem carregando a bola mais uma vez pelo círculo central do gramado. Rola a bola com o Sérgio Rafael. Busca de um lado, busca o Lelkovic. Tá aberto aqui, Sérgio Rafael. Ele faz o lançamento, joga pro campo de ataque, sobe a zaga pra fazer o corte. Lelkovic vem na sobra espirrada, toca na bola, vai pra tabela. O Gé protege a bola, vai programado, pede a falta, ela sobra com Jean Dias, finta bonita ali pelo meio, bola espirrada, sobra a Macaca, Léo Oliveira, lançamento muito forte. Pra fora a bola, arremesso manual que favorece a equipe do ABC. Jean Dias ficou pedindo uma falta. Eu imaginei que o árbitro fosse dar falta e deu a vantagem, Adriana. Foi mais ou menos isso? Ou ele não daria falta? Eu acho que ele não daria falta, viu? Apesar de achar que foi falta, ele tem. E aí a Ponte tentou uma vantagem, mas também não deu certo. Passamos de 5, toque da CBN marcou, vem Macaca de novo pro campo de ataque, Everton Brito brigando pela bola, literalmente, né? Que a perna do Lucas Mota foi lá, 2,5 metros de altura ali, meu Deus do céu. Everton Brito rouba a bola, chegou por baixo e vai pintar cartão, hein? No carrinho frontal ali, o Lucas Mota comete a falta e toma cartão, Adriana. É o segundo do jogo, segundo para o jogador do ABC, agora o lateral direito, Lucas Mota, amarelado. Foi um carrinho de frente ali pro Everton Brito, tá sentindo. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 5:50 deste segundo tempo de jogo da Série C do Campeonato Brasileiro aqui no Moisés Lucarelli. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. ABC também 0. Lupe. Central da Bola. Série C do Campeonato Brasileiro, jogando em Itu. O São Bernardo vai vencendo o Ituano por 1-0. Rodolfo foi pra rede. E aqui na CBN hoje tem a abertura da Copa do Mundo de Clubes. Tem Al Ahly versus Inter Miami às 9 da noite. Futebol, vamos CBN. Essa Copa do Mundo de Clubes sou Inter Miami desde criancinha, viu, Carlão? Achei que o senhor torceria para o futebol brasileiro, então não vai torcer. Não vou torcer. Eu como não tenho nada a ver com o que está acontecendo, eu vou rubro-negro. Pode ser? Eu já imaginava algo parecido. Rubro-negro. Alviverde não.
Palmeiras é Brasil também. Vamos torcer. O senhor eu entendo. Ô, Cabela, Lelkovic melhorou nesse segundo tempo. Já chegou, já um pouco menos tímido, né? Talvez o Alberto tenha conversado com ele para se soltar um pouquinho mais. Já tem participado de mais jogadas ofensivas pelo setor esquerdo da ponte. Olha o Elvis. Olha o Elvis, lançamento feito. O Elvis, ele é fora do comum, o Elvis. Ele tava sendo quase que atropelado por 2 jogadores, ele consegue dar 3 dedos da bola e fazer o lançamento. Saiu forte, mas ele lançou do que tinha que ser a bola lá, Carlão. É brincadeira, ó. O cara é diferenciado, né? Ele encontra espaços onde ele imagina, ele consegue criar algumas jogadas que ninguém imagina, né? Bem isso. Só ele mesmo. 7,5. É o segundo tempo do jogo, tá 0-0 o placar da partida, falta pra ponte, já cobrada rapidinho, Léo Oliveira com ela, abre com o Simon lá do outro lado, sai jogando, o Ítalo aperta a marcação pra cima do Simon, deixa curtinho, lá na lateral do campo com o Maguinho, carrega a bola, vem pelo meio, dá um tapa nela, fez a ligação com o Sérgio Rafael, pela esquerda tem o Lelkovic, os zagueiros acho que não gostam muito do Lelkovic não, viu, Carlão, porque toda hora ele dá opção pela esquerda, ninguém passa a bola pro coitado aqui, viu? Acho que ainda não estão sentindo confiança nele, vamos ver o Sérgio agora. Acho que ele tá acostumado com o Arthur por aqui, então ele olha ali e fala, não, olha ele pedindo bola, ó lá, ele tá ficando bravo, viu? É o novato, né? É o novato. Eu, hein? Toca a bola mais uma vez, a Macaca vem pro campo de ataque, a bola rolando ali pela intermediária, sobrou com o Brito, cruzamento na área, chega a marcação, o Brito foi lá pela direita, o Jean Dias veio aqui pela esquerda, bola espirrada, vem com o Léo Oliveira, gira o corpo, protege bem a bola, agora sim, Lelkovic, recebeu na perna canhota, carregou do lado, curtinho com o Jean Dias, devolve mais atrás, Léo Oliveira com ela, dá um tapa na bola ali pela intermediária, com o Luiz Felipe, carrega, faz a finta, breca, protege, gira o corpo, toca do lado, Jean Dias, abriu o braço de novo, Lelkovic aqui pela esquerda, quer jogo, Lelkovic quer jogo, toca a bola mais uma vez lá na direita, a equipe da ponte vai tocando a bola, trabalhando de um lado e outro, fica todo encolhido o ABC, a ponte voltou diferente pro segundo tempo, bola enfiada ali pela meia, Maguinho bateu pro gol, bola pra fora, tiro de meta para a equipe do ABC, Adriana Almeida. Eu ouvi aí pelo seu microfone alguns tímidos aplausos para esse chute do Maguinho, mas a verdade é que aplaudiram só para ser gente boa com ele, o chute foi muito mal mesmo. No momento em que a torcida começa a vaiar, acusando o goleiro Felipe Garcia de ser, e realmente, ele tá enrolando, o árbitro já deu a primeira chamada nele. Essa nova regra do 8 segundos tem que valer pro tiro de meta também. Tem que valer pro tiro de meta também. Eu sou favorável. Pelo amor de Deus, o que esses goleiros estão fazendo no futebol brasileiro é demais. Mas interessante a postura do Lelkovic querendo o jogo, né? Porque eu senti ele muito tímido na primeira etapa, no segundo tempo já apareceu, já finalizou uma vez, e é importante ele querer jogo, isso mostra personalidade. Trabalha o ABC no campo de ataque aqui pela direita com o Jonathan, pintou o cruzamento, sobe lá dentro, Luiz Felipe, para fazer o corte, sobra com o Jean Dias, cai ali, toca a bola, cobrança rápida da Macaca, lá pela direita, sai jogando com o Maguinho, tem marcação em cima dele o Matheus Martins, já até amarelo, ó o Lelkovic pedindo bola aqui de novo, ó, tá pedindo, a bola vai lá pela direita, lançamento foi lá no peito do Luiz Felipe, que carrega pro campo de ataque, botou na ponta direita, se apresentou o Everton Brito, marcação, encostou, cruzamento rasteiro por baixo, Bruno Bispo, bota pra fora a bola, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, Adriana. Lateral já cobrado, a ponte tenta descer. Vai tocando, mais uma vez ali pela esquerda, chegou bem a ponte, lançamento feito Elvis, lá na direita, de novo, chega a ponte, cruza, opa, agora mandou lá fora do estádio, hein, cruzamento do Léo Oliveira. O Léo Oliveira tem que falar pra ele, cara, avisar o Léo Oliveira ficar na dele, não vai de lateral, de ala, fica aqui no meio, quietinho aqui. Deixa ali. Melhor aqui. Pro Maguinho, pro Jean, né, pro próprio Luiz Felipe, que entrou bem, embora esteja aqui do lado esquerdo para auxiliar o Lelkovic, mas o Luiz Felipe é um cara que arrasta, pelo menos as duas mudanças, apesar de eu não concordar, eu seria um pouco mais ousado, mas os dois volantes estão se apresentando, né, estão jogando mais que os que saíram. Né, com coragem, com força, precisa melhorar, é bem verdade, né, a parte técnica, mas a gente percebe o Luiz Felipe e o Léo Oliveira se apresentando. Tem mais uma vez a Macaca no campo de ataque, Otávio sobe de cabeça para fazer o corte, a bola vai para fora, arremesso manual para a Macaca, tá ali o Jean Dias deixa a bola com o Lelkovic, vai para a cobrança do arremesso manual, fez a cobrança mais atrás com o Luiz Felipe tá em toda a parte do campo, hein, tá com liberdade total, 27 da ponte, faz a finta, cai no gramado, leva vantagem, Jean Dias inverteu a jogada, sobe, Lucas Sampaio, corte feito,
direito, briga pela bola a equipe da Macaca, Everton Brito por baixo, brigou pela bola, sobrou com o Elvis, toca a bola no Luiz Felipe, rolou pela meia com Jean Dias, tenta a finta, quando ele tentou a batida, o passe ou seja ali, foi travado, perde a bola, corre atrás, recupera, toca na bola, Sérgio Rafael recua, o Sérgio Rafael também só sabe recuar a bola, pelo amor de Deus, hein? Léo Oliveira, bota na frente, Elvis toca do lado, fez o passe pro Gé, brigou pela bola mais atrás, passe feito ali mais uma vez com o Luiz Felipe, ele faz o domínio, coloca no gramado, inverte a jogada, chegada do Maguinho, lá pela ponta direita, pintou cruzamento, mais um bocadinho ele acertava esse cruzamento, ela vinha pelo meio da área, viu, Adriana? Ele tentou até se jogar, né, esticar as pernas para algum tipo de lançamento, um cruzamento de primeira, mas não deu certo. No momento em que, de novo, Felipe Garcia aproveita a conversa do árbitro com o Gé e com o Otávio, o zagueiro do ABC e o atacante da Ponte estavam se estranhando, o árbitro tá de olho, mas vocês falavam do Léo Kovic e eu trago informações sobre esse reforço que estreia hoje, né? Ele, lateral esquerdo, 25 anos, estava na Inter de Limeira, mas pertence ao Grêmio Prudente, vem por empréstimo até o final dessa Série C. Olha a Ponte. Vem Macaca, Jean Dias, faz a finta, escapou bem do lance, preparou o passe ali pro Gé, na frente da grande área, tentou a batida, sobrou Jean Dias, bateu pra fora do gol. Completa, Adriana. Muito torto agora o chute do Jean Dias, só completando então sobre o Léo Kovic, jogador de 25 anos, estava na Inter de Limeira, vem por empréstimo até o final da Série C, lembrando que este foi o único reforço da diretoria pontepretana para a Série C nesta janela de contratações agora do meio do ano. Vamos girar o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 13 passados deste segundo tempo de jogo aqui, Moisés Lucarelli, nona rodada, Série C do Brasileirão, e o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. ABC. 0 também para a equipe do ABC. Lupe. Central da Bola. Fora de casa, o São Bernardo vai vencendo o Ituano por 1-0. Copa Paulista. A Itapirense vai vencendo o União São João por 1-0. E são esses os resultados. O Grêmio Prudente vai vencendo o Monte Azul 2-1. Carlão, a gente vê o Jean Dias, que saiu da direita e veio pra esquerda, e pra lá foi o Everton Brito, e o Luiz Felipe, ele tá flutuando o campo inteiro. É o cara que roda, ele tem força, né? Apesar de tecnicamente ter algumas limitações, mas ele tem força pra arrastar. Olha os caras aí. Vem mais uma vez o ABC ali com o Lucas Morta, cruzamento na área. Pegou o Léo Oliveira para fazer o corte, ela sobra com o Luiz Felipe, protege, escapa da marcação, bota a bola aqui pela esquerda com o Leucovic, devolve do Luiz Felipe, bota a bola pelo lado esquerdo, o Jean Dias chega, recebe, domina, tenta o lançamento, corte feito, bola para fora. Corte feito, a bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, merecia um cartãozinho, jogador da equipe do ABC que tentou parar a jogada ali no meio campo, né, Adriana Almeida? Eu também acho, viu, na falta em cima do Luiz Felipe, depois reclamaram, mas eu venho sentindo uma crescente insatisfação dos jogadores com a arbitragem. Vamos ficar de olho nessa situação. Ele deixa o jogo correr, né? Vai deixando o jogo correr, aí isso vai enervando os jogadores em certo momento. Luiz Felipe, de novo, foi empurrado ali pelo Carlos Eduardo, de novo o Carlos Eduardo em cima dele. É falta que favorece a equipe da Macaca. Toque CBN marcando 15 minutos e bola rolando deste segundo tempo. Tá 0-0, 0-0, placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli. Léo Oliveira recebe a bola ali pela intermediária, vem trabalhando a saída de bola da equipe da Macaca. O Ítalo acompanha de longe, ele não tapa na bola, faz a abertura lá na direita com o Simon. Vem Simon na frente, lançamento feito, Gé tenta a proteção, bola passou por ele, chegava o Maguinho, antes dele chega para fazer o corte, o Otávio joga a bola para fora, é manual para Macaca. Segundo tempo de jogo, tem arremesso manual para a equipe da Ponte, lá pela direita vai o Maguinho se apresentando lá para fazer o arremesso, hein? Vai o Maguinho lá, vai se apresentando, a Ponte vai tentando se dar um pouquinho melhor nesse segundo tempo. Maguinho na cobrança, Luiz Felipe se apresenta, ele joga mais atrás com o Léo Oliveira, protege Léo Oliveira. Tem marcação em cima dele, tenta fazer o meio ali, quase que o Ítalo rouba a bola, toca a bola com o Sérgio Rafael, devolve lá pela meia direita, Luiz Felipe, escapou da marcação, protege bem o lance, chega por baixo para fazer o quarto, o Matheus Martins, bota na frente, vem com velocidade, a equipe do ABC saiu com bola e tudo, o camisa número 7 do ABC, girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo, futebol aqui na CBN, 16 minutos deste segundo tempo de jogo, placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0.
ABCM. Também 0, Lupe. Central da Bola. O Palmeiras estreia amanhã às 7h contra o Porto na Copa do Mundo de Clubes, que começa hoje com o jogo entre Al-Ahly e Inter Miami. E pela Copa da Colômbia, o Boyacá Chicó vai vencendo o Deportivo Cali por 1-0. Futebol Globo CBN. Como é que é o nome do time lá da Bolívia que tá ganhando o jogo, Lupe? Boyacá Chicó. Tá bom. 16h50, chegou no tempo, toca a bola pela esquerda, Leukovic, torcedor, gostou que a bola chegou aqui pro Leukovic, mas não toca mais não, bola volta, deu de graça ali pra equipe do ABC, vai trabalhando a série bola mais uma vez, o ABC aqui pela direita, Lucas Mota faz o domínio, bota na frente, lançamento feito, chega Sérgio Rafael pra fazer o corte, bota a bola pra fora, arremesso manual para a equipe do ABC, vai se ajeitando ali pela direita, mais uma vez o arremesso manual com o Lucas Mota. Ali o Mota para fazer a cobrança do manual, ele joga lá na linha de fundo. Jonathan Carlos vai lá pertinho do bandeira do escanteio. Tem a marcação do Leukovic, do Jean Dias. De cavadinha fez o passe mais atrás. Mota recebeu, pintou cruzamento. Sérgio Rafael de cabeça para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Luiz Felipe. Já bota a velocidade. Pintou o lançamento. O Gé só deu uma olhadinha só. Falou assim também não dá, né? Corro, mas não tanto, né, Carlão? Acho que o Zé pensou, poderia ser o meu gordinho favorito, né? Pois é. Mas não era, era o Luiz Felipe. Pois é. 17h40. Segundo tempo tá 0-0 o placar do jogo. Carlão, você disse pra mim antes de começar o jogo, eu falei assim, e aí o jogo hoje, Carlão? Você falou assim, espera começar pra me sentir. E o que você sentiu, Carlão? Não tá legal, mas eu percebo assim, a Ponte é empenhada, diferente do jogo contra o Ipiranga, que, meu Deus do céu, foi um terror. É claro que apresenta limitações técnicas, jogando abaixo novamente, mas eu percebo empenhada. O torcedor não pode perder as esperanças, porque percebo que a Ponte, pelo menos com atitude, tá em relação à primeira etapa. Foi falta para Macaca ali pela meia direita, Adriana. Falta em cima do Everton Brito. O Wellington Reis agarrou o Everton Brito pela cintura, não deixou ele evoluir. Agora o Elvis é quem se prepara para a cobrança. Capricha, Elvis! Vai todo mundo lá pro meio da grande área. É falta pra Macaca. 18 minutos e 40. Segundo tempo de jogo. Vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá no meio. O Elvis está na cobrança. O árbitro vai autorizar a cobrança. Bom momento pra equipe da Ponte. Elvis na bola. Aperta a direita. Levantamento feito. Sobe a zaga. Faz o corte. Ela volta com o Elvis. Ele briga pela bola. Mas no bate, rebate. A bola espirrada. Sobra lá com o Matheus Martins. Epa, esqueceu a bola. Correu, pegou a bola. Vem carregando a equipe do ABC no campo de ataque. Tenta a finta. Bola enfiada ali pelo meio. Chega por baixo. A marcação. Faz o corte, ela corre demais, sobra ali com o Diogo Silva, tem pressa na saída, Diogo Silva sai jogando com o Léo Oliveira, ele já bota a bola lá do outro lado, lá pro Gé, vai ter que voltar no sistema defensivo para fazer o domínio, já fica com ela, bota na frente, não tem ninguém da Ponte lá na frente, hein? Tá lá o Elvis sozinho, aqui pela esquerda o Brito, Léo Oliveira, ataca com poucos jogadores, né, Cabela? Por exemplo, essa bola do Gé foi característica. O Gé saiu dali da posição dele como último homem, veio buscar aqui pelo setor direito, mas aí não tinha ninguém. Tanto é que a bola está com o setor defensivo agora. Aí jogando a equipe da Ponte, Maguinho. Gé recebe, faz a proteção ali à frente do zagueiro. Vai tentando fazer o pivô, vai programado, pede falta, o árbitro que não foi nada. Ela sobra com o Sampaio, já bota lá pela esquerda com o Martins. Tenta a finta, o Matheus Martins devolve pela meia, trabalhando por ali com o Bruno Leite. Faz o domínio. Ele breca, olha, busca espaço. O Pisa vai mexer, tem dois jogadores ali na lateral do campo. Daqui a pouquinho mexe a equipe do ABC. Vem pro ataque mais uma vez a equipe do ABC pelo lado esquerdo. O corte foi feito. Bola para fora, arremesso é manual que favorece o ABC. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 20 passados deste segundo tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. ABC. 0 também para a equipe do ABC, Lupe. Central da Bola. E o São Bernardo vai vencendo o Ituano por 1-0. Rodolfo marcou o gol da equipe do ABC Paulista. Pela Copa Paulista, o Grêmio Prudente faz o terceiro para cima do Monte Azul, 3-1. E a Itapirense segue vencendo o União São João por 1-0. Futebol Globo CBN. Mexeu. Fala, André. Duas primeiras alterações do técnico Evaristo Pisa no ABC. Saíram 7 Matheus Martins e 20 Jonathan Carlos. Para a entrada do 11, o Alisson, e também do camisa 18, Orlando Júnior. Orlando Júnior. Ô, Lupe! Oi. Como é que é o nome do pai do Orlando Júnior?
É o seu Orlando. Passamos de 21. Trabalha a bola mais uma vez. A equipe da Ponte Preta vem pro campo de ataque. Lançamento é feito lá pela direita. Lançamento lá do outro lado. Chegava ali o Jean Dias. Toca mais atrás. Trabalhou a Macaca. Chegou bem. Lançamento feito. Sobe a zaga para fazer o corte. Ali pelo meio. Sobra com o Maguinho de novo. Brigou. Abriu com o Brito pelo lado direito. Fez a finta pro lado errado. Fez o corte do lado errado, ele tinha que sair pela esquerda, Adriano Almeida. E ele tinha o Gé e o Elvis muito perto dele, né? Pra tentar algum toque. A Ponte com muitas dificuldades até pra finalizar. Parado o jogo, tem um jogador do ABC caído ali pelo meio. Tem um jogador da Ponte, o Brito tava caído, já se levantou, mas tá sentindo lá no meio, parece que é o Carlos Eduardo, né, Adriana? É, o Carlos Eduardo mesmo, agora ele já vai se levantando, não vai precisar de atendimento, o jogo já vai recomeçar. Passamos de 22 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Carlão de Freitas, já metade da segunda etapa. A perna começa a pesar, a cabeça começa a esquentar, em vez de ser o coração quente, é a cabeça, Carlão? Pesa. A Ponte sabe da responsabilidade que tem. 2 jogos em casa, ela precisa somar os 3 pontos. Aí, olha o lance do Luiz Felipe. Já era um lance para parar, acalmar, jogar de lado, jogar de aproximação. E isso já não está acontecendo, né? A cera do ABC começa a irritar também. E em contrapartida, o ABC passa a acreditar. Né, o Evaristo já mudou o ataque, entrou esse Alisson. O Alisson é aquele experiente, jogou no Cruzeiro, jogou no São Paulo, um jogador que está há muito tempo no ABC, tem identificação com o clube. Então vive um momento complicado, perigoso no jogo a Macaca. Tá sozinho aqui pela direita o Alisson. Não tem marcação nenhuma sobre ele aqui, ó. O Brito que tá chegando agora. Trabalha o Sampaio lá pelo lado esquerdo, toca a bola mais pelo meio com o Bruno Leite. Faz a finta, escapa da marcação, vem brigando pela bola. O Orlando Júnior ali também. Faz lançamento na área, no peito, escorregou pra sorte da Macaca, o Ítalo. Pra sorte da Ponte Preta, o Ítalo, quando ele domina no peito, ele escorrega, não consegue prosseguir com a jogada, Adriano Almeida. Nossa, foi muita sorte agora, porque o Sérgio Rafael já tinha ficado nesse lance, né? No momento em que mais um cartão amarelo agora pro ABC, justamente pro camisa 18, 14. Que reclama muito o Orlando Júnior, mas ele foi amarelado. Só confirma que eu acho que foi o Wellington Reis. Não, é isso mesmo, Cabela, eu errei. Camisa 14, o Wellington Reis, que foi amarelado. 23 minutos e 40 desse segundo tempo, tá 0-0 para cara do jogo. E ali na lateral do campo, o Alberto Valentim com o seu auxiliar, eles ficam ali confabulando o tempo todo ali. Lançamento feito, Gé, dominou, não dominou. Bola sobra com o goleiro, o Gé cai, torcida chia. À sua frente, ele foi nada, Adriana? Nada, absolutamente nada. Ele dominou mal essa bola. Trabalha mais uma vez o ABC chegando no campo de ataque, faz o break aqui pelo lado direito, o Mota, breca, gira o corpo, recua com o Otávio, lá atrás faz o domínio, a pressão é do Elvis pra cima dele, o Elvis faz a pressão, o árbitro nota a falta, o Elvis vai a loucura ali, gesticula, sai jogando mais uma vez a equipe do ABC, vem com Orlando Júnior ali, com o Wellington Reis, faz o domínio, bota no campo de ataque, lançamento é lá pela meia esquerda, agora sim o Orlando Júnior, toca no Sampaio, aberto lado esquerdo, pintou cruzamento, pega Diogo Silva, bota a ordem na casa da Macaca, sai jogando ali com o Léo Oliveira. Em marcação do Carlos Eduardo pra cima dele, foi puxado, é pra cartão, né? É pra cartão, essa do Carlos Eduardo, não é, o Adriana? Ele impede uma saída rápida, né, do jogador da Ponte, também acho. Tinha que ter tomado cartão agora, o 8 do ABC, porque poderia ser um contra-ataque pra Ponte. E acho engraçado o Elvis, que o Elvis ele fica maluco, Carlão, ele fica maluco quando tem esse... Ele parece aqueles fiscais de aeroporto, né, fica mexendo, e mexe pra cá, e mexe pra lá, e fica bravo com o juiz, e fica bravo com os companheiros. Toca a bola, Macaca, lançamento é pro Brito, lá na frente do goleiro, se estica o goleiro. Faz a defesa bem à frente do Brito ali para botar ordem na casa do ABC, tem pressa na devolução, despacha para o campo de ataque, o lançamento é lá do lado esquerdo, chega o Simon com o peito, ajeita para o Maguinho, jogou na fogueira ali pelo meio, rola a bola rapidamente para o Sérgio Rafael, encosta o Ítalo para cima, o Sérgio sai jogando, rola a bola pela esquerda, se apresentou o Luiz Felipe, puxou pela meia, levantou a cabeça, buscou alguém para o passe foi feito. Eu tô entendendo que o Luiz Felipe é meio que o armador da equipe da Macaca. Junto com o Elvis, olha a Ponte. Vem Ponte lá na esquerda com o Leucovic, lançamento na área, desvio foi feito. E por que não o Serginho do lugar do Luiz Felipe? Eu colocaria o Serginho, talvez o Alberto ainda com medo, né, de abrir o time e tomar o gol, ele optou pelo Luiz Felipe, que também tem a força ofensiva, a força defensiva. Marca mais que o Serginho. Marca mais que o Serginho. Mas eu acho que na criação o Serginho é leve, o jogador que também, hora ou outra, ele tem o drible, ele tem o chute de longa distância, poderia ter sido uma alternativa. Eu faria isso, eu colocaria o Serginho para tentar trabalhar com o Elvis, ele optou pelo Luiz Felipe, até pela precaução defensiva. O Pisa vai mexer de novo, hein? O 9 e o 23 daqui a pouquinho aí, tá parado o jogo agora? Cartão. Daqui a pouquinho. Fala, Adri.
Cartão amarelo para o Maguinho, primeiro cartão para a Ponte Preta no jogo. Maguinho foi amarelado, daqui a pouquinho mais 2 mexidas da equipe do ABC. Daqui a pouquinho a Ponte vem para ataque, chega a zaga do ABC, faz o corte ali pelo meio. Quem fica com o domínio foi o Bruno Leite. Recua lá no começo com o Bruno Bispo. Lá na esquerda o Sampaio, recebeu, dominou, botou já no campo de ataque, a bola vai para fora. Arremesso manual, último toque do jogador Ponte Pretano, arremesso manual que favorece a equipe do ABC e a Ponte vai mexer também. Vai mexer também, tá parado o jogo para substituições na equipe do ABC primeiro, viu, Adriana? Sim, a primeira alteração, sai 17, Bruno Leite para a entrada do 23, o Joãozinho. Quem também sai é o estreante, 19, Ítalo, para a entrada de outro estreante, o camisa 9, Genison. Genison, conhecido, Genison, a equipe do ABC está em campo no lugar do Ítalo, ou seja, do meio campo para frente, o Pisa mexeu em todo mundo. Daqui a pouquinho as 2 mexidas na Macaca. Bola no campo de ataque, lançamento foi feito. Sérgio Rafael vai ficando com ela. Ali tem a marcação em cima dele, o Joãozinho. Chega já fazendo a pressão, fazendo fumaça ali no ataque da equipe do ABC. Bola vai pra fora, arremesso manual pra Ponte. 27, hein? 27,5 deste segundo tempo, tá 0-0, placar do jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Trabalha a Macaca na saída, tenta chegar aqui pelo lado esquerdo, vem chegava ali o Everton Brito. Tenta o toque, o Elvis de calcanhar joga em cima das pernas do marcador, bola vai pra fora, arremesso manual pra Macaca, que agora mexe. Agora mexe a Ponte. Vem o 27. Vai embora o 29. O Brito. Certo, Brito? Sim, Everton Brito fora para a entrada 26, né? Vicente Concha. Não, 27 e 35 vem aí. É o 17, né? O Toró? 17? É 17. 17. O Everton Brito sai para a entrada do Toró. Quem também saiu foi o Jean Dias. Vocês pegaram aí a entrada? O Diego Tavares, 35. Diego Tavares, 35, então, no lugar do camisa 7, Jean Dias. Tá aí, portanto, a mexida da equipe da Macaca, Carlão de Freitas. Trocou as peças, né? E os dois não foram bem. O Jean Dias, alguns lampejos. O Everton Brito não foi o mesmo de quando entra jogando, conforme até um torcedor identificou no intervalo. E o Toró, né? Deu uma sumida, agora está de volta e pode ser aí, né? Uma jogada aqui pelo lado esquerdo. Diego Tavares mais experiente, mas também um cara da velocidade pelo setor direito. Léo Oliveira dá um tapa na bola, fica de graça lá pra zaga do ABC que espanou, jogou lá pro campo de ataque, Simon domina, volta aqui com o Sérgio Rafael pela esquerda, levanta a cabeça, o Leukovic recebe, tenta o passe, joga errado, perde a bola, vem mais uma vez o Sérgio Rafael, fez uma penteada da bola ali, fez a finta e jogou pra fora. Arremesso manual pro ABC, 0-0 placar do jogo, 29 minutos desse segundo tempo. O tempo vai passando, não para, né? Ele vai passando, vai carregando, vai correndo aí. E a Macaca vai tentando. Ali pelo meio, Sérgio Rafael de novo, rasga, zagueirão, deu o bico da bola, joga pro campo de ataque. Lá do outro lado, Bruno Bispo. Fica com ela, ameaçou o recuo. O Gé vai pra cima lá do Felipe Garcia, já dá um tapa na bola pro Otávio aqui pelo lado direito da saída de bola. O Toró ameaça chegar, dá um tapa na frente, vem o Lucas Mota, joga no campo de ataque. Lançamento é pro Genison, bico da grande área, fez a finta, puxou pelo meia, toca na bola, do outro lado, Joãozinho faz o domínio, rola a bola com Orlando. Orlando faz a finta, vai lá na linha de fundo, tem a marcação em cima dele, rola a bola mais atrás com o Sampaio, domina, devolve, Carlos Eduardo para fazer o domínio, tem marcação forte da Ponte Preta ali do Luiz Felipe, ele devolve lá do lado esquerdo mais uma vez com Orlando Júnior, encara a marcação, foi pra finta, foi da linha de fundo, Diego Tavares acompanha a bola para fora. Último toque do Ponte Pretano, escanteio. É o 9º escanteio do jogo, o primeiro da segunda etapa para a equipe do ABC, Adriana. E o Carlos Eduardo é quem continua nas cobranças de bola parada. Rapidinho para confirmar público e renda. Público 3.280 para uma renda total de R$50.820. Escanteio. A minha marcação aqui é o 11º escanteio, 9º para a equipe do ABC. É lá pelo lado esquerdo, Carlos Eduardo vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio, 31 minutos, segundo tempo. Preparou, levantamento, bola na área, desvio, ela passa por todo mundo. Vai para fora, tá dando desvio Ponte Pretano, é outro escanteio, dessa vez é pela direita, Adri. E é de novo o Carlos Eduardo, quem inverte o lado agora foi o zagueirão
do ABC. Quem leva as mãos à cabeça não acreditando aí nessa possibilidade de gol. Mais uma vez o Carlos Eduardo vem para a bola e tudo indica mais uma cobrança fechadinha. Vem bola para a grande área, 31 minutos e meio. Carlos Eduardo tá na cobrança ali pela direita, tá autorizado, tá todo mundo lá dentro. Pintou levantamento no meio da grande área. Sobe a zaga da Ponte para fazer o corte ali do meio da pequena área. Ela sobra lá do outro lado com o Sampaio, recua com o Wellington Reis, vai para cima ali o Diego Tavares. O Wellington bicando a bola, se livra dela, porque o Diego Tavares estava lá em cima para fazer a pressão e nós vamos girando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 32 minutos deste segundo tempo de jogo, 9ª rodada, Série C do Brasileirão. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca, 0 pro ABC, Lupe. Central da bola. No outro jogo da rodada, o São Bernardo vai vencendo o Ituano por 1-0, reta final de partida. E hoje começa a Copa do Mundo de Clubes e aqui na CBN você acompanha o duelo entre Al-Ahly e Inter Miami. Amanhã tem PSG e Atlético de Madrid às 4 da tarde e a estreia do Palmeiras contra o Porto às 7 da noite. Futebol Globo CBN. Bola levantada na grande área, Gedson não consegue o domínio, Simon faz o corte e joga pra fora, arremesso é manual, aliás é escanteio que favorece a equipe do ABC lá pela esquerda, Adriana. O time de Natal cresce nessa reta final do jogo, é mais um escanteio pelo lado esquerdo, as bolas paradas sempre estão levando muito perigo para a defesa pontepretana. Berto Valentim chama mais um jogador, aí vai mexer de novo pela última vez, o técnico pontepretano tem outro escanteio, 11º para a equipe do ABC. Serginho. Daqui a pouquinho vem Serginho e a bola vem para a área, tá todo mundo lá na área. O árbitro manda esperar, vai conversar com todo mundo ali no meio, vai falar com os jogadores da Ponte, jogadores do ABC e vai autorizar. Agora sim, tá autorizada a cobrança, 33, escanteio pro ABC. Na bola, Carlos Eduardo, levantamento, segunda trave, bola para fora, só tiro de meta para a equipe da Macaca. Carlão de Freitas, vem Serginho aí. Eu acho que ele vai tirar o Elvis, né? Eu acho. Cansadão já. Acho que ele vai tirar o Elvis, já cansado, né? Hoje não conseguiu fazer uma boa partida, né? Claro que a gente sempre espera algo diferente do Elvis, mas hoje ele não pôde aí dar esse privilégio pro torcedor pontepretano. E vem o Serginho, que tem um pouco mais de força, né? Tem pelo menos a dinâmica, não tem o talento do Elvis, mas tem um pouco mais de força, entra aí zerado no jogo e pode ajudar. Lançamento feito pelo campo de ataque, sobe Gé, não acha nada, quem faz o corte é o Bruno Bispo. A bola volta no Gé, agora sim ele faz o domínio, logo joga do lado curtinho com o Léo Oliveira, bota a bola com o Luiz Felipe, rola lá pela direita, Diego Tavares recebeu, dominou, protegeu a bola, carregou linha de fundo, tentou cruzamento, explodiu em cima do Lucas Sampaio. Foi pra fora, escanteio pra Macaca lá pela direita, Adriana. É mais um escanteio e é o Elvis. O Diego Tavares deixa para o Elvis, pode ser a última chance dele no jogo, na cobrança do escanteio. A torcida vem junto. Torcedor, acho que pela primeira vez eu vejo uma manifestação do torcedor pontepretano. Vem bola pra área, escanteio pra Macaca, o Elvis na batida, corre pra bola, aperta a direita, faz o levantamento. Na segunda trave, desvio de cabeça, a bola tá viva ali pelo meio, brigou pela bola, no bate e reparte, bola pra fora. Tá dando só tiro de meta que favorece a equipe do ABC, Adriana. Essa bola ficou pipocando pelo alto, né? Na cabeça de jogador pontepretano, de jogador do ABC. A torcida chegou a esboçar uma reclamação de toque de mão, algo que eu não vi e mesmo se houve não foi nada voluntário, foi no meio de toda a bagunça aqui. Agora tem um jogador do ABC caído, enquanto ele vai recebendo aí as primeiras observações com o árbitro, a Ponte mexe, tá indo embora o camisa 10 Elvis, pra entrada do 37 o Serginho. Toque, CBN marcando 35, girando. Tempo e placar no jogo no futebol da CBN Campinas, confirmando. Passamos em 35 minutos já na reta final de jogo. Aqui no Moisés Lucarelli, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 e o árbitro foi falar com alguém ali fora do campo ali, chamou a atenção de alguém da equipe do ABC. 0 pra Ponte. ABC. 0 também pra equipe do ABC, viu, Lupe? Central da bola. Em andamento, São Bernardo vai continuando, vence ainda o Ituano por 1-0. Hoje, 2 jogos pela Série C. Às 7h30 da noite tem Botafogo e Caxias, Anápolis e Retrô. Futebol Globo CBN. Trabalha a Ponte Preta na recuperação de bola. A bola vem pelo meio com o Luiz Felipe. Ele protege a marcação em cima dele. Faz a finta, escapa do primeiro. Briga pela bola mais uma vez. A sobra lá do outro lado, mas o árbitro tá voltando atrás, pegando uma falta que favorece a Macaca. O árbitro foi falar lá com o pessoal que tá aquecendo lá do ABC, porque tá muito próximo da linha lateral, de linha de fundo. O cara que tá aquecendo lá, o preparador, ele tirou aquele
aquela borracha que fica demarcando o gramado ali, tirou e colocou no mesmo lugar. Tá lá encostado de novo, viu, Carlão? E é engraçado porque normalmente o time visitante ele aquece pra trás da placa. O gramado não é ruim o bastante que não permite esse aquecimento atrás da placa. Mas o pessoal do ABC não, colocou aqui muito perto da linha de fundo. Pois é. Olha a Macaca no campo de ataque, descendo com o Luiz Felipe, já rola a bola do lado com o Maguinho, protege, puxa ali pela meia, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, tem o Luiz Felipe lá na ponta direita, ele toca mais atrás com o Serginho, ele que vai armando a jogada agora, o Serginho vem com ela, toca na bola, cai no gramado, bola, vai pra fora, arremesso é manual para o ABC e Carlão de Freitas. Tá difícil. Tá difícil. Não tá com cara, não. Não tá com cara. Pode até acontecer. Pode acontecer de vencer o jogo, mas não tá com jeito, não. A torcida sente isso, né? A equipe não consegue fazer com que a torcida participe do jogo. A Ponte hoje mal na criação. Ofensivamente pouco ofereceu perigo à defesa do ABC, até voltou melhor no segundo tempo, mas acho que foi mais no entusiasmo, né, do início da segunda etapa do que propriamente ter voltado melhor. E agora vai naquela coisa do desespero, até de uma maneira desorganizada, correndo o risco de tomar o gol num contragolpe do ABC. O ABC vai se defendendo bem e a Ponte vai tentando aí na base da superação, mas não tá com jeito não, Cabelão. Trabalha a Ponte Preta mais uma vez aqui pela esquerda com o Leukovic. Ele domina a bola, aperta, canhota, encontra o Toró, aberto, Reita, lateral do campo, Toró faz o domínio, puxa pela meia, vai buscando a Ponte Preta no campo de ataque, encontra o Luiz Felipe ali pela intermediária, preparou o chute, preferiu o passe, Diego Tavares recebe, lado direito, rola a bola, curtinho com o Maguinho que devolve pela meia, Luiz Felipe, marcação encosta, devolve, Maguinho, faz a proteção, recua com o Simon. Simon dá um tapa na bola aqui pelo lado esquerdo com o Sérgio Rafael, adianta a marcação, o Alberto Valentim fica maluco na lateral do campo e a Ponte tenta jogar ali pelo meio, Serginho, volta a bola com o Léo Oliveira, tenta o passe ali pelo meio, chegou o Gé, rolou a bola, Diego Tavares entrou na grande área, preparou a finta, foi na linha de fundo, marcação encosta pra cima dele para fazer o corte, o Alisson. Tava lá o camisa 11 para fazer o corte. A bola volta mais uma vez com o Luiz Felipe. Ele puxa ali pela meia, preparou o cruzamento, vem pelo meio da área com o Gé. Dominou, protegeu, é falta. É falta que favorece a equipe da Macaca, mas vou contar, é um palmo da linha da grande área, viu, Adriana? Olha, eu confesso que daqui eu quase vi pênalti, viu, Cabela? A linha não tá tão forte também, mas é muito perto da linha. E que pena o Elvis já ter deixado o campo nesse momento, né? Pode ser uma das melhores chances da Macaca no jogo. Mais uma vez a torcida tenta se inflamar. O Gé pegou a bola, botou embaixo do sovaco, já foi lá preparar para fazer a cobrança, viu? Eu deixava o Gé. Tem o Serginho, né? Tem também. O Serginho que também é um especialista. Os dois estão lá. Só que agora o Gé, ele tá confiante, né? Tá. O Gé tá vivendo um grande momento na carreira, nesta Série C do Brasileiro. De repente, esse bom momento pode fazer com que o Gé acerte, mas o Serginho é o especialista. Tá lá. Serginho tá por aí, o Leukovic também tá ali. Leukovic, o Gé e o Serginho. O Serginho mais afastado. Ficou o Gé e o Leukovic. Os dois na bola pra cobrança. Bola colocada um palmo fora da linha da grande área, ali no meio da meia-lua. É bom momento para a equipe da Macaca. Quem sabe agora torcedor da Ponte Preta. Aumenta o volume, pisca a lanterna do celular. Bota energia positiva ali na cobrança, falta a Ponte. Vem bola pra Macaca, é bom momento da equipe da Ponte. Gé na cobrança, tá ali também o Leukovic e o Serginho. Todos eles próximos à bola ali. Eu deixava o Gé, enfia um bico na bola ali, rasteirinha no canto. Vai lá, Gé. 39-50. Tá 0-0 o placar do jogo, é falta pra Ponte. Bom momento pra equipe da Macaca. Gé e Serginho. Leukovic mais atrás. Gé, Serginho, Leukovic. O árbitro fala com todo mundo ali. Pede pro Joãozinho afastar um pouquinho. Tá muito próximo da bola ali. O camisa 23 da equipe do ABC. Tá autorizada a cobrança. Gé, Serginho. Correu Gé pra bola. Soltou a. Dá pra voltar a falta pro Serginho cobrar, Adriana? Nossa, eu não sei. Ela foi na arquibancada, Cabela. Certamente foi na arquibancada. Eu não sei o que o Gé tentou fazer nessa bola. Tava bem no jogo, mas aí as vaias são inevitáveis, né? Ele tentou, Carlão. Vou explicar pra você, Carlão. Vou tentar explicar. Você que tá vindo a CBN, aumenta o volume, vou explicar. O Gé falou, vou bater igual o Elvis, de 3 dedos. Aí ele mandou lá no escanteio. E outra, ali, mas nem o Elvis bateria de 3 dedos, né? Ali é o peito de pé na força ou então curvado, né? Com o lado de dentro do pé. Nem o Nelinho, que era um especialista nos 3 dedos, na trivela, ele não bateria desse jeito, né? Realmente acaba com a gente, né? A gente fala da confiança, do bom momento, aí ele faz isso aí.
A gente fica com Até cara eu tava de... confiando, mandando um bico na bola pro A meio gente do gol. fica com cara de, né? De né. Vai falar o quê? Então vamos girar o tempo e o placar do jogo aqui no futebol. Cara de M, né? 41,5 de bola rolando. Segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Placar tá assim, ó, CBN. Ponte Preta 0. ABC. Também 0. Lupe, salva nós. Da bola. Ai. No outro jogo da rodada, o São Bernardo vai vencendo o Ituano por 1-0. Pela Série B, o Remo vai vencendo o Atlético em Curitiba. E essa é pro Wesley Gonçalves. Ele quer um placar alternativo. Eu mando pra ele. O Totora Real Oruro vai empatando com o The Strongest em 0-0 pelo Campeonato Boliviano. 42. Segundo tempo, reta final, 0-0, placar do jogo, vem Macaca pro campo de ataque, Diego Tavares, lançamento foi feito pra ele lá na ponta direita, encosta Sampaio na cobertura, o Diego Tavares faz a finta, perto da canhota, vem bola pra área, se estica todo ali o Otávio pra fazer o corte, a bola volta com o Léo Oliveira, não consegue o domínio, chega a zaga, faz o corte, dá um bico na bola, joga do outro lado tem o Simon domina, coloca no gramado, Serginho, vem buscar o jogo, rola a bola com o Sérgio Rafael, do Serginho pro Serjão, Leukovic, recebe, domina, Toró também não disse porque entrou, né? Sobra de bola mais uma vez com o Leukovic, perto da canhota, devolve ali com o Sérgio Rafael, à frente do círculo central do gramado, já encontra aberto lá pela direita o Simon, vem carregando pro campo de ataque, tem marcação em cima dele, fez o passe curtinho, lado direito, se apresenta ali o Luiz Felipe, carrega a bola, toca mais atrás, fez o passe ali pela meia, vai trabalhando a equipe da Macaca, Leukovic, rola a bola pela frente, Toró, protege, gira o corpo de um lado, sai do outro, encontra o Luiz Felipe aberto aqui do lado esquerdo, ele carrega com a perna direita, devolve pelo círculo central do gramado com o Léo Oliveira, a Ponte vai trabalhando, tocando a bola, tentando encontrar um espaço nesse finalzinho de jogo, pintou o Simon, cruzamento na segunda trave, vai lá o goleiro, faz a defesa o goleiro, o Felipe Garcia, com tranquilidade, tem pressa, já sai jogando aqui pelo lado direito com o Orlando Júnior, faz a finta pra cima do Leukovic, carrega, chega o Luiz Felipe pra cima, ele inverte a jogada, do outro lado, lá pela direita, preparou a batida, explodiu no peito do Simon, se ele rola atrás, tinha o Gênison sozinho, Adriano Almeida. Ainda bem que ele não viu, porque o Diogo Silva também já estava voando para pegar essa bola se ela não tivesse desviado no Simon. E o ABC continua no ataque. Contra-ataque, finalzinho de jogo, dá até arrepio, viu, Carlão? A Ponte corre esse risco, né? Porque a Ponte está indo desesperada, sem organização, fica vulnerável aqui atrás e o ABC organizadinho, né? Pronto para dar o bote, vai se defendendo bem, tem jogadores de velocidade à frente. 44. Rebicho Manuel cobrado, vem bola pra grande área, sobe de cabeça, Léo Oliveira faz o corte, a bola tá viva ali à frente da grande área, toca Toró, bola vem pelo meio, Serginho sobe, não acha nada, a bola vai sobrando com Orlando Júnior, faz o domínio, coloca no gramado, gira o corpo, bota pelo meio, Joãozinho, protegeu, devolveu, Gênison na direita, recebe pertinho na linha de fundo, preparou o cruzamento, Leukovic, tava lá pra travar, botar a bola pra fora, Rebicho Manuel para o ABC, lado direito, quem vai se ajeitando ali é o Lucas Mota. Toma a distância, bota a busanfa ali encostado no alambrado para fazer o arremesso. Faz o arremesso lá no bico da pequena área. Gênison sobe, quem sobe é Sérgio Rafael. Sobra de bola, batida. Longe do gol, Olisson. Bateu ali de primeira, mandou para longe do gol. Só tiro de meta para a equipe da Macaca, Adriana. Tiro de meta, o Diogo Silva vai tentando ali uma rapidez, mandar o time para frente. E eu tô esperando o quarto árbitro aqui sinalizar e pronto. Vamos até os 50 minutos, Cabela. 45, toque CBN marcou. Vamos a 50 minutos, 5 de acréscimos nessa segunda etapa, aqui no Moisés Lucarelli. Bola recuada da fogueira ali pro Simon. Ele joga mais atrás com o Diogo Silva. Goleiro da Macaca vai saindo fora da grande área ali para tentar empurrar a Ponte Preta lá pro campo de ataque. Passamos de 45, devolve lá no Simon, rola a bola, renta a lateral do campo por ali, quem chega é Maguinho, devolve mais atrás, toca a bola, a equipe da Macaca vai buscando espaço, despacha no campo de ataque, lançamento feito. Foi falta lá em cima do, foi falta em cima do Gé, o cara subiu em cima do Gé. Foi falta aí, não foi não, André? Eu achei que foi, porque o jogador voou e ocupou o espaço que seria ocupado pelo Gé, né? O Gé estava se posicionando para fazer o domínio, tomou um empurrão ali. O Gé vai falar com o conciliar. Lá, o Gé conversando com o conciliar. Com o senhor Marcos Vinícius. E o Lupe, quer informação aí? Fala aí, Lupe.
Tem gol lá no Novelli Júnior e é gol do Ituano nos acréscimos. O Ituano empata com o São Bernardo 1-1, jogo nos acréscimos. Ah, legal então. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. 46 minutos deste segundo tempo. O Serginho recebe a bola aqui pelo lado esquerdo, vem carregando a ponte pro campo de ataque. Finalzinho de jogo. Torcedor da Ponte Preta tá roendo unha. Tô vendo aqui, tem torcedor roendo unha. Trabalha a bola aqui pela Macaca, vem pro ataque ali com o Simon. Bota na frente, lançamento feito. O Sampaio antecipa, faz o corte, vem com ela, vem brigando, vem empurrando. A equipe do ABC pro campo de ataque. Gênison. Encontrou o Orlando aberto aqui pelo lado direito. Carregou, encarou, fez a finta, protegeu o Sérgio Rafael. O Orlando Júnior faz a finta e recebe a falta. Falta do Luiz Felipe ali pela meia direita, é falta para a equipe do ABC, Adriana. Não é tão perto igual a outra falta aqui que o Jé isolou, mas é uma falta que vai levar a perigo. O Orlando Júnior ficou sassaricando com essa bola para um lado e para o outro, chamando essa falta até que ela aconteceu. Falta pode ser uma das últimas oportunidades do ABC, mais uma vez o Carlos Eduardo tá por ali com essa bola. Ajeita com carinho ali o Carlos Eduardo e o Alisson também. Os dois ali na bola para fazerem a cobrança da falta. 47, o toque CBN já marcou 47. Barreira vai sendo colocada quase em cima da linha da grande área. Tá preocupado o Diogo Silva. É falta pro ABC. Finalzinho de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Terceiro jogo consecutivo da Ponte aqui no Moisés Lucarelli, que a Ponte não vai bem. Não vai bem a Macaca. Foi goleada pelo Brusque, perdeu por 1-0. Para a equipe do Ipiranga, tá empatando em 0-0 com o ABC. É a 9ª rodada, metade da fase de classificação desta Série C do Campeonato Brasileiro. Toma a distância ali Carlos Eduardo e também o Alisson. Os dois na bola, o Alisson soltou o canhão rasteiro para fora, longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Torcedor pede pressa. Torcedor pede pressa pra Macaca, não é pra menos. Vamos chegando a 48, tá aí. 48 minutos deste segundo tempo. Diogo Silva na cobrança do tiro de meta, despacha pro campo de ataque, lançamento é feito lá na frente, sobe de cabeça o zagueiro, faz o corte, ela vai no peito do Luiz Felipe, que já domina e coloca no gramado, carrega a ponte, lá na direita, vai todo mundo pra cima, pintou o cruzamento da grande área, forte, atravessa toda a grande área, corre certinho pra evitar a saída, evita, fica com ela em cima da linha lateral do campo, tenta a finta, marcação do Mota, vai pra cima, na roubada, faz a finta, Orlando Júnior, tenta a finta, o Leukovic corta, dá um bico da bola lá atrás pra fazer o corte ali, na chegada do Wellington Reis, sobra a bola com o Léo Oliveira, ali pelo meio, briga pela bola, vem o zagueiro, Bruno Bispo, tava lá para fazer o corte, ela sobra com o Gênison, vem Orlando Júnior, faz a finta e foi empurrado. Mais uma falta que favorece a equipe do ABC nesse finalzinho de jogo. Agora a Ponte vai que nem maluca pra cima, né, Carlão? E tomar cuidado, né? Tomar cuidado pra não ser surpreendida, mas um jogo muito ruim. A Ponte vai precisar corrigir agora nesse momento de paralisação do campeonato, porque começa a perder força, né? Começa a patinar e no momento já de definição do campeonato, né? E realmente precisa corrigir o Alberto, arrumar alguma estratégia pra ela voltar a vencer em casa, porque fora, neste instante da Série C, vai ser complicado pegar ponto. Trabalha a Macaca na saída, pode ser o último lance do jogo. Luiz Felipe encontra o Gé aberto lá pela direita. Diogo Tavares passou lotado, Gé protegeu a bola, segurou, prendeu, fez a finta, carregou ali pela meia, tentou o lançamento foi feito aqui com o Toró. O Toró dominou, encarou, puxou pelo meio, adiantou demais. Chega o zagueiro para fazer o corte. Briga pela bola, o Sérgio Rafael, ela sobra com o Léo Oliveira. Vem carregando a ponte, mais uma vez no ataque. Gé recebeu a frente da área, tentou a cavadinha, lançamento foi feito. A zaga subiu para fazer o corte, a sobra de bola batida pra fora. O Toró tava de frente pro gol, seria o último lance do jogo, ele pegou mal na bola, jogou pra fora, Adriana. Mas como pegam mal na bola os atacantes pontepretanos? Agora o Toró, a única chance que ele teve no jogo, essa bola pingando na frente dele, muito perto da linha da grande área, e aí ele mandou quase que aonde o Gé mandou a bola. Parece que eles estão vendo o gol do outro lado aqui, perto da bandeira de escanteio. Tiro de meta batido, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0. ABC também 0. Central da Bola. Apresentação: Antônio Lupi. Rapaz, vou contar uma coisa pra você. Esse segundo tempo, mas deu um sono danado, hein? Pelo amor de Deus. Segundo tempo bem ruim, 0-0. A Ponte chega ao terceiro jogo seguido, atuando no Moisés Lucarelli, sem saber o que é uma vitória. Derrota pro Brusque,
derrota pro Ipiranga e agora um empate contra o ABC, e com esse resultado a Ponte corre o risco de perder a liderança da competição, até porque daqui a pouquinho o Caxias joga, né? O Caxias é o segundo colocado, tem 15 pontos. O Caxias joga com o Botafogo da Paraíba lá na Paraíba. E também tem os outros times, os concorrentes aí da Macaca, o próprio Brusque, né? O Brusque tem 14, se vencer chega a 17, tem igual ao número de vitórias e pode passar aí no saldo de gols. É a situação complicada da Ponte, que pode perder a liderança da Série C. Jogadores estão deixando o campo aí no Majestoso, Dri. Não sei se eles vão parar pra falar, não. O Elvis costuma parar. Empate em 0-0, acredito que nós vamos ouvir pelo menos os líderes do elenco da Macaca falando sobre esse empate e principalmente essa atuação bem fraca da Macaca, hein, Dri? Lupe, os jogadores estão saindo e normalmente quando o resultado não é bom, eles usam essa estratégia de sair em bloco, né? Porque aí pelo menos só um deles, mais ou menos, aqui para e todo mundo passa. O Gé tá passando, tá um pouco longe da gente. Ô Gé, não quer falar o Gé? Então o Toró parou por aqui, vamos ouvir o atacante ponte-pretano Toró. No último minuto ali eu tive a chance de fazer o gol e peguei na finalização. Procurar trabalhar mais para trazer a vitória para o torcedor. Esse é o Toró. Esse é o Toró. Lelkovic. A estreia não foi como queria, mas só análise pessoal do jogo. Cara, acho que a gente jogou os 90 para ganhar, né? Jogo dentro de casa a gente não pode perder ponto. Mais uma vez deixamos de somar. Mas tenho certeza que a gente vai trabalhar essa semana para buscar 3 pontos na próxima partida. A estreia não foi o que eu queria uma vitória, mas o empenho do nosso time foi bom e saí contente com isso. Valeu, Léo. Elvis, mais um resultado indesejado em casa, pelo menos um ponto. Como é que você avalia essas dificuldades de jogar no Majestoso? Não tem dificuldade. O outro time também trabalha. Infelizmente hoje não jogamos bem e empatamos. Campeonato Série C é isso. Temos que melhorar, sabemos disso. Se tivesse ganho ia ter que melhorar igual. Porque o importante é a classificação entre os 8, que depois é outro campeonato. E a gente tem que entender isso, tem que melhorar nosso rendimento em casa. Eu mesmo tenho que melhorar. Felizmente esses últimos 2 jogos não consegui jogar bem, estava gripado, como mais de meio time também tá meio ruim, mas não serve de desculpa para nada, pelo contrário, temos que melhorar. Se tivesse ganhado tinha que melhorar e empatando tem que melhorar muito. O Elvis, ele vai continuar aqui atendendo a imprensa. Eu não vejo por esse lado, não consegue vencer em casa. A gente venceu 2 jogos, empatou 1 e perdeu 2. Então não tem esse negócio de não vence. Quem fala que não vence é vocês da imprensa. Elvis, por favor. A falta do Gé, o chute muito longe, e também a última finalização do Toró, evidencia um pouco a falta de criatividade do ataque da Macaca? Não, foi chance criada, infelizmente não conseguiu finalizar da maneira melhor. Agora é trabalhar, como eu falei. Se tivesse ganho tinha que treinar, agora empatou, tem que treinar muito mais. Tá aí o Elvis, então, o último a deixar o campo aqui. Detalhe, Lupe, todo o pessoal do ABC continua reunido no centro do gramado, fizeram uma reunião ali, o time todo. Agora eles deixando o gramado, a gente lembra que o ABC tá numa situação bem complicada, né? Beirando ali a zona de rebaixamento. Na saída dos torcedores, alguns aqui naquele alambrado muito perto da saída para o túnel, né? Reclamando, xingando, obviamente esbravejando. Mas a verdade é que todo o elenco ponte-pretano já está no vestiário. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre as impressões do Alberto Valentim, que vai dar a entrevista coletiva em instantes. E só para encerrar minha participação aqui do gramado, Lupe, você perguntou para mim sobre o trem, né? Na hora do intervalo. Eu não te chamei, não dei o alerta porque o trem não passou. Tá. E aí a gente começa a inaugurar um novo enigma. Será que quando ele não passa é o empate que chega mesmo? Interessante, hein? Interessante. Pode ser. Quando o trem não passa, a Ponte empata. Então, o caso, acho que a gente tem que contratar, quando não passa, um maquinista, né? A Ponte vai ter que ir no mercado contratar um maquinista aí na janela. Aí quando tiver meio ruim, tem que melhorar, né? O Elvis falou tem que melhorar um monte de vez. E a gente da imprensa que fala que não ganha em casa, mas ganhou? Não ganhou. Precisa melhorar, porque eu entendo que precisa ficar entre os 8. Mas aí lá na frente é um outro campeonato. Se não ganhar em casa, aí complica. Valeu, Dri. Daqui a pouco a gente volta com a coletiva do técnico Alberto Valentim. Tô me mandando uma mensagem aqui, rapaz. Deixa eu ver quem que é. O Rodrigo Castro. Ô Dri, você tá me ouvindo, Dri? Sim. O Rodrigo Castro, o Castrinho da IPTV, ele disse que o trem passou.
pro lado que dá azar, passou no sentido Jundiaí, é isso, né? Mas ele passou muito silencioso, então, hein? Às vezes às vezes o maquinista é novo e ele não me conhece, como a gente já conhece da música do Só Pra Contrariar, mas no caso é o porteiro, né? O porteiro é novo, ele não me conhece. No caso, o maquinista não deu o ar da graça com a buzina do trem. Daqui a pouco a Adri volta com a coletiva do técnico Alberto Valentim. A Adri falou do empate pro ABC. Cara, o ABC, 7 empates em 9 jogos. São 7 empates em 9 jogos, uma vitória, uma derrota. Tem 9 gols marcados, 9 gols sofridos. Time que empata muito não chega a lugar nenhum, hein, ABC? É bom abrir o olho também, mas perdeu uma grande chance hoje de sair com uma vitória, principalmente com um gol que o Ítalo perdeu no primeiro tempo, numa cabeçada sozinho dentro da pequena área. Ô Carlão de Freitas, o Elvis saiu meio bravo, hein? Que a gente da imprensa que fala que o time não ganha em casa. A culpa é da imprensa, hein, ô Carlão? É mais fácil, né, culpar a imprensa do que assumir realmente que a equipe passa por um mau momento, né? Ele falou que não tem jogado bem, mas isso não está na conta da imprensa, não, o mau momento da Ponte. A Ponte tem que tentar corrigir alguns erros, né? Agora vai ter o tempo para o Alberto trabalhar, principalmente nestes jogos em casa. A Ponte não pode ficar vacilando da maneira que está vacilando nos jogos no estádio Moisés Lucarelli, mas nós da imprensa não temos culpa, não. Isso eu tenho certeza que não, muito pelo contrário, né? Eu acho que se fosse da nossa vontade, a Ponte estaria numa situação melhor dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, mas é o desafio do Alberto agora nesta paralisação, encontrar alguma situação, encontrar jogadas para furar o bloqueio defensivo das equipes que vêm ao Estádio Majestoso, porque é um problema crônico. Não estamos falando agora de Série C de Campeonato Brasileiro, estamos falando desde o Campeonato Paulista, né? Se pegarmos contra a Portuguesa, contra Botafogo de Ribeirão, outros jogos em que a Ponte acabou vacilando, aqui na Série C, Brusque, Ipiranga, o ABC, então já é um problema crônico e que já passou do tempo. Não só do Alberto Valentim, a diretoria detectar, né, de repente para a próxima janela, mas para o Alberto Valentim tentar encontrar a fórmula, né, para furar aí as defesas adversárias, porque daqui para frente na Série C vai ser assim. A Ponte não vai ter a molezinha que teve até aqui, que a consolidou como a primeira colocada. Daqui para frente tá todo mundo se reforçando e se ela não conseguir vencer em casa, compromete até uma classificação que parecia encaminhada e agora mesmo na primeira colocação já não é uma situação tão confortável como em rodadas anteriores. Carlão de Freitas, daqui a pouco a gente conversa mais sobre essa atuação da Ponte, esse resultado ruim, um empate em casa 0-0. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Wagner 0130, grande Wagner, mandou positivo, ó, na terça, na quarta, na quinta. E hoje mandou 2. Obrigado aí pela mensagem, pelo positivo, porque mensagem positiva é sempre importante. O Gramari falou que o óleo está fervendo. Acho que Valentim está sendo frito. Ou impressão minha? Você concorda com o Gramari, ô Carlão? Eu acho que não. Não sei se está acontecendo alguma coisa nos bastidores, né? Com relação a salários e tal, mas eu creio que não. Eu acho que é um momento ruim da Ponte, é um momento em que mostra que o elenco da Ponte não é tão perfeito assim como nós até imaginávamos. A Ponte tem carências, tem deficiências, mas eu não creio que seja um processo de fritura. Não, Carlão, em cima do seu comentário, Carlão, desde o começo do ano a Ponte jogando em casa não vai bem. Não consegue. Então, não consegue. Esta, Cabelo, até, aliás, é a principal responsabilidade do Alberto. O Alberto, ele tem que encontrar uma fórmula, encontrar alguma situação para tentar conquistar pontos em casa. Porque uma boa campanha, um objetivo dentro de um campeonato, ele é confirmado principalmente com vitórias em casa. Porque com o passar das rodadas, as equipes vão se reforçando, jogar fora de casa não vai ser tão fácil como foi até agora. Né? A gente já citou aqui diversos exemplos, o campeonato já está se afunilando, passamos da metade aí, e a Ponte encontra essa situação dentro de casa, que já começa a comprometer, porque a Ponte é líder, mas a diferença em relação ao nono colocado ela é pouca.
né? Então ela não está classificada ainda. E esse objetivo só será confirmado se ela conseguir consolidar os jogos em casa. Você não constrói uma campanha de título, uma campanha de acesso com vitórias fora de casa. A vitória fora de casa ela é importante. Agora, uma campanha ela é construída, ela é baseada nos jogos em casa. Né? No caso da Ponte aqui no Moisés Lucarelli, onde é o lugar em que a Ponte tem que dominar. Né? E 2025 para ela, apesar de boa campanha no Paulista e até aqui uma boa campanha na Série C, mas os jogos em casa têm sido um terror, né? Então aí que vem a responsabilidade do Alberto, de ele encontrar soluções, de encontrar variáveis, situações para que a Ponte possa vencer em casa, porque senão a classificação dela corre risco. Eu vou pegar aqui, antes da rodada terminar, a primeira colocação ela já corre risco hoje à noite, né? Com Botafogo e Caxias. Mas o nono colocado, gente, é o Floresta com 12, a Ponte é a líder com 17. Ou seja, menos de 2 rodadas. Né? 5 pontos separam a Ponte do nono colocado. E o Floresta não jogou ainda. E o Floresta não jogou ainda. Então essa diferença pode até diminuir. Né? E graças a esses jogos em casa, porque a campanha fora ela é boa. Né? Mas a Ponte tropeçando em casa, não venceu as 3 últimas, fora de casa, no momento de afunilamento do campeonato, vai ser difícil buscar. Você quer ver uma coisa complicada pra Ponte nessa sequência da Série C? Ela pega o Maringá fora, o Maringá é um time chatíssimo de jogar fora, pega o Tombense aqui, que o Tombense vai vir trancado a 7 chaves. Em como casa agora já não dá pra contar mais. Exatamente. Né? Depois sai com o São Bernardo. São as 3 próximas rodadas da Ponte Preta. Dificílimo pra Ponte. Então, e é pouco provável que a Ponte, por exemplo, nesses 2 jogos, pode acontecer, não é proibido vencer fora de casa, mas eu estou dizendo que é pouco provável que a Ponte volte com 6 pontos jogando fora do Moisés Lucarelli. Correto era vencer aqui. Né? O correto era vencer aqui. E buscar pontinho fora. Isso, e ficar mais tranquila fora de casa, vai perder, vai ganhar, belisca um empatezinho e tal, mas a campanha, né, o alicerce de uma boa campanha, ela é feita em casa, pô. 3 jogos, 9 pontos, só ganhou 1. Então você somaria 8 pontos a mais, nesses 17 seriam 25, tô falando de jogos em casa, hein? 25 pontos, estaria quase que classificado. Vamos supor, coloca até o tropeço do Brusque, que foi um jogo anormal e tal, beleza, perdeu pro Brusque, um acidente de percurso, foi lá, depois ganhou do Náutico, mas desses 2 últimos jogos, dos 6 pontos, ela ganhasse 4, então, vai, né? Esse empate... Devia ter vencido o Ipiranga e empatado ou hoje. vice-versa, mas que ela ganhasse 4 pontos, ela já estaria numa situação tranquila com relação à classificação, não vou dizer na primeira colocação, mas com a classificação já ali, né? No radar da Ponte, mas agora não, ela patina, correndo o risco de perder a primeira colocação, e os de baixo estão chegando, né? E lá embaixo tem gente boa. Aqui, ó, deixa eu olhar lá pra baixo, olha lá, Imperatriz Tereza Cristina, tá lá o Guarani. O Guarani está se reforçando, joga amanhã com o Itabaiana. O Guarani é uma força, né? O Guarani é uma força, só um exemplo, né, de uma equipe forte que está lá embaixo e com os reforços ela pode começar a subir no campeonato, porque depois dessa paralisação, a Série C muda. Né? Todo mundo se reforçou, a Ponte não se reforçou, talvez aí esperando uma próxima janela, né? Avaliando que até aqui a primeira colocação tá legal, sim, mas vai precisar de reforço. A Ponte é um time carente hoje, então por isso é uma situação que requer cuidados. Não adianta dormir em berço esplêndido, a primeira colocada, a classificação é logo ali. Nananina, não. Acabamos de citar aqui que a diferença do nono colocado é de apenas 5 pontos. Então o sinal de alerta está mais do que ligado, porque se a Ponte não corrigir essa situação de vencer em casa, a classificação corre risco, sim, senhor. 7h10. A Marta, ela está nervosa. Nossa, o Elvis está alterado. Marta, também achei que ele estava alterado. Não lembro do Elvis assim. Quem mandou mensagem, o Antônio aqui, ó. Parabéns ao técnico medroso, depois de 2 semanas de treino, os jogadores conseguiram fazer o que ele sempre pede: toque para o lado, toque para trás e chutão para frente. Se continuar assim, não cai. Muito bom. O Antônio tá criticando aqui, ó. Tava triste de não ter conseguido ir ao Moisés Lucarelli, mas após essa cobrança do Gé, passou rapidinho. É o Cris Alvione, lá de Sumaré, que mandou mensagem. Ô, Lupe, um jogo entre Ponte Preta e Boiacó, Chicó, quem ganha? Depende, se for no Moisés Lucarelli, não sei se a Ponte ganha, não. O Toró não era pra entrar nesse jogo, tá muito frio.
vai congelar. É o Antônio Wilson que mandou mensagem pra gente aqui. E o japonês, o Paulo Kikuchi. Lupe, meio de campo melhorou muito, talvez não seja o ideal. Acho que neste momento deveria sacrificar. Tá falando ainda do segundo tempo, quando o jogo ainda tava rolando. É o Paulo Kikuchi que sempre manda as visões, as opiniões, o palpite dele de tudo que acontece em tempo real no jogo. São 7h11. A gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco tem o voto no craque, o pior em campo e a entrevista do técnico Alberto Valentim. Se ele chegar, a Adri pode chamar aqui que o nosso glorioso Eduardo Rodrigues, o Bolacha, tá atento e a gente volta rapidinho. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Apresentação Antônio Lupe. São 7h14. Daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim. Nós vamos até às 8 da noite. Na sequência, tem a jornada esportiva do primeiro jogo da partida de estreia da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Jogo entre Al Ahly e Inter Miami. Inter Miami é o time do Messi. E esses dois times estão no grupo do Palmeiras, que joga amanhã às 7 da noite contra o Porto. Esse jogo também com transmissão da CBN Campinas. Copa do Mundo de Clubes é na CBN. Por enquanto, nada do professor, né, Adri? Não. Deixa eu ver aqui, ó, o João Silva, de Hortolândia. Boa noite, Lupe. O Elvis falou que é a imprensa que fala que a Ponte empata dentro de casa. Sim, é o serviço da imprensa, reporta o que acontece. Agora, eles não estão jogando nada. Deveria jogar mais bola, se calar e jogar mais bola, e aí vence. Abraços. O Elvis saiu bravo, falou que a imprensa que fala que a Ponte não vence em casa, mas ela não vence, né? Nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e um empate. O melhor do jogo hoje, por incrível que pareça, foi o Sérgio Rafael, é a opinião do Emerson. E ele ainda manda sinceros agradecimentos ao Dr. Lauro Moraes, falecido hoje. Muito obrigado e descanse em paz, ex-presidente da Ponte Preta. Valentim. Opa, vamos então com a entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim com Adriana Almeida, direto da sala de imprensa do Moisés Lucarelli. Dri. Lupe, só aguardando os colegas aqui se posicionarem. Eu não sei se você tem condições aí também. Sim, eu transmissão.
Tá, a gente vai ver aqui e aí já manda ali pro Eduardo Rodrigues, mas por enquanto o som tá ok, viu, Dri? Mas a gente vai monitorando aqui, quando tiver ok, você nos aciona, são 7h16. Técnico Alberto Valentim, depois do empate, Ponte Preta e ABC. Então, vamos lá. Professor, boa noite, Adriana Almeida, Rádio CBN. A Ponte passa o 3º jogo consecutivo sem vencer em casa. Hoje você mudou ali 4 posições, né? Algumas por questão de suspensão, outras por opção sua mesmo. E o time começou de uma maneira que não agradou, né? E não conseguiu evoluir para agredir o adversário. Queria que você fizesse uma análise, né? De o porquê a Ponte vem tendo desempenhos não satisfatórios dentro do Moisés Lucarelli. Terceiro jogo que a gente não ganha em casa, e, na minha opinião, não é desculpa. Os outros 2 nós não terminamos o jogo com 11. E, na minha opinião, nós estávamos melhores no 11 contra 11. Tá? Então, descaracteriza assim, a gente perde jogadores importantes, a gente, primeiro que a gente já estava atrás do placar, depois outro que a gente não conseguiu vencer com 1 a menos. Esse jogo a gente não começou bem a partida, fiz algumas alterações, até pelo fato das ausências que nós tínhamos por suspensões. E o time, infelizmente, não fez a semana que foi feita. Não conseguiu transferir pro jogo a semana que foi feita. Nervoso, achei o time muito nervoso. Pelo fato do ABC ter começado melhor o início do primeiro tempo, fez com que o nosso time tivesse um pouco mais nervoso. Nós temos que tirar essa preocupação, eu digo, jogadores, pelo jogo em casa. Aqui a gente já sabe que os times vêm aqui com uma organização defensiva muito forte, procurando não fazer com que nós tenhamos o nosso jogo, mas mais tranquilidade para jogar. Depois das análises ali eu vou fazer com calma. Eu achei que a gente tinha pressa às vezes, pressa para ganhar campo, com bolas longas, com bolas do chão mais distante do companheiro, coisa que a gente não trabalha assim. Procurar ajustar essas 2 semanas que nós teremos, esses dias que nós teremos para pensar já no Maringá, que vai ser um jogo difícil lá. Roberto, boa noite. Do Coral para Panils Campinas. Eu quero abordar o assunto da lateral esquerda, né? Lelkovic estreou hoje, reforço contratado aí por conta da infeliz lesão do Danilo Barcelos. Se possível, por gentileza, eu gostaria que você falasse, né, do impacto da ausência do Barcelos para a sequência da temporada e também uma análise da estreia do Lelkovic. Vamos lá. Danilo, a gente perde muito, né, porque é um jogador que era um dos líderes em campo e líder, né, de vestiário, líder de dia a dia também, um jogador que nos dava quantidade, qualidade, fazia 2 posições, né, até 3, né, fazíamos uma linha de 3 com ele, a linha de 4, ele chegou até a jogar de médio volante ali pelo lado esquerdo, no corredor central. É uma perda significativa para nós. Em relação ao Lelkovic, nós conseguimos contratar bem, né, bem por 2 motivos, um bom jogador e com rapidez, porque nós, além da ausência do Arthur, nós tivemos uma semana com problemas com o João também, Gabriel, com uma semana inteira sem treinamentos por problemas de saúde. E nós conseguimos fazer com que ele já, com jogos, com minutos nas pernas, com o ritmo de jogo, nos ajudasse nessa ausência do Arthur e do próprio Danilo. Gostei da estreia dele, é um jogador que eu falei até antes do jogo, na pré-eleção e durante os treinamentos, ele assimilou dentro daquilo que ele podia as sessões de treinos nossas, nas nossas ideias defensivas e ofensivas. Gostei, foi positiva. E ele vai nos ajudar muito, porque é um jogador que tem as características que a gente precisa para a sequência. Fernando José da Rádio Central, né? 40 minutos do segundo tempo, aquela falta na meia-lua da grande área.
o Gé pega e bate daquele jeito que bateu, de forma muito ruim. O Gé treina faltas, teve o seu consentimento para ele bater, ou ali seria um jogador com mais qualidade, com uma técnica maior, para poder tentar colocar aquela bola e seria o gol da vitória? Vamos lá. Foi uma falta muito perto da área, né? Ali nós tínhamos outras opções até de bater, do próprio Gé, o Serginho e o próprio Léo, que treinou também, ele tem essa batida forte, né? Ali é uma finalização de bola parada, né? O Gé não é uma falta por cima, não é uma coisa que procurou fazer passasse por cima da barreira, alguma outra coisa. Ele tentou acertar o canto do goleiro, acredito eu, não conversei com ele pós, e pegou a mão na bola, a bola acabou saindo muito longe da baliza. Temos que treinar mais, até as faltas. Nós tivemos essa semana até o Elvis treinando, o Jean também treinou, o Léo Kovic, né, que treinou também um pouco mais distante para essa batida forte, mas é treinar. A falta é um ponto que a gente precisa treinar também para essas oportunidades fazer com que elas saiam, determinem em gol também. Professor Joninho Miranda, da Mosaico Esportivo. O Elvis hoje, que é um dos camisas 10 de maior qualidade técnica, maior refino de toda a Série C, ele com certeza teve uma partida muito longe do real potencial que ele tem. Foi um desempenho muito abaixo. Você acha que isso refletiu na falta de criação da Ponte Preta como um todo? O mau desempenho do Elvis, ele que é o grande cérebro da equipe, o desempenho dele refletiu na má atuação da Ponte? O Elvis abaixo, né? Como outros jogadores também, daquilo que a gente podia fazer. A bola, talvez com um pouco mais de movimentação, que ele conseguisse receber essa bola. A gente não estava conseguindo fazer com que essa bola chegasse nele mais limpa. Às vezes que chegou e ele não conseguiu ser brilhante como a gente espera dele. Mas analisar depois com calma. A gente tem que não ter pressa às vezes para fazer a jogada. Eu vou bater nessa tecla porque depois o vídeo, quando a gente mostra para os atletas, ele fica mais claro nisso. Quando o time não está brilhante e ela não chega nesse principal jogador técnico nosso, a criação não fica da forma que nós queríamos. Boa noite, Alberto. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes Campinas. Queria perguntar para você por que a Ponte não conseguiu ter a saída de bola no primeiro tempo? Teve muita dificuldade com isso. A Ponte, nos momentos que teve, nos lances de perigo, sempre foram iniciados por chutão. Porque mesmo com todo esse tempo de trabalho que teve, essa última semana sem rodada, a Ponte não conseguiu efetuar esse jogo? O que eu falei para vocês, a gente com um pouco de pressa às vezes, querendo acelerar o jogo, talvez rodássemos mais. A semana foi muito diferente daquilo que a gente esperava do time hoje em relação à construção de jogo, às saídas de bola, tanto do tiro de meta e segunda fase. A gente não conseguiu transferir aquilo que foi nosso treino. Corrigir, procurar depois com calma ver aquilo onde a gente pode melhorar nessa construção, nessa qualidade de jogo, para que no próximo jogo, não só em casa, mas fora, que ele seja melhor do que foi hoje. Alberto, boa noite. Eu queria que você falasse agora um pouco do futuro, em dois aspectos. A Ponte vai ter mais 2 semanas de trabalho, né? Porque o próximo jogo contra o Maringá é só no dia 28. Queria que você falasse um pouco desse tempo que você vai ter a mais para trabalhar, se isso atrapalha ou se isso ajuda, e já sobre o adversário, o Maringá, que a gente sabe que tem um jeito muito específico de jogar. Todos os adversários que vão jogar contra o Maringá falam sobre isso. Bom, a semana de treino cheia, eu já até falei isso na última coletiva, quando antecedeu também essa folga no final de semana seguinte. Ela é boa, porque você ganha sessões de treinos, né? Fica com uma semana até enorme, não é só semanas, né? Porque você acaba tendo dias muitos para trabalhar. Ela tem um lado positivo, porque a gente consegue recuperar jogadores. O Emerson hoje estava teve problema de gripe antes do jogo, virou uma certa dúvida ali no começo. A gente consegue recuperá-lo até, porque vai ter muito tempo, porque acaba ficando algumas sessões de treinos sem participar, e a gente ganha tendo um jogo só no outro final de semana. Serve para nós ajustarmos aquilo que a gente precisa, serve também para fazer um G2, um G3, aqueles jogadores que têm jogado menos, para a gente dar um jogo treino para esses jogadores. Então a gente tem que pegar o lado positivo dessa rodada não acontecer na próxima semana. E em relação
ao Maringá. É um time que marca diferente, um time principalmente na fase defensiva, que marca individual o campo inteiro. Nós temos que analisar bem esse adversário, depois ver como que nós vamos fazer em relação à estratégia de jogo no nosso jogo ofensivo, porque é realmente um time que joga diferente dos demais. Tá aí, então, Lupe, o técnico Alberto Valentim encerrando a sua entrevista coletiva. Só alguns pontos que me chamaram a atenção, né? O Elvis já tinha falado na saída do campo de muitos jogadores gripados, né? Nas vésperas da partida, na preparação para esse jogo. Valentim falando muito de pressa em armar as jogadas, vai trabalhar com mais calma, admitiu aí que a Ponte não fez uma boa apresentação, mas também já falou aí um pouco sobre o Maringá, o próximo desafio só daqui a 2 semanas. Eu devolvo pra você, Lupi. Valeu, Dri. Dia 28, né? O dia é a próxima partida da Ponte, 28 de junho. Jogo lá no Willie Davis, na cidade paranaense, lá em Maringá. É o próximo compromisso da Ponte Preta, 2 semanas aí de preparação. A Dri vai sair da sala de imprensa e já vai ali pra área externa, porque a gente vai pegar também o voto da Adriana Almeida, do melhor e também do pior em campo. A gente começa então com a votação de quem foi o melhor jogador da partida. O craque do jogo. Eu começo com você, Cabelinha, na sua opinião, quem foi o melhor jogador da partida? Apesar daquele chute, Gé. O Gé, primeiro voto aí pro atacante Gé do Carlos Cabela. E você, Carlos Eduardo de Freitas, quem foi o melhor em campo? Realmente o chute deixou, né, uma impressão ruim com relação ao Gé, mas foi o cara que mais tentou. Por exclusão também eu vou elegê-lo como o melhor da Ponte, mas tecnicamente também pecou em alguns momentos, mas foi o cara que mais brigou, Gé. Gé é o voto do Carlão. Dri, você já tem condições? Sim. E você, quem você vota, Adriana Almeida? Eu vou acompanhar os colegas também muito por exclusão, mas foi o único que chegou mais perto do gol, né? Uma bola na trave no primeiro tempo, foi protagonizada pelo Gé. Só por isso, pelos poucos lampejos aí no ataque, é que meu voto também é dele. Beleza, Gé eleito o melhor jogador da partida pela equipe da CBN Campinas. E tem o melhor também, temos o pior em campo. E eu começo com você, Dri. Quem foi o pior em campo, na sua opinião? Não gostei do Lucas Cândido. Hoje ele teve uma oportunidade entre os titulares, né? Até pela suspensão do Dudu no meio-campo. E não consegui, do Emerson Santos também, os dois estavam fora. Mas o Lucas Cândido, até por isso, foi substituído no intervalo, né? Toda bola que ele pegava, ele preferia jogar para trás do que jogar para frente. Não gostei desse jogador, até pela carreira que ele tem, né? Pelos predicados que já mostrou no futebol, precisa evoluir bastante o Lucas Cândido. Lucas Cândido é o voto da Adriana Almeida. E o seu, Cabela? Olha, o Alberto Valentim falou em G2, G3, eu vou no J7, porque o J7 tá todo mundo esperando dele já faz tempo, né? O Jean Dias, o torcedor espera muito do Jean Dias, como nós esperamos também do Jean Dias, né? Justamente porque ele é o cara que aqui no ataque da Ponte Preta tem que ajudar, mas não ajuda, faz tempo já, vou nele. Jean Dias. Jean Dias é o voto do Cabela, Adri votou no Lucas Cândido, sobrou para Carlos Eduardo de Freitas. Será que vai ter um terceiro ou será que Carlão de Freitas vai decidir a parada, hein, Carlão? Olha, Lupe, opções não faltam, né? Um leque de opções com relação ao pior da Ponte. Às vezes o jogador ele pode estar num dia ruim, mesmo assim ele vai tentando, vai brigando e de alguma forma ele tenta compensar a queda técnica com muita disposição. Agora o que me irrita é jogador que entra em campo gelado. Jogador que entra em campo não entendendo o significado da partida e pouco importa se ganhar, se perdeu, e essa impressão o Toró me passou, então eu fico com ele, apesar de ter entrado no jogo, mas pouco acrescentou a macaca. Jonas Toró. E o que a gente faz agora então? Joga pra cima a moedinha e qualquer um, porque a Ponte foi muito mal. Então temos 3 jogadores que não tiveram uma boa apresentação. Toró, que foi o voto do Carlão, o Jean Dias, que foi o voto do Cabela, e também o Lucas Cândido, que foi o voto da Adriana Almeida. Odri, ponto final no trampo, hein? Bora descansar, porque tem festa junina, tem muita coisa pra você curtir com o Momô.
Então eu vou liberar você, parabéns pelo trabalho e o seu destaque final da Ponte Preta. Ah, Lupe, eu vou pra debaixo do cobertor mesmo, Opa! viu? Não quero saber de festas juninas hoje, mas o destaque da Ponte, antes de me despedir. Jogadores têm aí mais 2 semanas e eu já começo a ter dúvidas se isso é bom ou se é ruim pela falta de ritmo. Hoje, pelo menos, apresentada aqui, né? Os jogadores um pouco sem saber o que fazer com a bola e muita ansiedade. Mas essas 2 semanas também vão dar mais opções para o Alberto Valentim, porque os jogadores suspensos hoje, o Dudu, o Arthur, retornam de suspensão, estarão liberados, então, para o jogo do dia 28, né? Daqui a 2 sábados, contra o Maringá, na casa do adversário. Então, Alberto Valentim deve ganhar algumas opções aí. E vamos aguardar, né? Um melhor entrosamento e um ataque um pouco mais eficiente da próxima vez, né, Antônio? É verdade, Edri. Valeu, bom descanso, vai pra debaixo da coberta. Essa é a Adriana Almeida, que acompanhou de perto todos os detalhes do duelo entre Ponte Preta 0 e ABC 0. Eu tenho que liberar o cabelo, mas antes eu preciso pagar um intervalo. Já já a gente volta aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, porque aqui tem jogo. Central da Bola. Eu sou Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, e acredito que no Brasil, de um lado sobram organizações criminosas, enquanto do outro falta coordenação para combater o crime. Sou Guilherme Derrite, secretário de Segurança em São Paulo, e vejo na prática que quem comete crimes tem benefícios demais e punição de menos. E a falta de solução para o problema pune o nosso povo que está preso em casa. É preciso libertar os brasileiros. Se você concorda, conheça mais o Progressistas. Somos progressistas. Propaganda partidária, lei número 9.096/95. Central da Bola. Apresentação: Antônio Lupe. 7h33, estamos de volta. Cabelinha, parabéns pelo trabalho. Vou liberar porque você precisa pegar aí o trecho, a Anhanguera, rumo à Americana. Vai aproveitar uma festinha junina hoje ou vai fazer igual a Adriana, direto pro cobertor, hein, Cabela? A opção do cobertor é a melhor pra noite de hoje. Nossa, mas vocês são muito, junho, festa junina. Pois é. Fogueira, cachorro quente, quentão, vinho quente, não vai? Não, hoje não. Então tá bom. Hoje não. Hoje sim, hoje não. Um abraço pra você, Lupe, abraço a todos. Até a próxima. Eita! Ei, coisa boa, hein? Você gosta, né, Bolacha? Eu sei. Bolacha vai sair daqui e vai direto pra uma bela de uma festa junina. Valeu, Carlos Cabela, que narrou todas as emoções ou algumas emoções do jogo entre Ponte Preta e ABC. Carlão de Freitas, eu fico contigo aqui, hein? Bora, vamos lá. Vamos lá? Opa. Então vamos começar com a entrevista do técnico Alberto Valentim, e eu justamente peguei esses pontos que a Adriana destacou no comentário final. Pressa, e essa pressa reflete também na criação da equipe e, consequentemente, atinge o principal jogador da Ponte, que é o Elvis. De que forma a Ponte pode corrigir essa questão da pressa para que não interfira, principalmente no desempenho do camisa 10, do Elvis, que é o jogador que a Ponte tem aí como principal destaque da competição, Carlão? Por vários momentos a gente observou o Alberto, principalmente no primeiro tempo, pedindo calma, não só o Alberto, mas o Douglas também pedia calma à equipe, porque as coisas começaram a não acontecer nos primeiros minutos de jogo, e aí o que se viu realmente foi uma pressa, uma ansiedade, a confiança do adversário, e aí vem a ligação direta. Essa ligação direta, ela é muito ruim, porque dificilmente o atacante vai levar vantagem. Hora ou outra pode acontecer, mas normalmente ele não leva vantagem. Então o interessante sempre é passar pelo meio campo, ou seja, nos pés do Elvis, né? Porque dos pés do Elvis
as principais jogadas costumam sair, né? Ele é um cara capaz de criar alguma alternativa, furar um bloqueio através de um passe, através de um chute, em que a Ponte pode tirar vantagem. Realmente essa pressa atrapalhou toda a equipe e o Elvis está inserido nesse contexto. E aí não só parte do Alberto corrigir, pedir calma como ele pediu, mas do próprio Elvis. O Elvis é um malandro da bola, né? O Elvis tem 34 anos, já passou por tantas situações, já enfrentou tantas defesas, tantas retrancas, né? Então cabe muito ao Elvis também passar calma para os meninos, né? Ele é o capitão, passar calma para a equipe. Em alguns momentos também eu percebi ele gesticulando, né? Mas quando se tem o Elvis envolvido na marcação adversária, e é algo que vai acontecer em todos os jogos da Ponte, não só em casa, mas fora, porque todos os adversários sabem que a principal peça de articulação, o principal jogador de articulação da Ponte é o camisa 10, é o Elvis. Então, normalmente sempre vai ter ali 1 ou 2 jogadores para marcá-lo. Então, cabe ao Alberto Valentim procurar alternativas, treinar alternativas pelos lados do campo, principalmente, algo que não aconteceu. Poucas vezes o Maguinho fez a ultrapassagem, o próprio Lelkovic, muito tímido no primeiro tempo, no segundo esboçou algum apoio, mas muito pouco também. Então, cabe ao Alberto treinar esse tipo de jogada. Opa, não tem o Elvis. Ou o Elvis está em campo, porém muito marcado, ou então abaixo da qualidade técnica ou abaixo do que ele pode apresentar. Então ele tem que criar alternativas. Por dentro, com o Dudu, com o Lucas Cândido, com o Emerson Santos, pode ser. Por fora ou pelas extremas, com o Jean, uma dobra com o Maguinho, pelo lado esquerdo com o Arthur, ou quando não tiver o Arthur, com o Lelkovic. Então cabe ao Alberto procurar alternativas, procurar soluções para a Ponte viver sem o Elvis. Porque o Elvis, ele vai ser o jogador marcado. É claro que pela genialidade, pela inteligência, em alguns momentos ele vai conseguir sair desta marcação. Em outros momentos não, como hoje. E aí vem o nervosismo, vem a ansiedade, né? Porque quando você olha para o seu capitão, para o seu melhor jogador, ele está abaixo, ele não consegue corresponder, isso também passa para a equipe, né? Porque o Elvis é o porto seguro, o Elvis é o cara que passa segurança para a equipe, não só pela liderança dele, mas pela qualidade técnica. Mas em alguns momentos isso não vai acontecer, como não tem acontecido nos jogos do Moisés Lucarelli. Então aí sim o Alberto tem que encontrar soluções, né? Primeiro passar essa calma, algo que ele fez, mas em outras situações treinar o time para ter alternativas sem o Elvis. Porque vai chegar no momento do campeonato, e eu acho que já chegou, em que a Ponte, os adversários estão entendendo a Ponte. Então, uma marcação mais forte sobre o Elvis, uma marcação mais forte nas laterais. Por exemplo, hoje o Matheus Martins, pelo lado esquerdo aqui, ele não deixou o Maguinho jogar. Então, o Alberto, no dia a dia de treinamento, com esta semana de treino que ele tem, agora ele tem 2 pela frente, ele tem que encontrar alternativas, buscar soluções, né, algumas armadilhas pro adversário. Opa, o ABC vem aqui, então ele vai marcar o Elvis? Então eu tenho que criar uma jogada pela esquerda, uma jogada pela direita. De repente eu abro mão do Elvis e colocar o Serginho, como ele fez, porém acho que um pouco tarde, poderia ter colocado o Serginho antes, ou até no intervalo para trabalhar com o Elvis. Então cabe ao Alberto Valentim encontrar estas soluções para quando o Elvis não estiver bem, quando o Elvis estiver bem marcado, bem neutralizado, ele ter um plano A, um plano B, um plano C, alguma alternativa para furar o bloqueio defensivo, porque a Ponte, com esses tropeços no Moisés Lucarelli, a classificação da Ponte, embora esteja hoje na primeira colocação, a classificação da Ponte corre riscos a permanecer não pontuando em Campinas. Outros detalhes. Primeiro, ele lembrou do jogo passado, dos 2 últimos jogos, que a Ponte terminou com um atleta a menos por conta das expulsões, somando aí esses 3 jogos que a Ponte não vence jogando no estádio Moisés Lucarelli. É algo que eu vou falar com você, Carlão, em relação a isso, porque a gente precisa ser justo aqui também, mas tem um outro detalhe que me incomodou um pouco. Só vou para mais um intervalo rapidinho, já já a gente volta aqui no Futebol Globo CBN, na CBN Campinas. Central da Bola.
Eu sou Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Se você se decepcionou com a situação do Brasil, se acha que tudo está caro demais e que as coisas estão indo para o rumo errado, você não está só. Não é, senadora Tereza? É isso, mas temos de acreditar na hora da virada. Nós do Progressistas defendemos o choque de prosperidade. Uma grande transformação para o Brasil ser tudo o que pode ser. Se você acredita que ainda tem jeito, você é um progressista. Vem com a gente. Somos progressistas. Propaganda partidária, lei número 9.096/95. Apresentação: Antônio Lupi. 7h41. Já tem a primeira partida da Copa do Mundo de Clubes aqui na CBN, Al Ahly contra o Inter Miami. Só retornando então, Carlão, que é claro que a gente não pode esquecer essas expulsões dos 2 últimos jogos, só pra gente ser justo, e o Alberto Valentim lembrou também. Agora, o Elvis falou na saída do campo que vários jogadores, ele tava meio gripado, que não sei o quê, e outros jogadores também estavam gripados. Ele citou a questão do Emerson, né, que inclusive chegou a ser dúvida pro jogo. Série C, Carlão, é contato, é jogo físico. A gente viu isso, inclusive, num levantamento que nós fizemos da quantidade de cartões vermelhos na divisão. Se o cara não tá bem, se o cara tá com gripe, se o cara não tá 100%, não tem condição de entrar num jogo onde a divisão pede uma força física além da necessária, hein? Até porque, Lupe, a Ponte ela tem carências no elenco, mas principalmente no setor ofensivo, né? Eu acho que falta esse jogador do drible, o jogador do 1 contra 1, coisa que ela não tem, né? Talvez o Everton Brito ali. Mas no meio-campo, ela tem opções, né? Ela tem opções. O Emerson Santos não está 100%, e é um cara importante num setor crucial num jogo de futebol. Eu acho que o Léo Oliveira pode fazer aquela função tranquilamente, né? De repente o próprio Luiz Felipe coloca o Lucas Cândido como um primeiro volante, solta o Luiz Felipe, ele tem essa força para jogar como um segundo volante, como um cara da segunda linha, tanto é que ele entrou razoavelmente bem, pelo menos jogou mais que o titular, né? Então acho que faltou, talvez o Alberto, o Emerson é um homem de confiança, ele estando 70% eu acredito mais nele, tá, a gente respeita, mas a Série C, como você disse, ela não dá o direito de errar, e a Ponte não pode mais errar em Campinas. Ela não pode, nos jogos no estádio Moisés Lucarelli, porque fora de casa ela vai se complicar. Então, quando o Alberto olha pro elenco, vamos supor, o Elvis está gripado? Poxa, mas o Elvis ele não tem um substituto à altura, então ele vai pro sacrifício. Ok, o Gé tá meio pau? Mas treinou tal? Então o Gé também não tem um substituto à altura, então vai o Gé. Agora, no meio-campo, no miolo de zaga, né? Até porque a Ponte ainda não encontrou um casamento perfeito no sistema defensivo, eu acho que não tem nenhum problema substituir. O Emerson não é insubstituível. Se ele não está 100%, ele olha pro Léo Oliveira, eu creio que o Léo tem totais condições de substituir o Emerson. Ele olha pro Luiz Felipe, o Luiz Felipe tem totais condições de substituir o Emerson. Então acho que faltou realmente, talvez pela confiança ele optou por permanecer com o Emerson, mas se não estiver 100%, que fica a lição, que coloque um outro jogador aí do mesmo nível. Eu falo nesses compartimentos. Na defesa a Ponte não tem uma zaga titular, não tem nenhum jogador insubstituível. Então quando acontecer isso, eu acho que um reserva pode suprir a ausência de um titular. E no meio-campo também, tirando o Elvis, ninguém é insubstituível nesse setor. 7h44. Deixa eu mandar um abraço pra rapaziada que tá aqui no YouTube. Carlão, muita gente, hein, aqui no YouTube com a gente. O pessoal tá bravo, hein? Tá bravo. Ó, teve um aqui que citou seu nome. Vai. O César Augusto, ele disse: o Carlão hoje não tem unha pra roer. Mas esse é um vício, não é só em jogo, não. É um vício que eu preciso me curar. O João Acácio falou que o gás está acabando. Eu conversei com alguns amigos e essa foi a tônica das resenhas, meu caro Lupe. Um abraço pro Ricardo dos Santos. E o Márcio tá aqui. Se tiver que depender do Elvis, estamos mortos. 34 anos, já não tem mais aquela velocidade, a cabeça até pensa, mas o corpo não acompanha mais. Ele é de Valinhos. Concorda, Carlão? Ou não? É algo que a diretoria vai ter que observar na janela. Pela qualidade do Elvis, a Ponte ela vai ser dependente do Elvis sempre, né? Enquanto ele estiver aqui. Agora, é necessário um jogador para suprir a ausência. Será que o Serginho é esse cara?
sei. Do mesmo nível do Elvis, ele não está. Então é algo para a diretoria entender, né? Agora dá a impressão que o time está perdendo força mesmo, para que na próxima janela a Ponte possa se reforçar, porque aí eu estou com o ouvinte. Depender apenas então somente do Elvis, aí fica complicado, porque aí a jogada da Ponte fica manjada, o Elvis já não é nenhum garoto realmente, fisicamente ele tem suas limitações. E em caso de lesão, o que pode acontecer? Então seria prudente sim, a Ponte já observar o mercado, já monitorar, para que na próxima janela ela possa se reforçar de uma maneira qualificada. Em andamento pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai empatando com o Caxias, Botafogo da Paraíba, 0-0, 14 minutos da primeira etapa. E o Anápolis vai empatando com o Retrô, 0-0. O torcedor da Ponte não tem que ficar de olho, né, Carlão? Porque ainda tem muita coisa pra acontecer, mas tem que dar uma secada aqui no Caxias, hein? Porque senão a primeira colocação, ela... É importante, né? Importante secar os adversários, isso faz parte, da mesma maneira que os adversários estão secando a Ponte, né? Isso faz parte, o torcedor tem que, ao mesmo tempo que está curtindo aí a festa junina, mas é bom dar uma secadinha lá pelos lados do estádio, lá do... Como é que chama? O Almeidão. 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 Lá em João Pessoa. Ô, Carlão, você imagina se a gente aqui tá numa expectativa gigante pra dar aquele vazare, pra curtir uma festa junina, você imagina como é que tá o pessoal lá na Paraíba. Nossa, e lá é onde lá eu fervo. Lá. Ó. Não, mas e aí, Carlão, você tem. Aí você vai me desculpar, mas eu vou descer a crítica aqui no rapaz que faz a tabela. Ele me coloca um jogo do Botafogo da Paraíba no dia 14 de junho, às 7:30 da noite. Tem 254 mil eventos de festa junina e o cara vai lá, vamos pôr 7:30 tabela, porque vai dar movimento aqui, vai dar movimento sim. Tá comendo lá, eu acho que o Almeidão, apesar da torcida do Botafogo ser fanática, mas eu acho que o São João, o Santo Antônio lá no Nordeste, principalmente lá na Paraíba, é algo maravilhoso, é algo sensacional. Eu não sei se o torcedor ele troca um jogo do Botafogo. Não troca uma festa junina pelo jogo do Botafogo. Não troca ali uma quadrilha, não. Haja vista, seu Antônio Lupe, hoje, não sei não se o baixo público do Moisés Lucarelli... Foi. É claro que a Ponte... ela caiu de produção nos jogos em Campinas, mas ela ainda é a primeira colocada, num sábado às 5 da tarde. Mas eu acho que a baixa presença do público hoje tem a ver com as diversas festas juninas que estão acontecendo na nossa cidade, Lupe. Eu estava até dando uma passada de olhos aqui nas redes sociais, o que tem de gente postando stories em festa junina de escola. Ô, Lupe, o que teve mais? Postagem de festa junina ou postagem do Dia dos Namorados? Postagem de festa junina. Postagem de festa junina. Ei, Carlão, hein? Ô, Carlão, ó, 0-0 lá, hein? Ó, pra você que gosta, tem um ouvinte aqui que dá risada dos placares alternativos. Deixa eu pegar o nome dele. Pô, você pegou Boiacá Chicó. Você consegue saber que esse time enfrentou o Flamengo em alguma Libertadores? Não sabia. Sério? Já. Ó, é o Wesley Gonçalves que mandou mensagem aqui. Ele tava rachando o bico. Tem um agora, é a primeira liga de Cochabamba. Nossa. Tigres e Calacala. 1-0 pro Tigres. Rapaz. Esse jogo começou às 7, hein? Não tem nem transmissão. Ó, tem outro aqui, ó. O Atlético Bermejo. Tá empatando em 0-0 com a Universidade de Tarija. Olha, cara, que beleza, hein? Estes dois últimos resultados, os clubes envolvidos, eu nunca ouvi. Não, tem vários aqui. É que eu acesso um site aqui que tem vários, Ó, o Totora Real Oruro tá fazendo 1-0 no The Strongest. Surpresa esse placar, né? E o Strongest já é famoso, já incomodou alguns brasileiros em Libertadores. E a gente conversava na redação, eu tenho mais uma pergunta pra te falar da Ponte, que você lançou aí no decorrer do jogo, e daqui a pouco eu queria que você falasse sobre esse assunto, mas a gente falava da dificuldade do Atlético Paranaense na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético tá empatando com o Remo lá na Arena da Baixada, 1-1, 60 minutos aqui, nós estamos com o segundo tempo em andamento. Rapaz, o Atlético tá numa dificuldade para entender a divisão, hein, Carlão? E nós imaginávamos um Atlético dominante, né, dentro da Série B, ainda está em tempo, né, o CRB é o quarto colocado com 21 pontos, o Atlético está com 15 pontos na 11ª colocação.
Mas tá demorando, né? É natural esse não entender da Série B em relação aos grandes clubes da Série A, e hoje a gente pode colocar o Atlético como um grande clube, né? Foi campeão nos últimos anos de Sul-Americana e Copa do Brasil, mas realmente tá com dificuldade, né? O rival Coritiba é o 6º com 20, mas o Atlético encontrando aí os sérios problemas na Série B. 7h50, mais uma pausa e daqui a pouco eu passo a régua com Carlão de Freitas e já tem a abertura da jornada aqui da CBN para a primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA entre Al Ahly e Inter Miami. A gente volta daqui a pouquinho, é rapidinho. Central da Bola. Eu sou Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, e acredito que no Brasil, de um lado sobram organizações criminosas, enquanto do outro falta coordenação para combater o crime. Sou Guilherme Derrite, secretário de Segurança em São Paulo, e vejo na prática que quem comete crimes tem benefícios demais e punição de menos. E a falta de solução para o problema pune o nosso povo que está preso em casa. É preciso libertar os brasileiros. Se você concorda, conheça mais o Progressistas. Somos progressistas. Propaganda partidária, lei número 9.096/95. Central da Bola. Apresentação: Antônio Lupi. 7h51. Carlão de Freitas, pra gente passar a régua aqui, durante o jogo você citou que estava sentindo saudades do volante Dudu, que hoje foi desfalque, foi expulso, né, na partida passada contra o Ipiranga. Por que você sentiu falta dele? Olha, Lupe, é claro que a parte disciplinar do Dudu, ela é bem complicada, né? Prova disso as expulsões nesta temporada. Não estou falando a última, que foi vergonhosa, mas desde a primeira rodada contra o Novo Horizontino, na primeira rodada do ano, né? Ele já foi expulso de uma maneira desnecessária. Mas tecnicamente é inegável que o Dudu é um cara que ajuda, é um jogador qualificado até acima da posição, acima da divisão. É um volante que arrasta bem, com qualidade, né? Que consegue fazer essa bola chegar. Tem um entendimento legal com o Elvis, né? Naquele famoso jogo associativo. É um cara que consegue ali, junto com o Elvis, organizar na criação das jogadas. Tanto é que é o volante que pisa na área, já marcou gols nesta temporada. Então é um cara que faz falta. É que infelizmente o Dudu tem esse jeito, né? É um menino maluquinho que a Ponte precisa corrigir, já puniu o jogador. Precisa realmente disciplinar o atleta e ele se disciplinar também, até porque ele tem qualidade para ter uma carreira vitoriosa, ganhar muito dinheiro, conquistar a famosa independência financeira. Então, tecnicamente, é um jogador que faz falta. Tecnicamente, é um jogador ali que se entende bem com o Elvis e poderia ter ajudado num jogo desse, né, contra o ABC. Então, por isso, não sei se infelizmente, felizmente, sei lá, né? Mas se o Alberto conseguir corrigir a parte disciplinar do Dudu, ele é um jogador essencial nesse esquema da Ponte dentro desta Série C. Eu não consigo entender por que o Léo Oliveira perdoou a posição. Não sei se... Tava bom, né? Tava bem. Terminou bem o Paulista, né? Isso, o Léo Oliveira com o Dudu, houve ali um bom entendimento, né? A gente não sabe o que acontece na semana, se alguma lesão atrapalhou o Léo, se ele não tá conseguindo render no dia a dia, nos treinamentos, mas no Campeonato Paulista deu muito certo aí a dupla Dudu e Léo Oliveira. Carlão de Freitas, 7h54, chegou ao fim. Opa, vamos embora. Chegou ao fim, Antônio Lupi. Vamos embora, porque já vem chegando aí a Copa do Mundo de Clubes, Al Ahly e Inter Miami. Boa. Se você tivesse 10 fichas na mão, 10 fichas na mão, e você tivesse que apostar essas fichas. Ficha que não vale nada, tá? Porque não tem aposta, não tem nada, não tem bet, não tem green, não tem nada, tá bom? São fichas de tampas de refrigerante. Sim, vai. Aquela KS, sabe? Que, nossa, pelo amor de Deus, desce queimando a garganta. Sim. Você apostaria quantos no Al Ahly e quantas no Inter Miami nesse primeiro jogo de abertura da Copa do Mundo de Clubes, Carlos? Ai, cara, eu vou dar uma de viúva do Messi, viu? Não sei, acho que o Al Ahly tem até condições de vencer o Miami, mas eu sou uma viúva de Messi, eu gosto de Luizito Soares, sou fã de Busquets de Barcelona.
Como Então não esquecer, né? Eu vou apostar. Como não esquecer de Busquets, Xavi, Iniesta. Que coisa maravilhosa. Tá faltando o N nesse trio, né? Ah, aí, meu Deus. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Mas eu vou com o time cor-de-rosa. Aliás, muito bonita a camisa do Miami. Eu vou apostar no Miami. Vamos ver se o menino Messi, ele vai bem nesse Mundial. Boa, Carlão. Deixa Valeu. eu... Ih, Carlão, ó. 1-0 pro Botafogo da Paraíba, hein? Pra cima do Caxias. É um resultado bom, né? Resultado bom. Caxias que tá ali na cola da macaca. Se eu não estivesse no ar, eu ia falar daquele jeito lá que você sabe. Entendi. Acho melhor eu liberar o Carlão. Liberar. Carlão, bom final de semana. Aproveita com juízo, hein? Valeu, Lupécio. Um bom fim de semana aí, um bom domingo a todos nós e um grande mundial, né? Pra Rádio CBN, a emissora oficial aí da Copa do Mundo de Clubes. Lupi, valeu, bom sábado. Valeu, Carlão. Carlão de Freitas, que comentou tudo o que aconteceu nesse empate em 0-0 entre Ponte Preta e ABC. Macaca chegou aí ao terceiro jogo seguido, sem vitória, jogando no estádio Moisés Lucarelli. É o seguinte, hein? 7h56. Daqui a pouquinho, às 8h, tem a abertura do Futebol Globo CBN para o primeiro jogo da Copa do Mundo de Clubes, Al Ahly versus Inter Miami. A jornada esportiva começa daqui a pouquinho, às 8h, e a bola rola às 9h, com Rodrigo Bittar, com Gabriel Dudziak e Rafael Prats, trazendo todos os detalhes desse jogo. Além disso, vou passar a agenda completa aqui, ó. Amanhã, domingo, às 3h, tem a abertura pro jogo qual que é o jogo? Aqui, PSG e Atlético de Madrid, 3h, abertura aqui do Futebol Globo CBN. Às 4h tem PSG e Atlético de Madrid com o Rodrigo Bittar e Abeli Soares. E às 7h tem a estreia do Palmeiras contra o Porto com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prats. Então tem jogo pra caramba aqui na CBN com a Copa do Mundo de Clubes, tá certo? Anota aí, fica ligado porque a nossa programação esportiva, ela vai ser longa durante o final de semana. Por isso, o torcedor do Guarani não fique chateado, amanhã nós não vamos transmitir o jogo entre Guarani e Itabaiana, porque é no mesmo horário de Palmeiras e Porto. Mas durante a programação esportiva da CBN Campinas, nós vamos falar muito desse duelo entre Guarani e Itabaiana amanhã às 7h, tá bom? Gente, obrigado pelas participações, obrigado pelas mensagens que vocês mandaram, tanto no WhatsApp quanto aqui no nosso chat do YouTube. A nossa jornada começou às 4h30 e agora tem o ponto final. Ponte Preta 0, ABC também 0. Você curtiu aqui na CBN Campinas. O futebol não para. Vem chegando a Copa do Mundo de Clubes com a abertura oficial. Al Ahly e Inter Miami. Fique aqui porque aqui é bem legal. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Excelente final de semana pra todo mundo. Valeu! Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Eu sou Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, e acredito